kHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians. 6h51. Alô, alô, ouvinte CBN, pra você ligadinho nos 99.1. Hoje tem jogão de bola, tem decisão. Quem passará pra semifinal do Campeonato Paulista? Jogão de bola, duas camisas pesadaças. Já faço o convite, a bola rola pra Corinthians e Guarani ao vivo na Neoquímica Arena. E falando em ao vivo, direto e reto, já vou girar o elencaço aqui da Rádio CBN Campinas. Alô, alô, Rafael Pio, chegando com informações de Guarani, de Corinthians no pré-ficha técnica. Tudo bem, Pio? Boa noite, um grande abraço ao amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo curtindo o futebol da CBN Campinas. Tudo definido, as duas equipes já estão no papel. O torcedor chegando, a Neoquímica Arena ficando cada vez mais bonita e o Guarani vai em busca da classificação à próxima fase, a semifinal do Campeonato Paulista. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, quando o Guarani derrotou o Palmeiras e na sequência enfrentaria na semifinal o derby chamado Derby do século. Técnico Daniel Paulista definiu a equipe com novidades. Maurício Kozlinski vai pro gol, novidade essa que já era esperada, e no meio-campo, ou melhor, no ataque, Nicolás Careca aparece como titular ao lado de Lucão do Break e também de Júlio César. É o Bugre que quer vencer ou levar a decisão para as penalidades e conseguir sair da Neoquímica Arena com a classificação. Do outro lado, Corinthians, o timão que vem com força máxima, Lucas Piton confirmado na lateral esquerda, o Duqueiroz confirmado como o primeiro volante, e aí vem com aquele ataque de ouro que o Corinthians tem. Tem Paulinho no meio campo, tem o William aparecendo no ataque ao lado do Roger Guedes, enfim, é o Corinthians também com força máxima e que deve receber 44 mil ou mais de 40 mil torcedores daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena. E o Corinthians, Léo, ele enxerga o seguinte: perdeu a segunda melhor campanha nesse momento do Paulistão para o São Paulo, que passou às semifinais. O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença se quiser recuperar essa segunda colocação e na semifinal não enfrentar o Palmeiras, Léo. Boa, Pio, com todas as informações de Guarani e Corinthians e Guarani. Fala só um alô. Alô, alô pra Roger Williams, ao vivaço na Neoquímica Arena. Quero ver muitos milagres, mas pelos lados do timão do Cássio. Um abraço ao amigo. Seja bem-vindo, Roger. Um abraço pra você, Léo Torim, aqui Arena Corinthians, Neoquímica Arena, 26 graus na capital paulista. É uma temperatura de dia em plena noite da capital aqui na Zona Leste. A cabine da CBN nos dá uma visão privilegiada. A arena não está completa ainda, mas muita gente entrando. Há um congestionamento muito grande no entorno, aquilo que disse o Pio. Deve se confirmar, a arena deve estar lotadinha para ver o Corinthians receber o Guarani. Nessas quartas de final do Campeonato Paulista. Em 5 minutos exatamente, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da FIFA, ele vai apitar. E o Guarani vai buscar mais uma semifinal do Campeonato Paulista. Nós já estamos com imagens no youtube.com/CBN Campinas. Imagem direto da arena. Com a nossa cabine, a CBN respeitando os bugrinos. Vem a São Paulo acompanhar o campeão brasileiro, Léo Torim. É isso, Roger Williams, convite feito, youtube.com/CBN Campinas, nosso WhatsApp liberado, em 19991869070. A bola rola daqui a pouquinho, agora é hora da ficha técnica aqui na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN.
Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Quando o hino toca, o torcedor se arrepia. E vai trazer um peso enorme para a Neoquímica Arena. Em busca da semifinal do Campeonato Paulista, é o bugre do técnico Daniel Paulista. Definido e escalado com Kozlinski no gol, camisa 30. Matheus Lud, que é o lateral direito, veste a 2. João Vitor com a 28 e Ronaldo Alves com a 22 são os zagueiros. Na lateral esquerda, Matheus Pereira veste a 16. Olha o meio campo do bugre, Matson é o 98, Índio tem a 23 e Giovanni Augusto vai com a 10. No ataque, Júlio César veste a 7, Nicolas Careca tem a 21 e Lucão do Break, o artilheiro, vai com a 11. No banco, Rafael Martins 1, Hernando 14, Derlan 34, Eliel 36, Bruno Silva meia dúzia, Eduardo Persson 8, Rodrigo Andrade 32, Silas 96, Vitinho 38, Lucas Venuto 77, Iago 97 e Ronald camisa 99. Salve o Corinthians. É o time do povo, de tanta gente na região de Campinas, definido e escalado para o seu torcedor, que faz um barulho ensurdecedor desse momento aqui na Neoquímica Arena. Cássio ao goleiro, 12, Fagner lateral direito 23, Gil com a 4 e João Victor com a 33 são zagueiros. Lucas Piton é o lateral esquerdo, veste a meia dúzia. Meio campo do Timão com Duqueiroz 37, Paulinho veste a 15, Renato Augusto tem a 8. No ataque, Gustavo Mosquito 19, Roger Guedes vai com a 9 e o William veste a camisa 10. No banco de reservas, Carlos Miguel 22, João Pedro 2, Robson 3, Giuliano 11, Piro 14, Júnior Moraes com a 18, Fábio Santos 26, Adson 28, Rony 29, Gustavo Mantuan 31 e Raul Gustavo com a 34, além do Xavier, camisa 39. Você sofre de impotência sexual ou ejaculação precoce? Na Clínica Upman você encontra tratamentos para devolver a sua autoestima e melhorar sua performance. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939. Atendimento personalizado e sigilo absoluto. Não perca tempo. WhatsApp 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo. O dono do apito para Corinthians e Guarani é Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Fabiano Monteiro dos Santos. O dono do VAR, o homem do vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Guarani e Corinthians. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. O comentário do jogo, alô Carlão, boa noite, seja bem-vindo. Bugrão, decisão, hein? Jogo de decisão, Léo, boa noite a você, boa noite ao ouvinte da Rádio CBN. Jogo de decisão, jogo de superação, jogo de muita entrega. O Guarani não tem o direito de errar, por se tratar de enfrentar uma grande equipe, uma das melhores do Brasil, pelo menos o time titular, conta com 4, 5 jogadores, nível de seleção brasileira. Então um jogo que o Guarani vai ter que se desdobrar. O técnico Daniel Paulista manda a campo uma equipe diferente, principalmente no setor ofensivo, com o Nicolas Careca e Lucão do Break. Eu, sinceramente, preferiria um outro jogador de velocidade, talvez o Iago poderia ser esta alternativa, mas o Daniel treinou, né, entende que essa é a melhor formação, deve também tomar muito cuidado com as bolas aéreas do Corinthians, por isso coloca o Nicolas Careca, tanto a bola ofensiva quanto a defensiva, mas é o que o Guarani tem de melhor para enfrentar o Coringão neste momento. Então é se entregar, minimizar os erros para tentar, quando estiver com a posse de bola, ter a personalidade para encarar o Corinthians e, quem sabe, pegar a rodovia dos Bandeirantes com a classificação na semifinal debaixo dos braços. É isso, e a bola vai rolar, estádio bacana, hein? Estádio bacana. Tá aí o Carlão com o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648-8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio.
É isso, tudo pronto, time escalados, o comentário do jogo já rolou pelo Carlão de Freitas e a bola rola direto e reto. Alô, alô, Neoquímica Arena, vai que é sua, Roger Williams. Guarani e Corinthians. Alô, Léo Toninho, um grande abraço pra você. Alô, torcedor ligado na CBN Campinas. Aqui tem jogo no FM 99.1, FM esportivo jornalístico mais forte de Campinas e de toda a região metropolitana. Já estamos em definitivo. Zona Leste Paulista, aqui Neoquímica Arena. Corinthians bate bola, o Guarani também. E no Nacional do Brasil já foi executado. Agora é hora de rolar a bola e conhecermos o último classificado para semifinais do Campeonato Paulista. O Bugre, que garantiu vaga nas quartas de final do Paulista pelo segundo ano consecutivo. A equipe do Corinthians, que tem técnico novo, Vitor Pereira, no seu primeiro mata-mata no comando do Corinthians, chegando à decisão com a segunda melhor campanha da primeira fase, além do melhor ataque. O Corinthians, dono da casa, tem uma grande torcida a seu favor e não para de chegar gente. Não para de chegar gente nessa nova configuração, onde os quatro grandes não podem receber dois públicos no seu estádio em dia de clássico. O mesmo Ministério Público e a Federação Paulista estenderam para as equipes de Campinas. Então não temos bugrinos aqui em São Paulo, mas todos eles com certeza hoje estão sintonizados na CBN, no portal cbncampinas.com.br, no aplicativo CBN Campinas, que você baixa gratuitamente para ouvir o som digital da CBN, ou então no youtube.com/CBN Campinas. Já estamos ao vivo com imagens aqui, direto da cabine esportiva da CBN no estádio do Corinthians. Eu já vejo o Timão se posicionar à esquerda. À direita está o time do Guarani. Timão com meias e camisas brancas, calções pretos, o goleirão Cássio, ídolo da torcida alvinegra, veste o uniforme laranja. Guarani com seu uniforme tradicional também, meias e camisas verdes, shorts brancos. Goleirão Maurício Kozlinski voltando, tá usando amarelo. O árbitro vai apitar, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Alô, torcedor, vamos nessa, Paulistão. Quartas de final, bola rolando em São Paulo. Ataca a direita do seu rádio, a equipe do Corinthians vem pelo setor direito, tenta bater na bola. Bateu na bola, mas bateu errado o Fagner. A bola bate em cima do jogador do Guarani, sai. Arremesso lateral para o time da casa bater. Vai o Corinthians para a cobrança. O próprio Fagner pegou para fazer a cobrança. Tem jogador do Corinthians já caído, hein? Tem atleta do Timão caído com menos de 1 minuto. 30 segundos de bola rolando na Neoquímica Arena. Do outro lado preocupa porque o árbitro para o jogo. Cássio por lá, Flávio Rodrigues de Souza também, jogo parado, Rafael Pio. E até por isso todo mundo vai conversar, tá me parecendo o Lucas Piton lá pelo lado esquerdo, tanto que o Cássio saiu da área, foi lá na intermediária pelo lado esquerdo, mas parece que já tudo bem com o atleta do Corinthians, que aos poucos vai se levantar. Comecinho de jogo na Neoquímica Arena, 0-0, e Roger, você falava que deve lotar a arena porque o congestionamento é muito grande, e é o que a gente observa, a fila de carros é tão grande quanto aqui dentro. O Corinthians recebendo o Guarani. O Bugrão vai ter que lutar contra um Corinthians pressionado, contra esse estádio que vai estar abarrotado. E a coisa parece que não era tão simples não, Rafael Pio. Departamento médico do Corinthians em campo, jogo parado com 30 segundos de bola rolando. Com 30 segundos de bola rolando, departamento médico já em campo, e agora a maca móvel também já entrando, vai ser retirado de campo o jogador corintiano. Timão momentaneamente vai ficar com 10. 1 minuto e 44 de bola rolando, o futebol vai na CBN Campinas. Você ligado no futebol da CBN. Hoje tem Brasil e Chile, jogo rola às 20 horas e 30 minutos. Vinícius Moura vai dar o recado, a despedida da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, a despedida no Brasil. E quando a bola rolar, nós vamos estar aqui ainda com o jogo do Corinthians contra o Guarani. Mas se tiver gols, se tiver movimentações, através dos dedos mágicos de Elton Grimaldi, timaço técnico da CBN, você vai ouvir tudo o que acontece aqui nos 99.1. Repito, hein? Nós vamos ter 2 jogos para você. A partir das 8h30 vamos acompanhar tudo o que acontece aqui com Guarani e Corinthians e com Brasil e Chile. Despedida do Brasil que a CBN vai acompanhar com Vinícius Moura também. Olha, preocupa. Eu quero saber do Carlão, já estendendo um grande e forte abraço ao nosso querido Carlos Eduardo de Freitas. Se isso dá uma seguradinha no ímpeto inicial do Corinthians, é a favor do Guarani. A gente nunca torce para isso, mas
tecnicamente dá uma esfriada no jogo pro time do Guarani, não, Carlão? Sem dúvida, Roger. Boa noite a você também. É claro que ninguém gosta, né, que um jogador saia por motivos de contusão, de lesão. Mas tecnicamente, claro, se for configurado, se for efetivada a saída do Renato Augusto, o Guarani sai ganhando, porque é o melhor jogador que o Corinthians tem, é o cara que organiza todas as jogadas, tem um faro de gol também. Só que quando a gente fala que o time grande tem estrutura, tem elenco, caso realmente o Renato Augusto saia, vai entrar o Juliano, que não está no mesmo nível do Renato Augusto, mas também é um grande jogador. E a gente já observa, inclusive, o Juliano fazendo o trabalho de aquecimento, Roger. Caso o Renato Augusto não volte para o jogo, o camisa 11 já está ali se preparando, ainda com o colete. 3 minutos e meio, a bola já rolou, o William pegou a bola pelo setor esquerdo do campo, pau nele, Matheus Lud que pega forte, o camisa 10 do Corinthians, é falta. E o primeiro cartão pro jogo é falta para o Corinthians, cartão para Matheus Lud, que falta para o Timão bater na intermediária, perto da risca divisória. E me parece que volta o Renato Augusto, hein, Pio? Tá voltando sim o Renato Augusto, mas mesmo assim o Juliano ainda continua ali no trabalho de aquecimento, observando a situação do jogador corintiano. 4 minutos de bola rolando, placar de 0-0. Se tivermos pênaltis aqui, porque o jogo vai terminar 0-0. Se empatar, ou 1-1 ou 2-2, não tem problema. Se empatar o jogo, teremos pênalti. Lançado, ponta direita, lá vem de novo, Wagner na área, bateu! Bola colocada pra fora! Escanteio para o Corinthians, Rafael Pio. E que velocidade do Corinthians pelo lado direito. O Wagner ganhou na corrida por ali do João Vitor e bateu de perna direita. Bem posicionado, Kozlinski fez a defesa. Escanteio lado direito para o Timão. Primeira aparição de Maurício Kozlinski. Aqui escanteio para a equipe do Corinthians. Vai tomando distância para fazer a cobrança. Renato Augusto, gol da direita. Atenção, vai partir de perna direita. Guarda-chuva aberta aí, Kozlinski. Placar de 0-0, 4:40. Partiu Renato Augusto. Levantou a bola no miolo, tirou a zaga do Bugre, rebote, volta a tentar pegar a bola no campo do break, escapuliu dele, voltou o William, ajeitando atrás, o zagueirão bate forte, mas pra fora, sem direção, linha de fundo, tiro de meta, Rafael Pio. E aí o Kozlinski apenas observou, né? Agora a galera vem junto, a torcida tenta crescer também, porque o Corinthians pressiona, e até por isso Maurício Kozlinski, experiente, pega a bola, vai colocar agora na linha da pequena área, para dar aquela esfriada no ímpeto inicial do time corintiano. CBN, a única emissora de Campinas presente em São Paulo, acompanhando o Guarani na Neoquímica Arena. Um grande abraço para você que chega pelo FM 99.1, você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Se quiser migrar para lá, você vai ouvir e ver a nossa transmissão, pois estamos com imagens ao vivo aqui direto no estádio do Corinthians. E esse sonzão, hein? Naldo Araújo na técnica externa, colocando você dentro do estádio Neoquímica, com o Elton Grimaldi na mesa de som, de Márcio da CBN. Comando do Rafael Pio, que está comigo hoje aqui em São Paulo, levando para você a melhor cobertura das quartas de final do Paulistão. Lateral para a equipe do Guarani, bater pela ponta esquerda, vai Matheus Pereira, tomando distância. Matheus levanta até a presença do Ronald, briga com ele, bate na bola o jogador do Corinthians, na presença do Lucão do break, colocando, expulsando, colocando para fora. A presença do Duqueiroz, a bola colocada e arremesso lateral, vai para a equipe do Guarani, de novo bater. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 6 minutos, primeiro tempo, o placar CBN em São Paulo é este: Guarani 0, Corinthians também 0, central da bola. Eliminatórias da Copa, eliminatórias da Copa lá na Europa, hein? A Itália domina, mas perde chance, sofre o gol da Macedônia no fim. Alô, Itália! Tá fora da Copa em segundo ano seguido. Que momento, hein, Itália? WhatsApp já bombando. Marcelão, um grande abraço. Vamos pro grão. Como se perguntou se o Pio tá de meia em São Paulo, hein? Grande abraço também ao Joilson. Joilson, um grande abraço. Vamos pro grão. Voltar às semifinais do Campeonato Paulista depois de 10 anos. Faça igual todo mundo, mandando mensagem aqui no WhatsApp, 199-9186-9070. Futebol, vamos CBN. Mosquito lançado, ponta direita, Gustavo Silva, bola mais forte do que ele, sai, arremesso lateral para o Guarani bater, lado esquerdo no campo defensivo. 7 minutos passados, etapa primeira de jogo, placar de 0-0, placar que vai levando por enquanto a decisão das quartas de final para os pênaltis, para sabermos quem vai enfrentar possivelmente o São Paulo ou o Palmeiras, né? Se for o Corinthians, quase que certeza que vai ser o São Paulo. Se for
o Guarani, o Palmeiras que fez a melhor campanha. 7 minutos e meio, lateral para o Guarani, toma licença Fagner, ele levanta pelo meio de campo, vem dominando aqui no campo de ataque o Roger Guedes, ele escora, faz a proteção, empurra lateralmente, voltando para Duqueiroz, aqui no setor direito do campo aparecia João Vitor traz a bola para Gil abre essa bola pelo setor esquerdo do campo para Lucas Piton, aparece o William pelo setor esquerdo, tocou para ele, a bola rodada para Roger Guedes, voltou com o William, vai sozinho, ele é perigoso no carrinho, melhor por baixo, tira dali o zagueiro Matheus Ludic, e já traz o Guarani para o campo de ataque. Índio faz o toque lateral para Madison, setor direito do campo, já apareceu no campo de ataque, a bola para Matheus Ludic, linda finta, empurrou a bola no comando para Lucão no break, perde a bola, vai pro solo, pede a falta, o árbitro não marca nada. 8 minutos, 0-0, agora dá-lhe contra-ataque, lá vem o timão do Povo, balha aberta para Gustavo Silva, lá vem o Mosquito, tentou passar, mas fica preso na marcação do Matheus Pereira que tira, Índio pega a sobra, ajeita lateralmente a bola para Ronaldo Alves lá no setor defensivo, toca para Índio, não pode brincar aí não, sai jogando bola curta aqui pelo setor esquerdo do campo para Nicolas Careca, não pode brincar no campo defensivo, bola colocada para fora, lateral para o Guarani, 8h40, placar de 0-0, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 991869070, 991869070, WhatsApp da CBN Campinas, o nosso código de área 19, mande áudio também se você quiser, o Léo Toninho vai interagir com você, vai trazer o seu nome no ar nessa decisão importante que a CBN acompanha, direto de São Paulo, a única emissora de rádio de Campinas, acompanhando o Bugrão, nessa batalha contra o Corinthians, não vai ser fácil, mas ninguém disse que seria, mas o Guarani vai enfrentando o timão aqui de frente a frente, bola recuada para o goleiro Cássio da equipe do Corinthians, abre pelo setor direito do campo, João Vitor faz um passe para Gustavo Mosquito deixou a bola pelo meio de campo, Renato Augusto tenta o passe, vem no desarme o time do Guarani, desarmou com Careca, tocou essa bola pela ponta esquerda, com o Matheus Pereira, levantou a frente, colocando o break, o árbitro para o jogo, marca uma falta, em cima do Nicolas Careca, é falta para a equipe do Guarani bater, Carlão, 9h45, e aí o jogo como começa, Carlão? Do jeito que nós estávamos imaginando, o Corinthians pressionando bastante, o Guarani com as linhas mais retraídas, o Lucão do break fica como o último atacante, como o cara da finalização, o Nicolas Careca vai se movimentar um pouquinho mais, mas gosto da postura do Guarani, com personalidade, e isso é importante para um jogo desse tamanho. Elton Grimaldi marcou 10 minutos, quando aqui tem falta para o Corinthians, não, Roger Guedes pranchou, o árbitro não deu falta, segue o jogo, é bola para a equipe do Guarani, na marca de 10 minutos eu vou para o giro, o tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Em São Paulo, a capital paulista, na zona leste, aqui na Neoquímica, vem Coringão, ponta esquerda, bola rolada na marca da Cal, vai pintar o gol, fura no momento do chute, afasta a zaga do Guarani, na grande chance pela ponta esquerda, quase o timão na rede, hein, Rafael Pio? E que velocidade que desceu o Corinthians agora, né, recebendo lá pelo lado esquerdo, foi descendo por ali o Lucas Piton, a jogada no meio da área, o Ronaldo Alves apareceu rápido, conseguindo tirar o perigo que rondava a área, depois a falta foi marcada ali na intermediária ainda de defesa, mas tudo começou com uma jogada, uma saída, melhor dizendo, errada do Guarani. Aqui São Paulo, Neoquímica Arena, 11 minutos, quartas de final do Campeonato Paulista, CBN marca pra você. Guarani 0. Corinthians Também 0. Central da bola, Léo Tonin. Superliga Masculina de Vôlei, alô Guarizo, mais informações do jogão do Campinas, hein, Guarizo? Fim de jogo pela Superliga Masculina, o Vôlei Renata faz 3-0 em cima do SESI na Vila Leopoldina, em São Paulo. 25-23, 25-14 e 25-23. Na próxima quinta, o segundo jogo no ginásio do Taquaral. Em caso de vitória, o Vôlei Renata avança à semifinal da Superliga. Boa, Guarizão, grande abraço, valeu demais, bom descanso. E agora vamos de YouTube, hein? Marcelo Krahenbull, mandando um grande abraço pra todo mundo, bom trabalho, galera, vai pro grão, hein? Cristiano, boa noite, Carlão, Pio e Roger, grande abraço. Cristiano falando que vai ser 5-0 pro Guarani. Flávio Paradela, abraçaço, tamo junto. Robson, boa transmissão pra todo mundo. youtube.com/CBN Campinas. Guarani e Corinthians.
essa grande audiência da CBN Campinas. Alô, Maurício Vargas, grande Maurício Vargas está acompanhando a gente, jornalista dos bons. Alô, Fran, boa noite, Roger, tô ouvindo, manda um alô pra mim. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Valeu, Fran, obrigado. Doutor Murilo Mazieiro, um grande abraço pra você também. É filho do meu amigo Zé, da Zé Sport, grande Zé. Alô, Murilo, um grande abraço. Tá bombando a CBN aqui em São Paulo. Se manda Bugrão, vem com o Júlio César, levantou na boca do gol. Subiu de cabeça, João Vitor mete pra fora, escanteio. Escanteio para o Bugrão bater aqui na Neoquímica Arena, em Pio. E a tentativa era encontrar o Nicolas Careca, que estava prontinho ali, né? Se ela passa pelo João Vitor, o atacante bugrino faria o primeiro. Escanteio lado direito, Giovanni Augusto se prepara para a cobrança e vai todo mundo para dentro da área do Cássio. Guarani ataca a esquerda do seu rádio como se fosse no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O gol do portão de entrada, vai Giovanni Augusto, partiu, levantou, ela passou da cabeça do Madison, botou o rebote, encheu o pé, Matheus Pereira, sobrou na boca do gol, tira a zaga, o Bandeira tá parando o jogo, marcando impedimento, Daniel Luiz Marques. No chute que deu na segunda bola, o Matheus Pereira encontrou o atleta do Guarani bem à frente, hein, Pio? Era o Lucão do break, né, que estava realmente um pouco à frente. Ele até tenta tirar o corpo, Roger, para essa bola passar por ele e não ser marcada a posição irregular, mas não teve jeito, ela encostou no atacante bugrino, já marcado e já cobrado, desce o Corinthians. youtube.com/CBN Campinas, deixe seu like e deixe seu comentário no chat que daqui a pouco pega fogo. O Léo Torim vai ler todas as movimentações e as perguntas para o Cardão. E tudo isso e muito mais pra você. Aqui, Timão, vem o William, solta a bomba, defendeu Kozlinski, rebote, voltou pelo ponto esquerdo, Roger Guedes vai pra cima, bem na interceptação no zagueirão bugrino, rebote, voltou pra Júlio César, tem que tirar dali, ele sai jogando passe curto pra João Vitor limpa a área, refrigera a pátria, bugrino levanta, toca de cabeça, Giovanni Augusto tentando levantar para o Lucão do break, melhor aqui atrás para Gil. 14,5 de bola rolando na sua WhatsApp, 991869070. Vem Timão, vem pelo meio do Queiroz, tentou o passe, erra o passe, dá de graça a bola para Matheus Pereira, que está jogando passe muito forte também para Nicolas Careca. Tem que ter paciência nessa religação aí para o ataque quando rouba a bola, hein, Carlão? É verdade, aquela coisa que eu falo de personalidade, ter calma, né? É claro que é um jogo muito pesado, a torcida fica em cima, a torcida joga muito, joga junto e às vezes o jogador fica... Segura aí, Timão, roubou, Gustavo Mosquito vai pra área, usou a perna esquerda, rola essa bola, Paulinho bateu pro gol, pegou Kozlinski! Começa a crescer o Timão, começa a aparecer Kozlinski, as chances vão surgindo para o Timão. Pra sorte do Guarani, pega mal Paulinho na meia-lua, hein, Pio? E é sempre naquela saída de bola do Guarani que o Corinthians faz a pressão, né? O Mosquito conseguiu roubar, fez o passe pro Paulinho. E é a típica jogada que o Paulinho gosta, né, Roger? Só que quando ele foi bater de fora da área, ele pegou mal na bola, ela ficou fácil pro Kozlinski fazer a defesa. Alô, Pedro Dorival da Fonseca, um grande abraço. Alô, Pedro Henrique, alô, Pedrinho, alô, Jamil. Galera toda acompanhando a gente. A CBN arrepiando aqui em São Paulo. O jogo tá parado, tá caído aqui, me parece. O Lucão do break. O Lucão tá caindo, tá levando a mão, a perna direita, a canela, mas vai sendo ajudado pelo próprio Paulinho. Tá tudo bem com ele, Rafa? Tá tudo bem. Ele agora se abaixa ali, né? Puxa a pontinha do pé direito, ajeita a meia e tá tudo bem. Lucão que gosta de jogar com as meias um pouco mais baixas, né, Roger Williams? É verdade, bem observado pelo Rafael Pio. O tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. São Paulo, Zona Leste, Itaquera, 16:16, primeiro tempo, o placar é esse aqui, ó. Guarani 0. Corinthians Também 0. Central da bola. Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Segura porque vem Timão. Gustavo Mosquito bateu cruzado. Pegou Kozlinski, tem muita dificuldade. Completando o Pio. Completando o Léo Toninho. Opa, isso mesmo. Se a Itália ficou pelo caminho, Portugal passou da Turquia. 3-1 com gols aí de brasileiros. O WhatsApp segue movimentado, lembrando 19991869070. A Cláudia mandando um boa noite pra todo mundo. Um vai Bugrão. O Marcos Vinícius Vilipê. Vamos responder à imprensa da capital com a força do futebol de Campinas. Vai, Bugre! Um grande abraço a toda a galera que tá participando aqui. O Andrezinho, alô Andrezinho, aquele abraço, hein? Sou o André Luiz. Hoje, Corinthians vai ganhar e vai Corinthians. Corintiano curtindo aqui Rádio CBN. Manda sua mensagem no WhatsApp ou no YouTube. Daqui a pouquinho a gente passa ao vivo. Meu caro Roger Williams. Futebol.
Lateral da ponta esquerda para a equipe do Guarani. Vai tomando licença para fazer a cobrança. O time campeão brasileiro, mas tem pressa demais o ataque do Bugre. Se demora para cobrar do Matheus Pereira. Agora levanta até o Nicolas Careca. Rebote, volta para a Índia. Encheu o pé, bateu na zaga do Corinthians. Volta o rebote para o William. O William tira dali. Da Mari Puxeto, o cabelo do camisa 10. É craque da equipe do Corinthians. Rebote, volta para Ronaldo Alves. Ele triangula para João Vitor. João Vitor, seu companheiro de zaga, já está no campo de ataque. Desce o Guarani. Usa a perna direita, lançou buscando no cano break. Corta a zaga, tira dali. Rebote, voltou para Duqueiroz. Desceu no terreno, acelerou. Lá vem o volante no timão. Ninguém para, ele toca para o William. Sem impedimento, lá vem Timão. Chegou a linha de fundo, fez o break contra a marcação do Madison. Consegue ajeitar a bola para ele, Renato Augusto. Outra finta. De novo com o William lá no esquerdo do campo. Vai sozinho, fintou para lá, para cá. Tem que parar, parou. Bateu pro gol, para fora pela linha de fundo. Nossa, quando esses experientes pegam na bola, fica difícil, hein, Rafael Pires? E aí são duas situações, né? A qualidade na troca de passes se vê entre o William e o próprio Renato Augusto, só que o Guarani foi conseguindo fechar também o espaço, fechando a frente do ataque corintiano. Por isso o William teve que tentar resolver sozinho, trouxe para a perna esquerda e bateu. Só que aí sem ângulo ela subiu e saiu. Só tiro de meta, Kozlinski cobra 0-0. O público melhora demais aqui na Neoquímica Arena, hein, Rafael Pio? Mas sensivelmente, acho que vamos ter os 44 mil, hein? Sensivelmente, né, Roger? A gente observa atrás do gol do Kozlinski praticamente tudo cheio. A nossa frente também praticamente toda lotada a arena. Tem um pequeno espaço aqui ainda na torcida organizada, mas a arena quase tomada. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tocando o break, perde a bola para o Paulinho. A bola já é rolada lateralmente para Renato Augusto. Renato Augusto domina pertinho do grande círculo. Já fez a puxeta, já serve a marcação do Madison. Vem lá pelo setor esquerdo do campo. Outra finta. Abre a bola com o William. William faz a inversão do jogo total pelo setor direito do campo. Vem para o domínio. Fagner. 32 anos e muitos anos de Corinthians. Esse entrega pela direita para Gustavo Mosquito. Bola muito forte. Foi só elogiada. É aquela secadinha básica. E ela foi para fora. Lateral para o time de Campinas bater. 19:40. Futebol, primeiro tempo. Carlão, o povo campineiro alviverde quer te ouvir, Carlão. 0-0. É, 0-0, Roger. O Corinthians pressiona, o que é natural, principalmente quando a bola cai com esses jogadores diferentes, com o William, com o Renato Augusto, mas o Guarani até aqui vai conseguindo domar a pressão. O que a gente questiona um pouquinho é que o Bugre tem que ficar um pouco mais com a bola. Rouba pela ponta esquerda, Timão pediu falta, ele não deu de calcanhar, a bola para Giovanni Augusto, chegou, devolveu pro Nicolas Careca, ele pediu pênalti. O árbitro manda seguir. Nicolas roubou a bola, derrubou o Fagner, o árbitro não deu a falta. Na sequência, Nicolas deu de calcanhar, Giovanni Augusto devolveu para ele. Quando devolveu, o Nicolas pediu um possível pênalti na área, o árbitro também não deu. Chegada boa do Guarani pela ponta esquerda, Pio. É, o Careca tá dizendo que essa bola teria tocado no braço do Gil, né? Que chegou na cobertura, o árbitro nada deu. Mas aí ficou aquela confusão, aquela discussão lá dentro da área. De qualquer forma, a bola é a favor do Corinthians no sistema defensivo. O cara não se perdoe cortar, é que nós estamos com o som local aqui acontece a coisa um pouco antes, como eu costumo dizer, o gol sai antes da CBN, não é à toa, porque pela televisão há um delay de 4, 5, às vezes 10 segundos, então se você quer ouvir o gol primeiro aqui da decisão das quartas, coloca nos 99.1 e por vezes eu acabo cortando o nosso comentarista, pois não, Carlão? Fica tranquilo, Roger, fica à vontade, você está aí, você tem a prioridade. O Guarani, ele precisa, quando estiver com a bola, ter a personalidade de ficar o maior tempo possível com ela, tentar finalizar a jogada, ter a coragem de encarar o Corinthians, porque se ficar dando muito espaço, o Corinthians tem muita qualidade, mas até aqui gosto da presença do Guarani no gramado de Itaquera, sofrendo pressão, mas conseguindo administrar. Renato Augusto solta essa bola, vindo com o William aqui no grande círculo, ele encara a marcação do Giovanni Augusto, já solta essa bola, botou lá pelo outro lado, lá vem Timão, bola na boca do gol, atenção, lado esquerdo, Pitão rolou, vai pintar o primeiro gol, o tiro, tira a vaga do Bugre em cima da risca, vem Paulinho na sobra, ajeita a bola, que blitz, tira de novo por lá, ajudando o Giovanni Augusto, uma falta pra cima dele. Impressionante, o Timão chegou chegando, quase o primeiro gol na arena, hein, Rafael Pio? E é porque o Roger Guedes não chegou batendo forte, né? Porque se ele chapa essa bola, um abraço. Seria o primeiro gol do Corinthians na jogada toda que surgiu lá do lado esquerdo. Roger
o Renato Augusto também, o William, ela sobra pro Roger Guedes. Ele bateu fraquinho, ela explodiu no sistema defensivo, depois na cobertura o Giovanni Augusto recebeu a falta, quase o primeiro do Corinthians. Este Duqueiroz é um volante barra meia, ele tem foguete nos pés. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca. 22,5, etapa primeira de jogo, já passamos a metade do primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. O placar CBN Campinas é este: Guarani 0, Corinthians também 0. Central da bola. E aí você chamou, viu, Roger? Aqui na CBN, meus amigos, o gol sai muito, mas muito antes do que a concorrência, meus amigos. E eu tô bombando, hein? César lançado, vem pra área, sai da marcação do Gil, rola essa bola, Nicolas Careca vai pra infiltração, corre demais, a bola escapa nos seus pés, Cássio faz a defesa, Pio. Colocou muito à frente o Nicolas Careca, porque se ele consegue dar aquela dominadinha, aquela matadinha, ele entraria na grande área sozinho, mas nessa adiantada o Cássio foi mais esperto e fez a defesa. Central da bola. Alô, YouTube, eu quero a sua mensagem. Um abraço mais uma vez ao Robson, Elizabeth Vital, boa noite, com uma boa palmeirense. Segura, porque o William desce pelo Coringão, ponta esquerda, atenção, ajeitou pra trás, a bola bate na zaga do Bugri, vai pra fora, escanteio pro Corinthians. Fechando, Léo. É, jogo bom é assim, Roger. Realmente você tem prioridade. Um abração a Elizabeth Palmeirense torcendo para o Bugrão. Marilda, Esportes na Web, Graziele. Daqui a pouquinho tem mais, Roger. Futebol Globo CBN. Escanteio para a equipe do Corinthians, Kozlinski preocupado, pressão do Corinthians, 23 minutos 0-0, uma pressão tremenda, o caldeirão tá fervendo aqui na Neoquímica Arena, quartas de final, valendo vaga na semifinal do mais importante campeonato do Brasil, que é o Campeonato Paulista. Rolada essa bola, vem até o Renato Augusto, atenção, ajeitou com o William, perna direita, levantou no segundo pau, Kozlinski sai, dá um tapa nela providencial. Metendo essa bola pra fora, escanteio e cai de mau jeito o goleirão do Bugre, Pio. Até porque para não se chocar com o atacante corintiano, ele precisou subir meio torto na bola, né? Ele conseguiu dar um soco nela, fazer a defesa, jogar ali para escanteio, mas realmente ficou sentindo Kozlinski. O árbitro conversa com ele, vai se levantando agora o goleirão do Bugre. O Corinthians tem escanteio pelo lado direito. Alô, Gerri Paviotti, grande Gerri, um grande abraço, obrigado pra você. Pela sua audiência, que é uma honra, hein, Gerri? Sou seu fã. 24 minutos e 44 segundos, etapa primeira de jogo. Aqui escanteio. Renato Augusto toma licença da direita para a esquerda, gol da direita. Kozlinski preocupado. Bola aberta, segundo pau, subiu, giro de cabeça, tocou. Kozlinski faz a defesa. E os números de ataque do Corinthians só aumentam, Rafael Pio. Só aumenta, e o número de defesas do Kozlinski também, porque é impressionante como se posiciona bem o goleiro do Guarani, né, Roger? Sempre seguro e sempre bem posicionado, não deu rebote. Bola recuada para ele, Kozlinski agora de perna direita, quebra para o câmera ataque, tentando levantar o Bugrão, tentando sair da pressão aqui atrás, sobe de cabeça do Queiroz, ajeitando essa bola, passa por todo mundo, vai cair aqui atrás com o Fagner, começando o jogo para a equipe do Corinthians. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, em 99.1, no portal cbncampinas.com.br, no YouTube CBN Campinas. Eu giro o placar para você, o placar é este: Guarani 0, Corinthians também 0. Central da bola. Mais uma vez, youtube.com/CBN Campinas. A Grazi, vai Timão, Viviane, vai Guarani. Tá bacana essa disputa. Manda pra cá sua mensagem. Galera mandando aqui um grande abraço ao Ricardo, a Deise, ao William. Todo mundo participando no WhatsApp também, hein? 199-9186-9070. Aqui o som e o golaço que daqui a pouco sai. Chega primeiro, 99.1, bombando, viu, Roger? Futebol Globo CBN. 26, sai pro jogo. Gil empurra essa bola curtinha para a presença do camisa número 15. Eterno camisa 15 do Timão, Paulinho toca essa bola para João Vitor, devolve para Gil, troca passes, do Corinthians no campo defensivo. Vitor Pereira tá em pé, tá com uniforme preto dos pés à cabeça. Eu vejo aqui Daniel Paulista com uma calça de sarja meio verde, com a sua indefectível gola polo azul, aquela gola polo da comissão técnica do Guarani Futebol Clube. Os técnicos de pé conversando com seus elencos. Roger, pois não. Calça sarja, o que seria, por favor? É um padrão de calça top. Que maravilha. É padrão Carlão de Freitas. É aquela que você tem inúmeras no seu guarda-roupa. É, o Carlão é alfaiataria.
Carlão não compra em loja, não. Ele manda fazer. De moda o Roger entende, hein? De moda esse cara é É craque. outra história. 27 de bola rolando, vamos falar de coisa séria, Carlão. E o jogo movimentadíssimo, Timão passando perto de abrir o marcador. Pode ser agora. Roger Guedes recebe de William, já tocou essa bola para Lucas Piton na grande área. Uma finta, outra, devolve para Roger Guedes, abriu o William. Atenção na frente pro gol, bateu, defendeu, Kozinski, voltou, rebote, é gol! Não tá valendo o gol de Paulinho. Marcelo Carvalho, Vangácia marca o impedimento. No que solta Kozlinski no chutaço de William. Paulinho estava à frente, Rafael Pio. E ele nem reclama, né, Roger? Porque sabia realmente que estava em posição irregular na batida do William, tentando tirar do goleiro Kozlinski. Foi muito bem o goleirão do Guarani, fez a defesa de mão esquerda, só que ela sobrou para o Paulinho, um pouco adiantado, jogou para o gol, canto direito, a jogada irregular foi apontada, segue 0-0, mas a pressão continua. E aí, Carlão, eu falava da pressão, mais um número de ataque para o Corinthians, 0-0 aqui, Carlão. A pressão é intensa, a pressão é grande, o Guarani vai resistindo, quase que não resistiu, mas foi bem aí a arbitragem, confirmando aí a irregularidade, mas é uma pressão enorme, por isso que quando o Guarani quando estiver com a posse de bola, tem que ficar com a bola, tem que tentar aí ter a personalidade para encarar, não recuar tanto. A gente já percebe o Rodrigo Andrade no aquecimento, alguma alteração com certeza vai ser feita, mas a pressão é intensa, por isso o Guarani tentar adiantar ao máximo essa marcação e quando estiver com a bola, encarar, ter coragem, porque senão o Corinthians pode marcar a qualquer momento. O Guarani já vai mexer, hein? Já vai mexer o Guarani, alteração no Bugri. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Matheus Ludic com a camisa 2 deixa o gramado, vem para o jogo Rodrigo Andrade com a 32. Rodrigo Andrade, 32, está em campo. Matheus Ludic com a 2 foi embora. Ou sentiu a pressão lá pelo lado esquerdo de ataque do Corinthians, ou sentiu alguma coisa realmente, né? Ele já tinha cartão amarelo também, né? Então pode ser as três coisas juntas. Pode ser uma, podem ser duas ou podem ser três coisas juntas. Daqui a pouco o Carlão responde aqui, o rebote voltou pro Corinthians, voltou pro Guarani. Atenção, Matson pro gol, pra trave! Voltou o rebote, Giovanni Augusto, vai pintar o gol, tocou essa bola, ponta direita, Júlio César. Paulinho chega pra tirar. O Timão não pegou o rebote, quem pegou foi Matson, ele soltou um tirambaço, mete na trave, calando a Neoquímica Arena, Rafael Pio. Mas que pancada do volante Bugrino, a batida, o travessão tá balançando até agora, olha o Rodrigo Andrade aí. Na grande área ele tenta dominar, rebote, volta indo pela direita, levantou lá pela ponta pro meio, o Júlio César, a zaga tira e na sequência Júlio César se encontra com o jogador do Corinthians, é falta de ataque, jogador do Corinthians caído, mas que patada do Matson, quase um golaço do Bugre aqui na arena, já deu uma esfriada na Neoquímica Arena, hein? E você foi perfeito quando disse calando a Neoquímica Arena, porque deu para ouvir o barulho da bola batendo no travessão. Tão grande foi o silêncio do torcedor corintiano que agora tenta retomar. Mas o Guarani engatou duas em sequência, hein, Roger? Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca. Meia hora de futebol, etapa, primeiro de jogo, depois dessa bola na trave do Madison. O jogo pega fogo aqui nas quartas de final, a CBN confirma para você. Guarani 0. Corinthians Também 0. Central da bola. Lembrando que depois do jogo do Guarani tem a seleção brasileira, encara a equipe do Chile, claro, com transmissão da Rádio CBN. Você já sabe que aqui você não perde nada, em youtube.com/CBN Campinas. Olha, um beijo pra todo mundo que tá mandando mensagem. Olha o Wilson Oliveira. Vamos, bora que bora animar. Vai Corinthians, é isso. Manda pra cá essa mensagem. O José participando também. A Lara, o Tando, todo mundo aqui curtindo com a gente. Também tem o nosso WhatsApp, 19991869070. Manda pra cá sua mensagem. Primeiro tempo, tem muita coisa pra rolar e a decisão só tá no comecinho, viu, Roger Williams? Futebol Globo CBN, CBN Campinas ao vivo, a única emissora de Campinas presente em São Paulo, acompanhando o Bugre nesta disputa pela semifinal do Paulista. Chamou, falou. E o William, ele tá sentindo, viu? Em um determinado momento, o Gil até chegou perto dele, olhou pro banco, ergueu os braços, perguntou pro William se tava tudo bem.
ele fez um sinal de mais ou menos, segue em campo o jogador corintiano, mas tá sentindo. Roger Guedes recebe de William, vai pra linha de fundo, chega cortando a zaga do Bugre, mas quase vira uma assistência, vai pra grande área, Mosquito, sai da área, faz o break, atenção, 2 a marcado, é Giovanni Augusto, Renato Augusto pra cima dele, bota pra fora, Nicolas Careca ajuda no setor defensivo do Bugre, bola e arremesso lateral que Fagner vai bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50 mais. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Fagner cobra arremesso lateral na grande área, Paulinho por lá, a zaga tirou, afastou Ronaldo Alves, rebote, volta, Careca tá por lá ajudando, perna esquerda na bola, mete pra fora, arremesso lateral para o Corinthians de novo, Fagner toma distância. Aliás, o que tá ajudando lá atrás o Nicolas Careca, parece um zagueiro com essa carecona lustrada, vai Fagner para a cobrança, levanta primeiro pau, subiu de cabeça, mete pra fora, Índio. Rodrigo Andrade, quem sobe por último, mete pra fora, escanteio, não sei se ele errou ou se foi o excesso de prudência. A verdade é que tem escanteio, timão aqui, Pio. E teve também o jogador do Corinthians chegando nas costas, me pareceu do Queiroz, nas costas, o Rodrigo Andrade, e aí ele dá uma desequilibrada no jogador bugrino, que acerta a cabeça, mas joga para escanteio. Escanteio, lá vem ela, bola aberta, tocou Gil, à esquerda do gol. Bandeira tinha parado o jogo, marcado alguma coisa, talvez uma falta. Eu vejo o Nicolas ajeitando ali a chuteira. Pode ser que ele tenha sido empurrado no momento da disputa de cabeça na cobrança do escanteio. E de qualquer forma, de novo o Gil aparecia para o cabeceio, né? É uma jogada muito forte do zagueiro corintiano. Ele marcou um tiro de meta, viu, Roger? Essa bola fez aquela famosa parábola, né? A curva da banana e passou por fora do gol, por isso, tiro de meta. Transmitir o jogo em loco tem as suas desvantagens, né? Pois pela televisão nós já víamos rapidinho essa curva, o que da nossa cabine, que aliás fica muito alta aqui no estádio do Corinthians, a gente não teve essa impressão. 34 de bola rolando, primeiro tempo 0-0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Daqui a pouco tem Brasil e Chile. A CBN Brasil vai acompanhar com Vinícius Moura a despedida da seleção brasileira do Brasil antes da Copa do Mundo. E nós vamos acompanhar praticamente 2 jogos ao mesmo tempo, tudo que acontece aqui na Neoquímica Arena. E também, se tivermos gols, Vinícius Moura vai trazer o gol para você. Vem Bugrão, Júlio César lançado, ponta esquerda, ele faz o break, abriu com o Giovanni Augusto, arredondou para Índio. Índio toca essa bola lateralmente para o Rodrigo Andrade, faz a inversão, metendo essa bola lá pelo setor direito do campo para Madison. Madison, esse sim ficou como se fosse o lateral direito do Guarani, devolve a bola para Rodrigo Andrade, chega cortando o seu marcador, Lucas Piton chega metendo para fora, lateral, ponta direita para bater o time de Campinas. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 35, primeiro tempo, Neoquímica Arena, o placar CBN é esse: Guarani 0, Corinthians também 0, central da bola. WhatsApp bombando também, viu, Roger? 19991869070. Alô, Humberto, o maior goleiro desse Brasil. Ele é goleiro barra zagueiro, ele é multiuso. Humberto Tonin, é meu xará, hein? Meu parente, digamos assim. Um abração pra todo mundo, mas ele, né, tá torcendo pros dois perderem. Fica um pouco complicado, senão a gente nunca sai daqui, viu, Humberto? Um abraço pra toda a galera aí do youtube.com/CBN Campinas. O Marcos Santos falando que vai ser 3-0. O Gomes, um vai Corinthians. José mandando um grande abraço pra todo mundo. Cristiano na área também. Meus amigos, valeu demais. É isso, youtube.com/CBN Campinas. Futebol do CBN. Gustavo Mosquito derrubado por Matheus Pereira. Falta, Corinthians, vem levantamento aí, Rafael Pio. É o lateral esquerdo, né, Bugrino, que parou o ataque corintiano. Chegou ali, fez a pressão e a falta foi marcada. O Renato Augusto está chegando, se posicionando para a cobrança. Tem o Piton por ali e a grande área movimentada. Grande área movimentada, Matheus. Aliás, o Maurício Kozlinski está preocupado. Atenção, vai para a cobrança, Renato Augusto. Piton também, um olha para o outro que olha para um. Flávio de Souza, árbitro da FIFA. Ele que é de Ubatuba, São Paulo, em 41 anos, representante comercial, vai autorizar a cobrança.
2 a barreira agora armada de última hora pelo Kozlinski. Falta para o Timão bater. Você ligado na CBN. O gol sai antes da CBN Campinas. Atenção, vai para a cobrança. Renato Augusto parte, levanta segundo pau. Índio subiu para afastar dali. O recorte cai para a equipe do Corinthians, para Duqueiroz. Já o comentário do Carlão. Eu quero saber do jogo. Duqueiroz empurra aqui atrás, o último homem a Fagner. Aperta na marcação, Júlio César, ele triangula. Abre com tranquilidade para Renato Augusto. Já solta no comando de ataque. A bola sobrou com Paulinho, espirrada na entrada da área. Corta ali, tira. Índio afasta o 23 do Bugre. Bicão para cima. De cabeça vem o João Vitor. Arredondando a bola lá pelo setor esquerdo do campo. Boa presença no Timão. Tem a opção do contra-golpe. Tem atleta do Guarani caído, hein? Tem atleta do Bugrão caído, o Timão não quer nem saber. Parte para o contra-ataque do Queiroz. Abre essa bola lá pelo outro lado, Piton voltou com Queiroz. Já se levanta agora, era o Lucão do break. Voltou o rebote, a bola batida de longe. O desvio vai para fora no chute do Renato Augusto. Escanteio. Escanteio do Timão. Incendeia a Neoquímica Arena, hein, Pio? E agora o Lucão do break, que estava caído no ataque bugrino, volta correndo para ajudar na defesa. Ela desviou no Nicolas Careca, foi para a linha de fundo, escanteio ao lado esquerdo. Renato Augusto cobra. Renato Augusto para a cobrança de lá para cá, gol da direita. CBN arrebentando no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, deixa o seu like. Você que está nos acompanhando aí, um abraço para você, um beijão para você, valeu. Aqui direto na cabine da CBN, desde a zona leste de São Paulo. Uma demora para cobrar o escanteio. Que o árbitro está aqui chamando a atenção do técnico Vitor Pereira e vai chamar a atenção do Daniel Paulista também, viu? Vai chamar a atenção dos dois treinadores. Aliás, agora há pouco eu estava observando, Roger, que o Vitor Pereira, acho que é a mania de treinador português, né? Porque o Abel Ferreira tem aquela história de ficar de cócoras. E o Vitor Pereira agora há pouco também estava fazendo as anotações de cócoras. Depois da chamada de atenção, ele vai autorizar o escanteio. Na marca de 38, autoriza Renato Augusto, vai para a cobrança. De lá para cá, atenção, Maurício Kozlinski, abre o guarda-chuva aí, garoto. Lá vem ela, partiu fechado, Kozlinski saiu, o zagueiro subiu antes dele. Faltou comunicação, tanto que ambos se chocam. Ambos se chocam. E parece Madison. Caído também Kozlinski. Até se o Carlão puder ajudar a gente, porque aqui a distância, até porque o Kozlinski está encobrindo o jogador bugrino, né? Que levou a pior, inclusive. Faltou comunicação, o goleiro sairia, mas o zagueiro foi junto com ele, o Madison. Vai se levantando, tudo bem com ambos, hein, Pio? Tudo bem com ambos. Lá pelo lado esquerdo, segue o ataque do Corinthians. De novo, Renato Augusto vai jogar na área. Renato Augusto, perna direita, lá vem ela, viajou. Paulinho por lá, tira a zaga do Bugre, afasta o perigo. Mas o rebote volta, não consigo chamar o Carlão. O jogo é muito bom aqui, o jogo é demais. O jogo é de quartas de final. É mais um encontro, é a primeira vez que o Guarani joga na Neoquímica Arena. Bola com Fagner, recebeu de Paulinho. Levanta essa bola, segundo pau, subiu lá do outro lado para afastar João Vitor. Se a bola foi para fora, é arremesso lateral para a equipe do Corinthians. O árbitro vai dar a falta. Márcio empurra lá pela ponta esquerda, jogador de ataque, Roger Guedes, falta para o Timão. E aí, Carlão, e o jogo na reta final? O Corinthians agora volta a pressionar. O Guarani, depois da bola na trave, conseguiu conter um pouco o ímpeto do time corintiano. A própria torcida abaixou um pouco aquela pressão, aquele volume, né? Mas agora, nos últimos minutos, o Corinthians retoma essa pressão. O Guarani tem que tomar cuidado, muita atenção nas bolas aéreas e tentar um espaço para o contragolpe. Jogo parado, falta para o Corinthians bater lá pela ponta esquerda. Os dois estão conversando, os dois jogadores que vão bater estão conversando uma tática ali de cobrança. Eu vejo o William por lá, eu vejo o Renato Augusto também. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Alô, Alexandre Araújo, alô, Nê, prefeito de Aguaí, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Tá nos acompanhando pelo YouTube. E que imagem bonita, hein? O Nê tá lá acompanhando na sua Smart TV, colocou o YouTube na TV e tá deixando lá rolar solto na sala, em sua casa, em Aguaí. Um grande abraço, valeu, Nê. 41 aqui, falta pro Timão. Renato Augusto levantou, Kozlinski de novo. Vai tirando como pode o goleiro do Bugre, hein, Rafael Pio? É aquela história, eu não voto no intervalo, mas pra mim, por enquanto, Kozlinski, o nome do jogo vai salvando o Guarani. Impressionante como joga o goleirão do Bugre. Última vitória do Guarani em São Paulo contra o Corinthians foi em 30 de setembro de 2001. Guarani 3, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro, hein?
Faz tempo, 11 anos que o Guarani não ganha do Corinthians jogando em São Paulo. A Neoquímica nunca jogou. Quem sabe, hein? Quem sabe? 41. Lateral Corinthians bate ponta direita. Roger Guedes vai tomando licença para fazer a cobrança. Placar de 0-0 aqui. Já o giro para você. youtube.com/CBN Campinas. Muita gente participando. O chat tá bombando. 991869070. O WhatsApp que mais toca em Campinas. 991869070. Léo Tonin tá fritando seus miolos. Não tá dando conta do WhatsApp da CBN. Eu gosto assim. Aqui é escanteio pro Timão. Escanteio para o Corinthians. Renato Augusto, mãos na cintura. Preocupado com Kozlinski. Mas ele tá agachado, me parece sentindo alguma coisa. O árbitro vai lá conferir, hein, Pio? Vai lá conversar com ele. Muitas quedas do goleiro Bugrino, né? E na jogada anterior, inclusive, foi mais uma que ele caiu estranhamente. Aí conseguiu se levantar, mas a conversa acontece ali na área. Agora sim, vai vir autorização para cobrança. Vai ter autorização. Eu vejo o Marcelo Vangassi conversando com o camisa 8 do Corinthians, Renato Augusto. Impede que ele cobre antes que o árbitro dê autorização. O árbitro conversa demais. Vai irando, inclusive, a torcida corintiana aqui na Neoquímica Arena. Renato Augusto, perna direita, parte, levanta. Na cabeça do zagueiro, toque a gol! Gil! Gil marca para o Timão. Corinthians. Na marca de 43. Etapa primeira. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O ditado é antigo, mas é muito presente para o jogo de hoje. Insiste demais o Corinthians. É bola parada, é levantamento, é chute de longe. Kozlinski pega daqui e pega dali. Dessa aqui, Renato Augusto levanta na medida para o zagueiro. Gil toca, o goleiro nem se mexe. Ela vai morrer no fundo do gol do Bugri. Corinthians. Para a explosão da massa corintiana. Corinthians 1. Guarani nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. Detalhe que foi a terceira que o Gil acertou o cabeceio, né? Na primeira, ela foi para fora. Na segunda, o Kozlinski fez a defesa. Na terceira, aí não teve jeito, né? Ele veio da entrada da grande área, se projetando em direção à bola, fez o desvio, nem precisou subir tanto. Canto direito do Maurício Kozlinski, que até foi nela, mas não conseguiria chegar, ela foi morrer no fundo das redes. Gil abre o marcador da Neoquímica Arena. 1-0, Corinthians está na frente. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Pontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. William coloca essa bola para fora. Tem atleta do Corinthians caído. Aqui no campo defensivo, me parece que Renato Augusto, hein? No grande círculo, está sentindo demais. Jogadores do Corinthians já no aquecimento. O árbitro vai parar o jogo. Tô vendo o Fagner ali em cima do Renato Augusto. Jogo parado, teve um cartão amarelo para alguém ali, só vi o cartão correr. Eu tava olhando pro Renato Augusto, eu só vi o cartão baixar. Daqui a pouco o Pio confirma. Daqui a pouquinho a gente confirma. O certo que já é a segunda vez também que cai, né? O jogador corintiano ali na grande lua do meio campo. Vai se levantando agora o Renato Augusto. E o quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, aponta 4 minutos. Vamos até 49. Alô, Zé Luiz em Americano. Obrigado pelo carinho, meu amigo. 49 nós vamos ter de acréscimos, mais 4, portanto. Pois não. Na verdade, assim, não precisaria nem ter esperado para confirmar, porque se tem 11 do Guarani em campo, 90% de chance de ser o Rodrigo Andrade, o dono do cartão amarelo. Porque impressionante como bate o Rodrigo Andrade, né? Cartão amarelo para ele, o 32 do Guarani. 46, etapa para a primeira de jogo, placar de 1-0 para o Corinthians. Carlão, e o jogo? Aquela pressão intensa do Corinthians. O Guarani não conseguia ficar com a bola, não conseguia o contragolpe. O Corinthians ia sufocando, e aí numa bola parada em cima do zagueiro João Vitor, o Gil foi lá
lá e conseguiu o cabeceio. O Rodrigo Andrade tomou o cartão com correção. Ele chegou para machucar o Renato. Olha o Coringão! Atenção, bola sobrou, Paulinho bateu na trave! Bola na trave de Paulinho, quase o Corinthians da rede. E bate volta para o Corinthians mais uma vez. Renato Augusto rolou pela ponta esquerda, devolve pelo meio. Índio tira no carrinho. Que blitz, que blitz. O Corinthians amassa o Bugre em São Paulo. Impressiona demais a saída de bola do Guarani, né? Seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Nesse momento o Guarani ficando meio sonso, ficando meio todo, porque o Corinthians vem de todas as formas e de todos os lados. Ficou caído o jogador bugrino, agora vai se levantando, tem arremesso lateral o Corinthians. Nós vamos até 49 aqui, Carlão, completando o seu comentário. O jogo é eletrizante, Carlão. O jogo é eletrizante, o Corinthians impõe um ritmo muito forte, vai amassando o Guarani, como você disse. O Guarani não consegue sair, não consegue adiantar as suas linhas, tem que ter muita atenção, muita coragem também para encarar, mas é difícil, né? É muito jogador de qualidade, né? Se o Renato Augusto está cambaleando, tem Paulinho, tem William, daqui a pouco tem Juliano, é muito complicado, por isso o Guarani tem que ter muita força, principalmente quando estiver com a posse de bola. 47-40, Carlão falando para essa grande massa que nos dá uma audiência maravilhosa no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. CBN Campinas, única emissora de rádio de Campinas, presente em São Paulo, acompanhando o Guarani. Nós que acompanhamos a Ponte Preta na estreia no Allianz, nós que estivemos aqui nesse mesmo estádio acompanhando o Corinthians e Ponte Preta, nós que estivemos em todos os jogos no Moisés Lucarelli, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas esse ano. Estamos aqui para fazer a diferença nesse novo momento do esporte da CBN Campinas. Obrigado pelo seu carinho. 1-0 para o Corinthians, gol de Tio aos 43, 48, lateral para a equipe do Guarani, tiro de meta, digo. Vai Kozlinski para a cobrança. Goleiro inteiro de amarelo. Guarani com camisas verdes, calções brancos, meias verdes. O Corinthians com calções pretos, meias e camisas brancas. O goleiro Cássio está com o uniforme da cor laranja. Bola em disputa aqui no setor defensivo. João Vitor de cabeça toca. Vem Índio, ganha por cima. Tenta abrir pelo setor esquerdo do campo na sequência. Apesar de ter ficado pé da vida, o João Vitor fez a falta para cima do Nicolas Careca. É falta, Bugrão, ponta esquerda. Quem sabe o último lance do jogo no primeiro tempo, hein? Rafael Pio. Nicolas Careca protegeu. Olha a cobrança rapidinha. Ele mandou voltar. Foi inteligente o Giovanni Augusto tentando com o Júlio César ali pelo lado esquerdo, mas o juizão disse: é só no apito. Rapaz, hein? Portugal avançando. Itália eliminada pela Macedônia do Norte, está fora da Copa do Mundo. Que é isso? Que horror! Que beleza, hein, Itália? Mamma mia, velho! Ah, porca miséria! 49-20, cobrada a falta, afasta a zaga do Timão! E é fim de jogo no primeiro tempo! Flávio de Souza bate no meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. Guarani 0. Corinthians 1. Roger Williams. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. 7h52, Central da Bola no ar, pra gente vai repercutir um pouquinho sobre esse primeiro tempo de até agora. Corinthians 1, Guarani 0, a gente acompanhando, a audiência bombando. Galera do YouTube, valeu demais. Você que tá nos 99.1, muito obrigado também pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente passa mensagens do YouTube e do WhatsApp também. Alô, Rafa Pio, você que tá aí vendo tudo e muito mais agora com o seu novo óculos, todo estilosão. Jogadores descendo do gramado, foram rápido, deram uma segura. Olha ali, que lindezas. Roger, que topete, hein? Parabéns, viu, Roger? Rafael Ângelo, e aí? Galera descendo, jogadores descendo aí pro intervalo de forma rápida. O que você sentiu nessa saída do jogo do primeiro tempo? Não, rapidamente, viu, Léo? Rapidamente, jogadores do Corinthians desceram. Do Guarani um pouquinho mais lentos, né? A gente observa Giovanni Augusto conversando com o Matheus Pereira, tem um bate-papo muito grande ainda por ali, mas os jogadores do Corinthians, principalmente, muito rapidamente já foram pro vestiário nesse intervalo de jogo em que o Corinthians bateu e conseguiu furar a zaga do Guarani, que vinha tão bem. 1-0 pro Timão nesse intervalo de jogo aqui na Neoquímica Arena. Boa, Rafa Pio, boa, Roger Williams, boa, Naldão, tá com frio, hein, já colocou até blusa, que isso, hein, Naldo, segura, hein, Naldo? Louco! Colocou blusa, pelo amor de Deus, que é isso, o ar-condicionado? E o topete, não, nem tem, Léo. Não vou falar
Não, tem, mas tá levinho. Ah, dá pra pousar um avião agora, aí, mas tem uma agora blusa que o aí, né? topete dos dois se parece. Olha lá, que topete, meu amigo. Olha que beleza. Ei, meu Deus, não tá igual eu. Cabelo de boneca velha aqui, ó. Tá cabelo de boneca velha esse. Tô careca. Já coração igual diria o outro. É isso, intervalo de jogo, Guarani perdendo aí por 1-0. Você que tá no YouTube, valeu, ó. Carlão aqui do meu lado, já ele comenta um pouquinho mais sobre esse primeiro tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua mensagem. Manda pra cá sua mensagem, já tem o WhatsApp também, hein? O Pedrão aqui tá do lado, o Luizão mandando N mensagem. Já me ligou várias vezes, mandando aqui um abraço para o Pedrão. Pedrão, não consigo te atender, mas fica aí o meu abraço. Continua mandando sua mensagem, hein? O Marcos Vinícius aqui da Vila IP, hein? Tem que tomar gol de cabeça em todo jogo, impressionante. É o que a gente vinha comentando aqui também, viu? Viu, Marcão? Grande abraço a toda a galera que tá mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Aqui, o Cristiano de Sumaré, ele falou, como prometido, receba o gol. Torcedor aí do Corinthians mandando mensagem, todo mundo curtindo com a gente. Agora são 7 horas e 55 minutos. Vamos ver pro Carlão, quem foi o craque desse primeiro tempo? O craque do jogo! Ai, craque do jogo, Carlão, pra você, quem fez a diferença? O Corinthians jogou mais, né? Teve mais posse de bola, teve a intensidade, mas como nós estamos prestando esse serviço para o torcedor do Guarani, Maurício Kozlinski pegou muito. Aliás, foi o melhor. Foi o melhor. Mesmo Segura contando também, os né? 22 jogadores, o Corinthians martelou demais, né? O Kozlinski transmitindo segurança, passando essa tranquilidade para o sistema defensivo, mas é que a diferença técnica, o Guarani tem condições de buscar o empate e tal, mas é muito craque, né? Se o William tá mal, o Renato Augusto vai lá e resolve. Se o Roger Guedes Tem plano tá mal... B, C, D. Por exemplo, no início do jogo, o Renato Augusto sentiu o joelho. Quem estava no aquecimento? O Juliano, que não está no mesmo nível do Renato, mas é bom jogador de seleção brasileira. Então é muita qualidade. E o Guarani faltou um pouquinho de audácia quando ficou com a posse de bola, né? Porque permitiu muito o Corinthians afogar o Guarani no campo defensivo, praticamente dentro da sua área. E aí é difícil resistir. Jogando fora de casa ainda. Pra você que tá no YouTube, a gente tá ao vivo com imagens, meus amigos. Aqui atrás, ó, Rafael Ângelo Pio, também tem Roger Williams, Naldão lá no fundo. Todo mundo ao vivaço na Neoquímica Arena, você sabe. Aqui na CBN o gol sai primeiro. E a gente tá lá, viu? A gente tá lá representando o futebol de Campinas e, claro, representando essa noite o Guarani. Vale vaga pra próxima fase, quartas de final da competição. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai pra um giro de intervalo. A gente volta com placares, mais informações e Carlão analisando o que esperar deste segundo tempo de até agora. Corinthians 1, Guarani 0. Futebol CBN, aqui tem jogo! Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. E olha só quem vem pro jogo. Lona de polietileno Rexon. Essa é craque, viu? Joga bem em qualquer posição. Disponível nas versões de 100, 150 e 200 micras, onde cada modelo é específico e oferece espessuras diferentes para cada necessidade. E a tecnologia é show de bola, com proteção UV e alta resistência à chuva. Perfeita para cobrir piscinas, barraca de camping e cargas de caminhão. Acerte na escalação. Lona Rexon. Faça bem feito. Faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Águas em Campinas.
Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+, um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+, aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740, 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize, Crefito 274851-F. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Guarani e Corinthians. Central da Bola. Pô, Central da Bola, 8 horas em pontaço, hein, meus amigos? É isso mesmo, um grande abraço pra você mais uma vez que tá no YouTube. A gente, claro, somos aqui de Campinas representando, mas claro, levando o somzão da Rádio CBN, Rádio CBN, meus amigos, 99.1, tá no dial também, tá no YouTube. Então manda pra cá sua mensagem, estamos ao vivo no YouTube com esse somzão. Olha, estúdio lindo, hein? Carlão aqui do meu lado pra brilhantar ainda mais a nossa imagem, porque se dependesse de mim, meus amigos, fim de papo, né? Eu sou a versão pocket de qualquer âncora, hein? Galera aí na Neoquímica Arena também, Rafael Ângelo Pio na concentração, só no Zap Zap, mandando amor. Eu tô aqui trabalhando, viu, amor? Eu estou aqui trabalhando, viu, amor? É isso aí, tirando umas fotos, Roger Williams, Naldão lá também e Altão Grimaldi aqui com esse somzão pra você ligadinho dos 99.1. Aquela bagunça gostosa, né, galera? Mandando uma mensagem aqui, um grande abraço pra todo mundo do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Quanta mensagem, eu adoro falar nomes, hein? Então tá afim de que eu fale o seu nome? Manda pra cá mensagem, olha, Marilda aqui, a Grazi também, a Vivi, a Grazi de novo, o Wilson, olha o José, a Lara, o Tando, o Marcos, o Gomes, Cristiano mais uma vez mandando mensagem. Mateuzão é gremista, hein, Mateuzão? Pelo visto, torcedor aí do Grêmio feliz, hein? Grêmio perdeu por 1-0 do Inter, mas classificou a próxima fase, hein? Olha o Wellington, a Giovana, o Samuel, o Heloíse, a Laura de novo, Giovana. Meu amigo, que felicidade. Ana Cláudia mandando um grande abraço pra todo mundo. Sempre na audiência de Amparo, hein, Aninha? Um grande beijo pra toda a galera de Amparo também. Valeu demais. Tem aqui a Ana, Rodrigão. Cara, muita mensagem que a gente, claro, vai diluindo durante toda a nossa transmissão. Fala o Artes, Leozão, tô falando aqui também, um grande abraço pra todo mundo. Quem tá mandando aqui, ó, Gilberta, hein, Gilberta, aquele abraço. CBN Campinas tá de parabéns, colocou um narrador que está torcendo pro Corinthians. Que isso, a nossa torcida é imparcial. Claro, a gente faz um lobby aí pelo time do Guarani, hein, que é bacana representar aqui nossa Campinas tão linda, hein. Grande abraço a todo mundo, mais uma vez é o Cristiano. Mandando uma mensagem também aqui pro Marcelo. Alô, Marcelão, tamo junto e na área, valeu demais. Olha o Pedro, Pedrão mais aqui, tentando me ligar, Pedrão, não vou conseguir te atender, hein, Pedrão, não vou conseguir te atender, mas muito obrigado, deve ser torcedor aí do Corinthians. Meus amigos, rápido, aqui nesse intervalo, né, daqui a pouquinho a gente passa a bola pro Carlão, só atualizando você, eliminatórias da Copa, Portugal venceu 3-1 a Turquia, se classificou à próxima fase, ainda viva a seleção de Portugal, pensando aí na classificação para a próxima Copa do Mundo. E a Itália, mamma mia, a Itália, que passa, a Itália dominou o time da fortíssima Macedônia do Norte, que se fosse do Sul eu até que falar que o jogo era fácil, mas do Norte é um negócio doido. Jogar lá no norte da Macedônia é pra poucos. Tudo bem que esse jogo foi em Palermo, na Itália. Perdeu por 1-0, gol aos 47. Que é isso, hein, Itália? Doideira Brasil, hein? Que é isso, meus amigos? Lembrando que depois do jogo de Corinthians e Guarani, tem Brasil e Chile com o timaço de Vinícius Moura, trazendo todas as informações na Rádio Globo CBN. Fechadaço, 8 horas e 13 minutos. Vamos agora com um comentário do jogo com Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. É isso, segundo tempo, Carlão. Você falou que o Guarani resistiu, mas agora tem a bucha de jogar fora de casa, perdendo de a postura, pelo menos ofensiva, vai ter que ser diferente. Vai ter que sair um pouco, né? Só sai da arena classificado se vencer o jogo, de repente conquistar o empate e levar a decisão para os pênaltis. Mas em relação ao primeiro tempo, foi aquilo que nós imaginávamos, né? O Corinthians sufocando, o Corinthians amassando e o Guarani com poucas possibilidades de escapulir.
e não teve praticamente essa possibilidade, né? O Guarani teve uma chance escape, cristalina que com o Madison um chute. Ele chutou, Arriscou. pegou perfeitamente na bola, foi na trave, quase que o Guarani abre o marcador. Dali uns 5, 6 minutos, o Guarani resistiu à pressão do Corinthians, diminuiu um pouco. Mas aos 36, 37, o Corinthians voltou a dominar, tanto é que saiu o gol. Então faltou o Guarani um pouco mais de força para segurar a bola. Defensivamente o time se comportou bem, tanto é que foi tomar o gol. Isso que dá pena, né? O time segura e toma a bola na trave, toma sufoco, de repente ele toma o gol aos 42 minutos, faltando poucos minutos ali pro término da primeira etapa, mas vai ter que mudar a postura. Eu acredito que num primeiro momento o Daniel não vai mudar essa postura. Até os 10, 15 minutos o Daniel vai permanecer, ou o Guarani vai permanecer um pouco mais defensivo, não se abrindo, não se expondo tanto. E aí sim, se não conseguir o gol nesses primeiros 15, 20 minutos, o gol de empate, aí o Guarani vai pro tudo ou nada, se perder por 1, perder por 10, ou de repente conquistar o empate e levar para as penalidades. Mas é complicado, né? Você enfrenta uma equipe muito forte, a todo instante, é ataque pelos lados, com Fagner, com Lucas Piton, com Renato Augusto, com Paulinho, é muita qualidade, por isso que você tem que ter atenção, minimizar os erros. O Guarani até que conseguiu, mas aí tomou o gol por um erro que vem sendo frequente dentro desse Campeonato Paulista, que foi a bola aérea. Então vamos acompanhar o segundo tempo aí e torcer para que o Guarani consiga pelo menos equilibrar as ações e de repente buscar aí um empate. Um golzinho que aí sim dá um susto na torcida do Corinthians, como foi a bola na trave do Matos. Quem sabe? É isso, tem todo um segundo tempo, 45 minutos, né? Igual diria um grande amigo meu, futebol é jogado, lambari é pescado, porque tem ainda 45 do segundo tempo, mas portanto falou aí Carlão de Freitas com o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. 8 horas e 6 minutos. A gente tá aqui com a imagem, né? Aqui estamos com a imagem, igual diria o outro, com a imagem da Neoquímica Arena. Torcida já fazendo um barulho. Naldão, tô te vendo aqui, Naldão. Aquele negócio, né, Naldão? Naldão acho que não tá ouvindo. Segura o Rafael Ângelo Pio aí pra não ir na tirolesa. Tô preocupado, que eu vi a tirolesa, balãozinho. Pio, tá tudo bem aí pra esse segundo tempo? Estão na área já, né? Já na área também o Maurício Kozlinski. Goleiro do Guarani já retornou pro gramado. O Cássio ainda não. Tô observando aqui, tô tentando ver na saída ali do túnel, nada do goleirão do Guarani. Os bandeiras já foram pros vestiários, aliás, um deles já foi pro vestiário chamar Corinthians e Guarani, que estão atrasadinhos. Quem subiu muito adiantado foi o Maurício Kozlinski, hein? Esse não perde o busão, não, ele chega antes. Esse aí, rapidinho, o goleirão do Guarani tá ali já fazendo o trabalho de aquecimento. O Cássio ainda não voltou. E muito menos jogadores de Guarani e também de Corinthians, por enquanto nada deles. Só o torcedor que já foi comer o pastel e já tá sentando em seus lugares. Você gosta de pastel, Leonardo? Rapaz, me deu uma vontade agora ainda, um pastelzinho. Gosto de pizza, pastel de pizza. Só que tem uma coisa que eu vou falar pra você. Eu peguei um pão de batata de calabresa. Nunca tinha visto pão de batata de calabresa. Deu R$40. Voltando. 95 reais o pão de batata de calabresa e com pouca calabresa e quase nada de batata. Agora os dois times já voltando pro gramado. Tem um jogador do Guarani conversando ali com o quarto árbitro, só que ele ainda tá com o colete. Então daqui a pouquinho tirando, vai dar pra gente saber, me parece, o Ronald à distância e tal. Mas não, ele vai lá pro banco, não vai ter alteração não. Me parece que tanto o Corinthians quanto o Guarani voltam para esse segundo tempo, como terminaram a primeira etapa, apenas com aquela substituição do primeiro tempo. O Matheus Ludic deixando o gramado para a entrada do Rodrigo Andrade, Léo. Só um detalhe, Léo Torinho, né? Os dois já estão em campo, mas quando o Corinthians apareceu, o preparador físico do Corinthians pediu para que todos se posicionassem ali antes de entrar no campo numa fila lateral e fizessem um último aquecimento todos ao mesmo tempo.
É um padrão diferente de aquecimento na volta do intervalo que a gente vê também. E o Lucão do Break já está com a bola, daqui a pouco rola a pelota pro segundo tempo aqui, Léo Toninho. Daqui a pouquinho a bola rola, tem o segundo tempo, a gente viu o Carlão levantou a bola, que parece que o William tá sentindo, hein, no aquecimentinho aí, né, Carlão? Parece mas que... desde o primeiro tempo, viu, Léo? Ele teve um momento ali que ele quase deixou o gramado. A bola vai rolar, vai que vai. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Corinthians. Alô, torcedor, vamos nessa, Paulistão, quartas de final, bola rolando em São Paulo. 1-0 para o Corinthians. Alô, Rodrigo Demarque, Rodrigo Andreoli Demarque, obrigado pelo carinho. Tá nos acompanhando, é corintiano, tá feliz da vida com um gol de Gil aos 43 do primeiro tempo. Não tivemos alterações, portanto os times são os mesmos, com exceção daquela alteração ainda no primeiro tempo de Matheus Rudic saindo para Rodrigo Andrade entrar. Nesse segundo tempo, o Guarani ataca a direita do seu rádio e vem com o Lucão do Break. Lucão ajeita o passe, consegue pela ponta esquerda. Atenção, dá o desarme, Giovanni Augusto, ele faz a falta. O árbitro para o jogo, marca uma falta de ataque com 50 segundos em cima do João Vitor. Rafael Pio. Forçou a passagem, né, Roger? Porque o João Vitor ficou na frente do atacante Bugrino. E aí, quando ele foi tentar entrar na área, acabou cometendo a falta já cobrada. Já cobrada, 1 minuto de bola rolando. Elton Grimaldi na mesa de som. Naldo Araújo na técnica externa. A CBN aqui em São Paulo, colocando você dentro do Neoquímica Arena. Única emissora de Campinas presente em São Paulo, acompanhando o Bugrão nessa batalha contra o Corinthians para saber quem vai para a semifinal e quem trabalha é o Coringão. Lá vem o timão. Wagner sai da direita, vem pelo meio, ajeita bolão. Roger Guedes vai pintar o segundo, bateu na rede pelo lado de fora. Fez o que quis e o que não quis o Wagner, ninguém parou, ele serviu, o Roger Guedes bateu na rede pelo lado de fora, Pio. Impressionante o que fez o Wagner agora, né? Porque ele pegou a bola lá pelo lado direito, veio trazendo na diagonal, passando por todo mundo e abriu para o Roger Guedes. Só que ele não conseguiu bater de primeira. Quando tentou se livrar da marcação do Índio, perdeu um pouco o ângulo, bateu, ela foi na rede, mas pelo lado de fora. Você acompanhou o central da bola com Léo Tonin, que vai apresentar o plantão esportivo sempre a cada 5 minutos. E daqui a pouco 18, daqui a pouco 20 e 30. Tem Brasil e Chile com Vinícius Moura, a despedida da seleção do território nacional antes da Copa do Mundo. Vinícius Moura vai começar a transmissão às 8h30. Nós estaremos com o jogo do Guarani aqui. Tendo qualquer informação, você vai acompanhar em rede com Vinícius Moura. A CBN Campinas não perde um detalhe. Acesa de novo, a torcida do Timão sente um bom momento. Bola pela direita, Gustavo Mosquito ajeita para Wagner, tabela, Wagner de novo, tá gostando desse segundo tempo. Esquece a bola, é desarmado. Parte o Guarani, perde a bola, Ronaldo Alves. É perigo na sequência, por sorte o Careca derrubado, falta no setor defensivo para o Guarani, Pio. Derrubado pelo William, que se desculpa, inclusive, com o atacante Bugrino. Só que na puxada do contra-ataque, o Ronaldo, se acerta o passe, poderia ter colocado o Guarani em velocidade numa situação um pouco melhor, né? Mas acabou errando o passe, depois o Guarani ganhou a falta ali no campo de defesa. CBN no FM 99.1, no AM 1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br e no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Bugrão vem, domina na grande área, Lucão do Break, bateu desequilibrado na parte direita do gol. Já quase caído na meia-lua, chuta pra fora, Pio. Numa jogada envolvendo os 3 atacantes do Guarani, porque o Júlio César recebeu pela direita, tentou o passe, o Nicolas Careca foi tentar dominar, acabou ajeitando ali pro Lucão, que não conseguiu, bateu muito mal nela, ela foi em linha de fundo, mas chegou o Bugre. Chegou o Guarani, e aqui do Queiroz se perde pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani, começa a crescer um pouquinho mais o jogo, Bugrão, todos estão no aquecimento, os reservas do Daniel Paulista, os reservas do português Vitor Pereira também, Timão que vem de vitória sobre o Novo Horizontino, fora de casa por 1-0. O Guarani que vem de empate sem gols contra o São Bernardo na última rodada da primeira fase. Os dois estão disputando a segunda fase, a segunda vez consecutiva que o Guarani avança de fase no Campeonato Paulista. Bola tocada pelo Ronaldo Alves, serve até o Cosminci, começa aqui atrás o goleirinho da equipe do Guarani. Vai queimar para o contra-ataque, 4 minutos de bola rolando. CBN Campinas arrepiando no futebol. Essa nova fase, muito obrigado. E vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Com Guarani, com Ponte Preta, com Guarani. Em rede com a CBN Brasil, você vai ter
todos os jogos mais importantes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos nos 99.1. Aqui vem o William, tenta dar de letra pelo setor direito, arredondar a jogada, mas sobra a bola, fica com Júlio César. Júlio César serve ao seu zagueiro, que é o João Vitor, empurra para Kozlinski. Kozlinski vai começar o jogo pela equipe do Guarani. Tudo isso com 4 minutos e 45, placar de 1-0 para o Timão. Gol de Gil de cabeça na cobrança de escanteio aos 43 de Renato Augusto. 1-0 que vai dando ao Corinthians a classificação contra o São Paulo na semifinal. Por enquanto, com essa configuração, a semifinal vai ser no Cícero Pompeiro do lado do Morumbi. Marca de 5 minutos, tempo passa, a bola rola, CBN marca. Neoquímica Arena em São Paulo, 26 graus a temperatura, CBN presente em São Paulo, aponta pra você. Guarani 0. Corinthians 1. Central da bola. Eliminatórias para a Copa Europeia, hein? Com gols de brasileiros, Portugal bate a Turquia e fica um jogo da Copa de 2022. E no finalzinho, a Itália dominou, perdeu chance, sofreu o gol para a grande Macedônia do Norte no final da partida, viu, Roger Williams? Aqui o Corinthians desceu, o Giovanni Augusto protegeu a presença do Renato Augusto na enfiada de bola muito forte. Kozlinski ficou com ela, sai pro jogo a equipe do Brinco de Ouro da Princesa. Quase 6 minutos de bola rolando. Segundo tempo começa mais cadenciado, hein, Cardão? É verdade, isso é bom pro Guarani, tentar não colocar fogo no jogo. Estava até falando em off com o Toninho aqui, é tentar levar o jogo, não tomar o segundo gol e mais pro finalzinho beliscar aquele empatezinho maroto que poderia levar a decisão para os pênaltis. Mas começa pelo menos de uma maneira mais tranquila, não é um Corinthians tão intenso como na primeira etapa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 66% de posse da bola para a equipe do Corinthians contra 34% do Guarani. 12 finalizações a 4 para a equipe do Corinthians. 7-1 em escanteios para o Corinthians. Nós tivemos 2 cartões amarelos para o Guarani no primeiro tempo. São números... faltas 6-5, né? 6-5 em faltas para a equipe do Guarani. São números desse começo do segundo tempo para você. Bola recuada aqui atrás. Fica cercado a quadro. João Vitor, zagueiro da equipe do Guarani. Obrigado a bater de perna esquerda, levantando a bola à frente. Lucano Breque resvala de cabeça na sobra com Júlio César. Volta pelo meio de campo. Giovanni Augusto foi segurado. O Arthur deu a vantagem. De novo para cima dele. Falta para cima dele. Até parar, até fazer a falta, João Vitor, e recebe cartão amarelo, hein, o Rafael Pio. É o zagueirão do Corinthians que saiu lá do campo de defesa, segurou o Giovanni Augusto porque ele ia em progressão, em direção à grande área. Cartão amarelo para o zagueiro corintiano, a falta a favor do Guarani. E o próprio Giovanni Augusto se posiciona para a cobrança. 7 minutos e meio, futebol segundo tempo. CBN no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você quer assistir o jogo? Ouvindo a CBN, com imagens da nossa cabine, parte da Arena do Corinthians, parte da Zona Leste, o Shopping Itaquera, também o metrô Itaquera, tudo isso está aparecendo nas nossas imagens ao vivo aqui da Zona Leste de São Paulo. Falta batida pelo time do Guarani, chega até a ponta direita com o Júlio César, escora até a presença do Matheus Pereira. Coringão tá coado, vai atacando o time do Bugre. A bola pelo meio, o Giovanni Augusto bate de pé da direita, levantando para Nicolas Careca, virou, bateu pro gol, defendeu Cássio! Vai buscar o goleiro do Timão. Mete pra fora, escanteio. Quase o Nicolas Careca na rede, hein, Pio? E ele matou a bola já girando, trazendo pro pé direito, fez a batida. O Cássio foi acompanhando e teve que fazer a defesa. Jogar a bola pra linha de fundo, escanteio pro Guarani, lado direito. Giovanni Augusto se posiciona pra cobrança. E a força aérea do Bugre tá na área. O Grão que meteu uma na trave no primeiro tempo com o Madison. Vai tentar no escanteio, atenção, bola levantada, o toque de cabeça, é gol! Bola na rede, ele não perdoa. João Vitor marca e faz expulsão.
explode na pátria bugrina, em todo o planeta, na marca de 9. Cobrança de escanteio. E lá vem o Giovanni Augusto, coloca na cabeça do João Vitor. Ele sobe junto com o Índio. Último toque no zagueirão. Ela vai morrer no fundo do gol do Corinthians. Empatado o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians! Vai levar para os pênaltis. Se toma gol da bola parada lá, mete o gol na bola parada lá, naquele mesmo gol, daquele mesmo jeito. O Bugrão mostra suas armas em São Paulo, empatando o jogo, calando a Neoquímica Arena agora. Do placar CBN Campinas. Corinthians 1. Guarani Também 1. O que vale é o detalhe do gol de João Vitor, é seu, Rafael Pires. Literalmente no terceiro andar foi o João Vitor. Que cobrança espetacular do Giovanni Augusto, colocando na cabeça do zagueirão bugrino. Ele subiu mais que todo mundo. E aí aquele manual do cabeceio perfeito. Para baixo no canto do goleiro Cássio. Ela ainda bateu na trave direita e foi morrer no fundo das redes. Empata o jogo o Guarani. Vai jogando a pressão para cima do Corinthians. Cala a Neoquímica Arena, João Vitor. O jogo tá igual. Gols de zagueiros. 1-1, Bugrão empata o jogo, Roger. Na sequência aqui tem uma falta para o Corinthians. Tenta levantar o William, bola bate nas mãos. O jogador do Guarani, falta pela ponta esquerda. Falta para o Timão bater. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca 11 minutos. Etapa final do jogo em São Paulo. O placar é esse. Corinthians 1. Guarani Também 1. Central da bola. youtube.com/CBN Campinas. Samuel participando com a gente, o Marcelão mandando mensagem, Guerreiro Brasileiro, falou o gol do Bugre, é isso mesmo. O Cristiano também mandando um salve aqui pra gente, manda sua mensagem, youtube.com/CBN Campinas e no WhatsApp 19991869070. Futebol como CBN. Falta para o Timão bater, ponta esquerda, tá atento Kozlinski, gol da esquerda, atenção, Giovanni Augusto bate tudo fechado, Kozlinski, sobe, dá um tapa nela, rebote, volta para o time do Guarani, vai tentar pegar a bola, Giovanni Augusto, contra a marcação do William, ganhou do William, bateu por cima, tá sem goleiro, mas ele marcou uma falta do Giovanni Augusto para cima do William quis nem saber. Jogou o corpo ali para evitar o contragolpe e acabou dando certo, hein, Pio? Acabou dando certo. E aí depois aquela tentativa de cobertura, porque o Cássio estava adiantado, a bola de qualquer forma iria para fora, a irregularidade marcada quase no meio-campo, um pouquinho à frente da linha que divide o meio-campo e é do Corinthians. 12 minutos passados, etapa final do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, tá empatado o jogo, temos um jogo em São Paulo. E é importante, o Guarani demonstrou personalidade na bola parada, bom pro João Vitor, né, que tomou o gol, o primeiro do Corinthians, mas foi lá e se recuperou. É o Guarani se enchendo de esperança. 12h46, que jogo, meus amigos. E você tá ligado no YouTube, deixa o likeão pra gente, youtube.com/CBN Campinas e fortalece a nossa amizade. 13 minutos de bola rolando, vem Timão, vem Duqueiroz, abre essa bola pela ponta esquerda para Lucas Piton. Eu falava dentro do CBN Esporte, segunda edição, quando sobe o sarrafo, o Guarani corresponde. Foi assim contra os grandes, foi assim no derby, tá sendo assim também, tá encarando o Timão, que vem pelo setor direito do campo, bola lançada, apenas cobre. Matheus Pereira deixa a bola sair, sai em tiro de meta. Tá encarando o Corinthians. Tá caladinho nesse momento a arena do Corinthians. Momento importante de um trabalho que vai se consagrando do Daniel Paulista. É cedo ainda, tem muito jogo pela frente, mas só de empatar o jogo, só de dar essa graça já mostra aqui. Do outro lado são 11 homens de um time glorioso que vai encarar essa Série B de frente, para dessa vez não ter bola na trave não, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E realmente, Rafael, tá caladinha a arena do Corinthians. Tá caladinha. E bom que se diga, Roger, que parte do CA
parte do Conselho de Administração do Guarani não é favorável à sequência do Daniel Paulista para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E aos poucos, quietinho, Daniel vai mostrando que tem condições de ficar. O Grão que garante a sua vaga para as quartas pelo segundo ano consecutivo. E vem aí o Roger Guedes, olha essa bola pelo meio para Wagner, ajeitou Ronaldo, Rogério Augusto, atenção, tocou na grande área, seria para o William que se infiltrava por lá, a zaga tirou, era do Paulinho, digo. Quando o Renato Augusto, eu dei 3 nomes diferentes para ele, errei os 3. Rafael, Rogério, não, é Renato Augusto. Você tem o Giovani também se quiser, mas o Giovani tá usando verde. O Renato Augusto tentou passe de surpresa, o Paulinho da grande área, mas não deu em nada. 14h40, placar de 1-1, tá empatado o jogo. A CBN fazendo futebol alegremente série pra você em 99.1. A nova maneira de transmitir futebol nos 99.1. E vem Bugrão, bola retomada. Rodrigo Andrade toca essa bola. Júlio César, só mais você. Vai pra cima contra o Gil, entorta ele, garoto. Foi desarmado, o Giovani Augusto dá um tranco e ganha. Aí a experiência. Vai pra cima pra roubar Nicolas Careca e rouba. Nicolas Careca roubou, se recompõe e bota pra fora e chama a torcida. Esse Renato Augusto não é brincadeira não, hein? Só que é aquela história, agora tá fazendo isso no campo de defesa, porque tá sendo pressionado, hein, Roger? O Bugrão apertava pela ponta esquerda, tem arremesso lateral, o torcedor sente um bom momento no Guarani e vai crescendo, vai subindo o tom. Vai botando o BG lá em cima, o torcedor do Corinthians aqui na arena. 15h30, cobrado arremesso lateral. Ela chega até a presença. Andou o Lucão do break, bate pro gol. Cássio. Cai firme para fazer defesa, Rafael Pio. Bateu girando o corpo, né? O Lucão do break buscando o canto esquerdo do Cássio. Ele caiu, fez a defesa. A bola ia escapulindo, mas foi seguro. O goleiro do Guarani chegou de novo. O goleiro do Corinthians chegou de novo, o Bugre. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 16 minutos e bola rolando o segundo tempo em São Paulo, aqui na Neoquímica Arena, quartas de final do Campeonato Paulista. O placar CBN é este: Guarani 1. Corinthians também 1. Central da bola. WhatsApp 19991869070. Alô, Joãozão. João Luiz de Pedreira comemora gol do Guarani. Empate em 1-1. Lembrando a você que Portugal venceu a Turquia por 3-1. Está ainda vivo na vaga para a próxima Copa do Mundo, mas a Itália ficou pelo caminho jogando em Palermo. Perdeu aos 47 do segundo tempo diante da Macedônia do Norte por 1-0 e disse adeus na segunda Copa consecutiva. Vai mexer no time do Corinthians, alterando o Vitor Pereira antes das alterações. Pode ser agora, Pio? Vamos lá. Alteração no Corinthians. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Sai o William com a 10 e vem pro jogo Júnior Moraes com a 18. Júnior Moraes 18 vem pro jogo, o William com a 10 vai embora. E vem pro jogo também o camisa 28, Adson. Adson vem pro jogo. Quem tá deixando o gramado é o 19, Gustavo Mosquito, é isso? Ele mesmo. Isso, Gustavo Mosquito. 19 foi embora, Adson vem pro jogo com a 28. 17h32 e bola rolando, etapa final de jogo. Tem falta o time do Guarani para bater no campo defensivo. Vai dando aquela cozinhada no jogo. Por enquanto, com esse placar, teremos pênaltis. Guarani que venceu 4 jogos, teve 2 empates e perdeu 6 partidas. A vaga vai sendo decidida nos pênaltis por enquanto. Batida aquela falta no campo defensivo para o ataque para Nicolas Careca, bola muito forte. E lá no campo de ataque ele se encontra com o jogador do Corinthians. Ombro para cá, jogo de corpo para lá, mas ela foi para fora em tiro de meta. Carlos Eduardo de Freitas comenta o jogão. Guarani gigante vai segurando o Corinthians, levando a decisão dos pênaltis por enquanto em São Paulo. E com postura de gigante, Roger. A gente pode perceber até que a torcida do Corinthians está um pouco assustada. O Guarani se impondo, colocando as suas linhas, fazendo a famosa marcação sob pressão, colocando o Corinthians em dificuldade. E é isso que a gente espera do Guarani. Se na base da qualidade técnica é um pouco mais complicado, vai na transpiração, vai na luta, na organização e com muita personalidade vai equilibrando as ações na arena. Recupera pela ponta esquerda, Lucão do break chega rasgando o seu marcador, mete essa bola para fora. Arremesso lateral, ponta esquerda para o Bugrão bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores.
Lateral na ponta esquerda, Matheus Pereira cobra. A tentativa dele com camisa 10, Giovanni Augusto. Balão do zagueiro do Corinthians. Ela cai de cabeça para a Índia, ajeitar na frente para Nicolas Careca. Ele disputa contra a marcação do zagueiro João Vitor. Rebote volta para o time alvinegro de Parque São Jorge. Falta na descida, falta claríssima. Parou contra golpe o time do Guarani. Tem que agradecer por não ter cartão, hein, Pio? Por ter parado o contra-ataque, exatamente, né? Como não era um contra-ataque que parecia levar muito perigo, por isso o Giovanni Augusto passa ileso, mas a falta foi marcada. 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. Mande sua mensagem, participe com a gente da nossa transmissão. Nosso código de área é 19 991869070. Parte Roger Guedes, grande área, tocou para trás de cabeça, tirou o Índio. Rebote volta, tá viva a bola, Rodrigo Andrade deslocado. Achei falta, o Arthur não marcou. Rebote volta para o Alviverde de Campinas, pega na bola Giovanni Augusto, contra dois contrários, é desarmado. Roubou Renato Augusto, já rola essa bola pelo meio para Duqueiroz. Ameaçou bater pro gol, lançou Roger Guedes, tira Ronaldo Alves, como pôde o zagueirão do Guarani. Tirou e o rebote volta, passou do Duqueiroz lá pela ponta direita, não pegou o Watson. Bola volta ainda para a equipe do Corinthians, não pode deixar vir a pressão de novo. Ela sobra com o Nicolas Careca, ajeita essa bola de lado para Índio, meteu na ponta esquerda para a presença do Lucão do break, 4 para a falta. Para o jogo da falta para o Bugrão lá pelo setor esquerdo, intermediária, Rafael Pio. E aí aquela história, o atacante Bugrino não é experiente, cai no gramado, espera um pouco, ganha um tempinho, dá uma esfriada porque o Corinthians veio pra cima agora, Roger. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Missão quarta de final, Neoquímica Arena aqui na Zona Leste em São Paulo. CBN, a única emissora de rádio de Campinas presente em São Paulo, aponta o Guarani. Guarani 1, Corinthians também 1. Central da bola. youtube.com/CBN Campinas. Alô Edmilson, um grande abraço ao José Guerreiro brasileiro falando que vai dar uma zebrinha aqui. Um grande abraço pra Pri também, torcedora do Corinthians, mandando um vai Corinthians. Lembrando que depois de Corinthians e Guarani tem bola rolando para Brasil e Chile. Comandaço do timaço de Vinícius Moura, claro, Rádio Globo CBN. Léo Toninho, a partir de agora também passa a se ligar nas informações de Brasil e Chile. E se tivermos informações da rede com Vinícius Moura, manda pro ar pra gente acompanhar a nossa seleção. Rumo a mais um título mundial. A Itália já ficou de fora, hein? Que coisa, a Itália eliminada da Copa do Mundo. 21h45, já quero ver o Carlão. Mas aqui vem o time do casa, vem o timão do povo, vem com o João Vitor, abre a bola para Fagner. Volta a bola para o zagueiro Gil, que fez o gol do Corinthians. O quarto zagueiro já solta essa bola um pouquinho mais à frente, a presença do Renato Augusto. Renato Augusto viu passando pela direita, Paulinho tocou pra ele, forte demais. Nem que tivesse turbinas, o velho Paulinho pegaria, hein, Rafael Pio? Ah, não chegaria, porque essa bola, quando ela bate no gramado, ganha ainda mais velocidade, né, Roger? E aí foi direto à linha de fundo, só tiro de meta, não tem pressa nenhuma, Kozlinski, 1-1 na arena. Um jogo de 21 faltas, fez 11 faltas o Guarani, fez 10 faltas a equipe do Corinthians, que tem 62% da posse da bola. 22,5, já passamos da metade do segundo tempo. Carlão, só falta um quarto do jogo para o Guarani segurar e levar essa decisão para os pênaltis. Mas vive um bom momento no jogo. A gente percebe que o Corinthians vai tentando pressionar, mas o Guarani administra bem. A gente já percebe algumas imagens da arena, o torcedor já fazendo oração, o torcedor já com cara de poucos amigos, meio ressabiado com o que está acontecendo. É um momento até de se aproveitar. Uma certa instabilidade do Corinthians, e o Guarani mostra que tem condições sim de repente até beliscar uma viradinha aí, Roger. O momento é bom. Júnior Moraes derrubado, olhou pro árbitro, o árbitro não deu a falta. Segue o jogo, bola caiu lá atrás com o Cássio, recomeça pelo time do Corinthians, abre com o Gil, 23 minutos, aqui na arena, placar de 1-1. Torcedor já disse, o Carlão ficou mudo, é verdade, mas daqui a pouco eles acendem. É como se fosse um pavio. Alguém vai lá, taca fogo naquele pavio, é uma explosão essa torcida fantástica do Corinthians. Torcida única. E os bugrinos em Campinas, em todo o planeta, ouvindo a CBN, mandando a sua mensagem, sua energia positiva no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Quase 24 de bola rolando, falta timão. Vai para a cobrança, Renato Augusto aqui no meio de campo. Ele bate, usa a perna direita, levanta pela ponta esquerda, se manda, sai da marcação.
Vai pro solo, atleta do Corinthians, quando rachou aqui com o João Vitor. Está telado o Júnior Moraes, mas a bola sobra lá com o Kozlinski. Pega firme antes da presença do Roger Guedes, que pressionava pra cima dele. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Domina Ronaldo Alves, vem pro jogo, finta o Paulinho, o zagueiro já toca essa bola, linda bola pra Giovanni Augusto, vamos Bugre, avante Bugre, faz o break, pra cima na marcação do Duqueiroz, abre essa bola pela direita, soltando pra Júlio César bota no comando, corta por lá, chega na sobra, o zagueirão metendo pra fora. Esperto do Queiroz na sobra, colocando ela em arremesso lateral. Quem tava na bola do Giovanni Augusto. Lateral para a equipe do Guarani bater na ponta direita. Gol da direita, como se fosse atacando o Guarani no segundo tempo. Para o gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O gol dos Mastros, o gol que fica à direita do tobogã fantástico que só tem no estádio do Brincaço. 25 praticamente, já o toque do Elton Grimaldi. Lateral, toma grande distância, o camisa 32, Rodrigo Andrade. Chama alguém, técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Há uma demora na cobrança do lateral, até porque tem jogador do Guarani caído, Pio. É isso, tem jogador do Guarani caído. Me parece o Ronaldo Alves, né? Quem tá caído lá, o zagueirão do Guarani. Ele mesmo. Ele mesmo. Por isso a maca móvel já está em campo. E essa é rápida, hein, Roger? Essa é 125 cilindradas. Vai retirar o zagueiro do Guarani do gramado. Essa daí é igual a Ferrari, hein? A Ferrari estreou com tudo no Bahrein. Eu que sou um ferrarista, estou muito feliz de ver a Ferrari de novo acelerando forte. Tem Arábia Saudita lá em Jeddah nesse final de semana. Vamos torcer para o Monegasco. Quem nasce em Mônaco aprendi com o Carlão que é monegástico, né? Que é o Charles Leclerc, para que ele acelere de novo e possa fazer, ele e o Carlos Sainz, que é o espanholzinho também, eles possam fazer mais uma vez um bom papel. Mudou o Guarani aqui na CBN. Pode. Daqui a pouco. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Contra-golpe para o Corinthians, desce pelo setor direito no campo. Arson rola essa bola pelo meio, corta a zaga do Guarani, mudando o Bugri. A primeira alteração, Derlan, camisa 34, ainda não mudou, na verdade, né? Eles estão esperando. Olha o ataque do Corinthians, é só depois. Agora sim, agora vai mudar. O Derlan com a camisa 34 e o Daniel Paulista. Vai à loucura com o quarto árbitro, porque o Guarani tá com a menos, né? Porque o Ronaldo Alves saiu, o Derlan tava prontinho para entrar, o quarto árbitro já estava erguendo, inclusive ali a placa, e nada do árbitro deixar o Derlan entrar. Por isso, a bronca, né, do técnico Daniel Paulista. Então vem Derlan 34 no lugar do 22, que deixou o gramado, e vai embora também o camisa 21, Nicolas Careca, e vem pro jogo Ronald 99. Ronald 99 no lugar do Nicolas Careca com a 21. Carlão, essas alterações do Daniel Paulista. Com o Ronald ele ganha em velocidade. Nicolas Careca fez uma boa partida, principalmente na parte tática, ajudou demais o setor defensivo do Guarani, embora seja um atacante. Mas agora o Daniel percebe que o momento é bom, vai ganhando confiança e coloca o Ronald, muda a característica de ataque. Tira um jogador um pouco mais pesado, um jogador de combate, de contato, e entra um jogador de velocidade. É o Guarani apostando no contragolpe com o 99, o Ronald. 27 minutos. É real a chance de classificação do Bugre, por enquanto tá levando para os pênaltis, quem diria. Contra tudo e contra todos. Mas o timão é forte, a bola é lançada, ponta direita. Atenção, vai sobrar, Paulinho entrou na área, vai fazer o gol, desarmado pelo Derlan. Na hora H, Derlan tirou, Paulinho entrar com bola e tudo, praticamente, Rafael Pio. E espetacular o zagueiro bugrino, né? Que entrou agora, tá frio no jogo. Só que o Paulinho, na velocidade, o Wagner consegue no carrinho jogar pro Paulinho, que vem de fora. Se ele passa pela zaga do Guarani, um abraço. Ficaria tudo aberto para ele marcar o gol. Mas só que conseguiu. Bela chegada do zagueiro bugrino. Daqui a pouquinho eu informo as mudanças no Corinthians. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Foi uma alteração relâmpago, né? Até o quarto árbitro levantou a bandeira depois que já tinha passado.
Foi uma alteração a lá Ferrari do Charles Leclerc. Foi. Vamos ver se o nosso fiscal de prova, o Pio, consegue ter detectado. Vem Timão pela ponta esquerda com esse que entrou agora. Pois não, uma alteração no Corinthians. Peguei aqui as alterações. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Gustavo Mantuan, 31, no lugar do Roger Guedes, com a 9. Gustavo Mantuan, 31, no lugar do Roger Guedes, com a 9. E a outra alteração foi embora o Duqueiroz. E vem para o jogo Giuliano. Giuliano, que tem a 11, no lugar do Duqueiroz, 37. Altera também, Vitor Pereira tenta mexer na sua equipe. Tá sentindo a pressão o português que faz o primeiro mata-mata à frente do Corinthians. E essas alterações do Timão, Carnão. Você foi pontual, Roger. O Corinthians está incomodado com o jogo. Olha só as linhas do Guarani, a linha ofensiva, tentando brecar a saída do Corinthians. É muito interessante essa marcação imposta, implementada pelo técnico Daniel Paulista. O Corinthians vai para o desespero, coloca atacantes para tentar fazer o segundo gol o mais rápido possível. Mas é bom sinal para o Guarani, sinal que o Corinthians está preocupado com o que está acontecendo. Júlio César tenta puxar o contragolpe, é parado com falta do Lucas Piton. Fica estatelado o Júlio César. Achei que pudesse ter mostrado o amarelo para o lateral esquerdo do Corinthians, hein, Pio? Até porque, Roger, se o Júlio César passa pelo Piton, ele teria uma avenida pelo lado direito de ataque do Guarani. O árbitro, por estar no campo de ataque do Corinthians, entendeu que não seria para cartão e não mostrou. 23 graus a temperatura nesse momento em São Paulo. Uma noite agradabilíssima aqui na zona leste da capital paulista. Levanta, bate a falta, bate muito forte, Madson. Levanta direto nas mãos de Cássio, goleiro da equipe corintiana. Tempo passa a bola, rola, a CBN Campinas marca. Direto no estádio Neoquímica Arena em São Paulo. Aqui está a equipe de esportes da CBN apontando para você. Meia hora de futebol, etapa final de jogo, quarta de final do Campeonato Paulista. O placar CBN é este: Guarani 1, Corinthians. Também Coringão ataca, atenção, tenta bater na bola, Adson, travado, agora contra-golpe para o Guarani, lançado, ponta direita, Júlio César recebe, vai para cima, Matheus Pereira vai insistir, vai pressionar o Cássio sai jogando com habilidade, solta a bola pelo meio para Juliano. Eu confirmo aqui, tá empatado 1-1, central na bola. WhatsApp 19991869070, o Marcos Vinícius da Vila IP falando, pra mim o Índio hoje é monstro, desarmando tudo, hein? A Marta de Campinas mandando um grande abraço, vai Guarani na raça, hein? Olha aí o Rodrigão de Valinhos, abraço meu amigo, vai Bugrão, parabéns pela transmissão, CBN Campinas, um grande abraço também ao Nivaldo, abração, tamo junto, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Nivaldo, aqui na região do Ouro Verde, hein? Estou na sintonia da rádio, vai Bugrão, hein? Vai virar a partida com o Lucão do Break, viu, Roger Williams? Futebol Globo CBN. Eu tô adorando isso! youtube.com/CBN Campinas, Timão aperta. Vem Timão, setor direito do campo, Fagner rola essa bola no comando de ataque. Corta, desarma, corta, Mantuan, bem marcado à frente, rebote e volta. Lá pelo setor direito do campo, mais uma vez com Fagner. Vai tocar a bola no comando de ataque, chegou Júnior Moraes, tocou pra trás. Tira como pôde Rodrigo Andrade. Sem bicão. Sai jogando lá pelo setor esquerdo, Matheus Pereira. Pega na bola, levanta para o campo de ataque para ninguém. Só tem que tentar colocar a bola no chão, né, Carlão? Não adianta tirar do campo defensivo, metendo o bicão para o campo de ataque. Tem que ter essa calma, né, para ficar o maior tempo possível com a bola nos pés e encaixar o contragolpe. Agora, o Corinthians vem todo desesperado, vem até atabalhoado, podemos dizer até desorganizado para buscar esse segundo gol. Os espaços vão aparecer. Se encaixar, dá. 32, o Guarani rouba essa bola, perde a bola, Giovanni Augusto, ele roubou e perdeu na sequência, Timão vem, mais uma vez, a bola aqui pelo setor esquerdo do campo, escorrega, mas se levanta, Lucas Piton pega, levanta a bola no segundo pau, tocou de cabeça, Paulinho, a zaga tira, rebote e volta, tá na grande área da confusão, Madson briga por ela, melhor do outro lado para tirar o Madison, tem Adson e tem Madson, melhor para o Madson, 98 da equipe do Guarani que tirou, colocando essa bola para fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sportcare 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores.
Timão e Bugre já decidiram o Paulistão em 1988, quando o Alvinegro conquistou o seu 20º título estadual. Esse jogo aqui já decidiu o Paulistão, está decidindo hoje uma vaga para as quartas de final. Por enquanto, pênaltis, hein, Rafael Pio? Por enquanto, pênaltis. E se você quiser público e renda? Agora, vamos lá. Renda, R$2.296.941, quase R$2.300.000. Isso significa que o Guarani recebe quase R$1.150.000 por jogar aqui na arena. Público, 38.283, 38.283, 228 imprensa. Só a CBN Campinas, a única emissora de Campinas aqui na arena. Parabéns CBN Campinas, parabéns Pio, tem que ter coragem, realmente inovar, e o torcedor reconhece-nos essa grande audiência. Giovanni Augusto traz o Guarani, avante Bugre, deslocado por baixo, falta nele, é falta para o Bugrão, Rafael Pio. É falta para o Guarani. E pinta ali o cartãozinho, eu já confirmo, mas o Giovanni Augusto vinha saindo na velocidade e ele foi parado. A torcida do Corinthians fica na bronca, mas o certo é que vai levar muito perigo contra a meta do goleiro Cássio, porque essa falta vem da intermediária pelo lado direito, Roger. Bruno Silva já, tô vendo o Bruno Silva se preparar para entrar, hein? Antigo capitão, e Lucas Venuto também. Isso. Venuto e Bruno Silva. Num gesto bonito, o Bruno Silva abraça o Venuto. Os dois se conversam, já serão sangues novos na equipe de Daniel Paulista. 35, falta para a equipe do Guarani. Falta, vai tomando licença Giovanni Augusto para fazer a cobrança. Júlio César ao seu lado também. Ele vai mudar agora, hein? Vai mudar o time do Guarani em São Paulo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Júlio César sai com a 7 para a entrada do Lucas Venuto, 77. Lucas Venuto, 77, vem para o jogo no lugar do Júlio César com a 7. A outra alteração, vai embora no time do Guarani, o Índio com a camisa 23 e vem para o jogo Bruno Silva, meia dúzia. Bruno Silva, meia dúzia, vem para o jogo. Daqui a pouco o Carlão comenta que falta. Giovanni Augusto levanta para desviada de cabeça pelo Derlan nas mãos de Cássio. Pode ser agora, Carlão, essas alterações do Daniel Paulista, me parece mais para dar uma oxigenada, são jogadores na mesma posição, não? Isso, taticamente não muda nada. Talvez esses que estão saindo estejam cansados, por isso que saíram. Mas não muda nada, coloca, claro, sangue novo, que é sempre importante para a reta final. Mantuan derrubado, pega forte, Giovanni Augusto vai receber cartão, falta para o Corinthians, Rafael Pio. Aliás, aproveitando já, Roger, para dizer que o cartão na jogada anterior foi pro Paulinho, que cometeu a falta, e agora o Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani, comete a falta para cima do Mantuan. Falta marcada e o cartãozinho pro jogador Bugre. Bugre tinha pendurado o Zerlan e o Rodrigo Andrade, o Corinthians pendurado apenas o Fábio Santos. Se ambos os times avançarem, não terão desfalques, pelo menos até agora, por cartão. O Rodrigo recebeu. O Rodrigo recebeu. O Rodrigo Andrade recebeu. Se o Guarani avançar, ele não estará na semifinal. Você até fez a brincadeira, né? Se tem 11 em campo, tem que ser o cartão pro Rodrigo Andrade. É verdade. Então o Rodrigo tá fora, se o Guarani avançar. Aqui, atenção, domina o 31, bateu pro gol! Mantuan serviu pela direita, o chute acontece, a bola desviada para fora, escanteio, quase o Timão na rede, Rafael Pio. Impressionante esse contra-ataque ou esse ataque do Corinthians. Ela sobra a batida, se vai no gol, um abraço, né? Porque o Kozlinski não veria onde ela ia entrar. Escanteio lado direito, Paulinho cobra. 37, atenção, lá vem ela, a bola viaja, segundo pau muito forte. Aí o Gil abre os braços, eu não sei se reclamou com o árbitro uma possível falta ou da forma muito ruim como cobrou seu companheiro. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 37 minutos. CBN no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, aqui em São Paulo. 37, o Placaraense. Guarani 1, Corinthians também 1. Rafael Pio aqui ao meu lado, acompanhando tudo. Carlão nos comentários e Léo Tonin na ancoragem no plantão esportivo. Vai você na central da bola, meu amigo. youtube.com/CBN Campinas. Alô Samuca, um grande abraço. Se tivermos pênaltis, eu acredito que hoje Kozlinski vai brilhar. A Sandra também mandando um grande abraço.
Beijão, Sandra. Parabéns a toda a equipe de esportes da Rádio CBN Campinas. Aqui torcendo pro Guarani, hein? Ana Cláudia, vamos Bugre. Galera de Amparo, aquele abraço. youtube.com/CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Aliás, dois bons pegadores de pênalti, Maurício Kozlinski e Cássio. Cartão amarelo pro Gil, camisa 4. Gil, camisa 4, o cartão começa a aparecer. O árbitro Flávio Souza distribuindo cartões no jogo. Carlão, nesse momento, Guarani ficando mais no seu campo defensivo, Corinthians alugando o seu campo de ataque. A pressão vai ser intensa agora nos minutos finais. Cabe ao Guarani ter muita atenção, muita concentração para não dar vacilo. Rouba a bola pelo meio, Rodrigo Andrade já serviu, Lucas Venuto, ponta direita, meteu a frente para Lucão no break. Forte demais, ele serviu, a bola foi direto para Cássio, Rafael Pio. A intenção do Venuto foi boa, né? Só que tocou muito forte, o Cássio foi mais esperto, o Gil acompanhava o Lucão, mas o Lucão chegaria antes se essa bola vem para ele. Completando o Cardão. Agora o Corinthians vai com muita intensidade, mas o Guarani pode aproveitar esses espaços, como agora o Lucas Venuto. Agora, nossa, que liberdade! Lançado pela ponta esquerda, Adson bate cruzado, a zaga tira, chegou rachando o Rodrigo Andrade, Adson ainda com ela, bola perambulando, o Júnior Moraes também por ali, vai tentar tirar o Rodrigo Andrade, essa bola tava fora já, mas o árbitro pegou o jogo, pegou ali uma falta, é isso? Um jogo perigoso, né? Ali no ataque do Corinthians. Pra sorte do Guarani. Pra sorte do Guarani. Por isso o Maurício Kozlinski vai sair com a bola. Ô, Cardão, deixa eu falar pro jogo dar uma esfriada. Ô, pessoal! Deixa o comentarista falar, pô! Fala aí, Cardão. Mas isso é muito bom, sinal de que o jogo está movimentado. O Corinthians vai ter uma intensidade maluca agora no final, mas os espaços vão aparecer, como apareceu agora com o Lucas Venuto. Mas nesse último passe, o recado pro Venuto, caprichar para colocar o Lucão em boas condições para finalização. Marca de 40 minutos, Elton Grimaldi marcando comigo. 40 minutos, tempo passa a bola, rola a CBN, marca. É isso, torcedor bugrido. 40 minutos do segundo tempo. E o Guarani está segurando o placar da CBN. Guarani Corinthians. Também Léo Toninho. É isso mesmo, 40, igual diria o outro. Mandando um grande abraço para toda a galera do WhatsApp, 19989869070. O Adão, Nadir, o Anderson, Lala, Juju, Eduardo, Patrícia, ouvindo todo mundo e torcendo para o Bugrão de Paulina. Um grande abraço a toda a galera de Paulina, valeu demais pela audiência, viu, Roger Williams? Futebol, vamos CBN. Eu diria que as minhas mãos estão transpirando nesse momento. Você e milhares de pessoas que estão acompanhando a CBN e a galera espalhando pelo WhatsApp o link da CBN, dizendo o seguinte: a CBN tá lá, o gol sai antes da CBN. Galera participando no 991869070. Vai mexer o Corinthians de novo, o português trocando todo mundo, Rafael Pio. Vai mexer. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Vai embora Lucas Piton com a meia dúzia e vem o Fábio Santos, que é cobrador de pênaltis, com a 26. 26, Fábio Santos no lugar do Piton, meia dúzia. A experiência de Fábio Santos a serviço do Corinthians. O português já colocou o Fábio Santos para a cobrança dos pênaltis, hein, Carlão? Bom sinal para o Guarani, já mostra a preocupação que o Corinthians tem, né? Colocando aí a prova, né, o time de Parque São Jorge, numa jornada épica do Bugre, principalmente nessa segunda etapa. Ainda que Corinthians e Guarani seja um duelo histórico do futebol do Brasil, é o primeiro jogo entre ambos aqui na Neoquímica Arena. E o Guarani já vai mostrando a que veio, já vai encarando a equipe do Corinthians, vai levando por enquanto a decisão para os pênaltis. Rodrigo Andrade dá uma trombada para cima do Paulinho, a bola sobra aqui atrás, o chutão do Matheus Pereira, ela sobra espirrada para Derlan, que entrou no segundo tempo, tá jogando bem, ele tira dali rachando. Tem uma falta marcada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, lá no setor direito do campo de defesa. Fagner vai para a cobrança. 42, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Trazendo para você que o Corinthians tem 67% da posse da bola contra 33% da equipe do Guarani. 13 finalizações a 8 para o Corinthians. 8-2 em escanteios para o Corinthians. 2-1 em impedimentos para o ataque do Corinthians. Guarani fez 14 faltas, Corinthians fez 13 faltas.
São 3 cartões amarelos para o Guarani, 2 para o Corinthians. Números do futebol da CBN Campinas. Sai jogando errado o Guarani. Bola tocada à frente do comando. Vai pintar o segundo. Sai Kozlinski. Abafa o ataque. Moraes fechava o ataque do Corinthians. Kozlinski, um gigante, vem para abafar, Rafael Pio. E é sempre aquela história que a gente ouve desde criança, né? Você não pode cruzar a bola na frente da área. Foi o que fez o Guarani, e rasteira ainda, né? Essa bola nem vem aérea. E aí o Renato Augusto arma o contra-ataque. A sorte é que o Kozlinski estava esperto, conseguiu fazer a defesa. Finalzinho de jogo, tá tudo igual. Por enquanto, penalidades na arena, hein? Kozlinski pra tomar uma aguinha ali atrás do gol. O árbitro já foi atrás dele. O Fábio Rodrigues larga essa água aí, bate logo essa bola. Ele quer pressa, o árbitro da FIFA. E nossa, já bateu correntinho o Kozlinski. O medo de tomar um amarelo na orelha. Já levantou essa bola, sobrou aqui, espirrada para o 34. O Rodrigo Andrade capricha. Ô, Rodrigo Andrade capricha. Deu contra-golpe para o Corinthians. Atenção, Júnior Moraes. Lançou pela ponta esquerda o jogador do Corinthians, derrubado na área. Impedimento marcado. Impedimento marcado pelo Daniel Luiz Marques para a sorte do Guarani. Que uma infração anula a outra, porque um lance plasticamente de pênalti originado num erro de passe do Rodrigo Andrade de maneira atabalhoada e infantil. Num chutão aqui no meio, pois não, Pio? E aí o João Vitor teve que fazer a proteção. É claro que seria um lance de revisão, ia pro VAR. Na minha impressão, ele até pega primeiro a bola. Não sei se seria penalidade. Mas, pra sorte, para não correr qualquer risco, né? O impedimento foi bem marcado. Sabe que toque foi esse, Pio? Ai, meu Deus. Esse é o toque de 45. Guarani e Corinthians. Cadê a goleada? Cadê o massacre? Aqui é Guarani. O Bugrão vai encarando, vai levando a decisão para os pênaltis. E o quarto árbitro já levantou o seu instrumento luminoso ali. O Fábio Monteiro de Santos marcando 5 minutos. 5 minutos e muito sufoco, hein, Carlão? Agora é a hora que tem que ter muita atenção, evitar os erros. Não pode cometer aquele erro que quase foi fatal ao cruzar a bola perto do meio campo. Muita atenção e, como sempre, buscar o encaixe do contragolpe. Falta pouco. E você, Bugrino, tá ouvindo? Quer extravasar? 991869070, nosso WhatsApp. Olha o timão, desceu o Corinthians, com liberdade para fazer o gol, quem sabe? Adson rouba lá atrás. Chegou Fábio Santos, um drible, outro na sobra. Bruno Silva tira dali. Providencial o corte do ex-capitão Bugrino, Rafael Pio. E o Fábio Santos, né? E aparecendo lá no ataque, como se fosse um atacante, um centroavante, e volta correndo, como se fosse também um garoto agora, para começar a armar o Corinthians no meio campo. 46. 4 pro jogar. Vem Gil toca essa bola à frente, bola com o Juliano, voltou com o Gil, ele trabalha aqui pelo setor intermediário. Fagner abre essa bola, setor direito do campo, devolve mais uma vez com o Gil. Corinthians trabalhando no campo de ataque, bola com o Fagner de novo, bola de perna direita, atenção, lá vem Coringão, ponta direita, liberdade, rolou no boca de gol, passou por todo mundo, passou pelo Paulinho, passou pelo Júnior Moraes, e ninguém do Corinthians para botar essa bola para dentro. E aí na sequência, uma tentativa aqui na ponta esquerda, uma linda jogada do Juliano, mas acabou saindo com bola e tudo, tiro de meta para bater o time do Guarani em Pio. Sai com bola e tudo, tava na marcação o jogador do Guarani, um Madison por ali, o Juliano foi direto para a linha de fundo, mas é aquele lance, Roger, que se aparece um pezinho só para desviar onde a bola está indo, a trajetória da bola, um abraço. Seria o segundo do Corinthians, para sorte do Guarani. Ela passou por toda a extensão da área. Ouça os pênaltis no YouTube da CBN. Já convoca a galera para sintonizar o YouTube da CBN. youtube.com/CBN Campinas. Pra galera ouvir e ver a equipe da CBN aqui no estádio do Corinthians, na cobrança dos pênaltis, que vai acontecer já já. Convoca a galera para ver a reação da equipe da CBN Campinas aqui em São Paulo, a única emissora de rádio de Campinas acompanhando o Bugrão. O valente Bugre que vai levando a decisão para os pênaltis. 47 minutos, mas tem contra-golpe o Corinthians. Tem contra-golpe, Mantuan desarmado. Rodrigo Andrade rola essa bola pela ponta esquerda. Será? Será? Lá vem Giovanni Augusto. Tá na área pedindo, o Ronald bateu, Giovanni Augusto. Defendeu Cássio. Talvez não fosse a melhor alternativa, hein, Pio? Se ele consegue segurar essa bola, primeiro, que ele seguraria mais tempo no ataque e poderia pensar melhor na jogada.
Um cruzamento dentro da área, por exemplo, pro Lucão do break ou pro Lucas Venuto na direita seria a melhor opção. Olha o Corinthians. 48, vamos até 52 por jogar. O português já manda tocar a bola atrás. Já sabe que nesse momento é melhor não se expor. 2 minutos por jogar. Teremos pênaltis na decisão para conhecer o semifinalista do Campeonato Paulista. Bola com o Gil pelo setor direito do campo. Passadas largas, o zagueirão da equipe do Corinthians, experiente demais. A bola tocada pelo meio de campo. Aparece por aqui o Juliano. Atenção, devolveu com o Gil. Gil cruza na área. Corta Rodrigo Andrade de perna esquerda. 48 e 45. Futebol é na CBN Campinas. Aqui tem jogo. Já estamos com o jogo da seleção brasileira correndo também. Qualquer informação você vai ter com Vinícius Moura. A CBN Brasil transmitindo. Despedida do Brasil de solo brasileiro antes da Copa do Mundo. Lucas Venuto derrubado no campo defensivo. Fábio Santos faz a falta. É falta providencial, Rafael Pio. E vai acabar, né? É aquela falta que define cobrança de penalidades, né? Porque agora o Guarani vai segurar lá no campo de defesa. O Fábio Santos cometeu a falta pra cima do Lucas Venuto. O Maxson não tem nenhuma pressa. Deixa pro Kozlinski. Roger Williams, prepare a sua garganta. Nós teremos penalidades para definir o último semifinalista do Paulistão 2022. Foram 163 jogos entre os dois. 79 vitórias do Corinthians. 45 empates, 39 vitórias do Guarani. 274 gols para a equipe de Parque São Jorge, 180 gols para o Bugre. Falta para o Guarani bater, vai tomando licença Kozlinski. Essa história toda se resume em cobrança de pênaltis, que vai definir o semifinalista do Campeonato Paulista. 50 minutos. E a torcida fica irada com o árbitro porque queria que ele penalizasse o Kozlinski, que demorou demais para bater a falta. Eu concordo com a torcida. Kozlinski deu uma embaçadinha, hein, Pio? Ele até aceitaria, inclusive, receber o cartão amarelo. Não teria problema nenhum, mas não recebeu. 50 minutos. Pode terminar o juizão assim que quiser. O homem de Ubatuba é da FIFA. Microempresário comercial, 41 anos. Bola lançada para Lucas Venuto, ponta direita. Bola sai, arremesso lateral para o Corinthians, ele deu falta. Derrubado o Fábio Santos, falta para o Corinthians. Já bate, serve atrás para João Vitor, pode terminar. Quase 51, já extrapolamos. Não havia cera suficiente do Kozlinski para dar um minuto a mais. Vem Fagner. Passou um a mais do que ele falou. Fagner levanta para fora essa bola. Para sua sorte, hein, juizão? Tiro de meta para bater Kozlinski. Ele apita! Final de jogo! Neoquímica Arena em São Paulo no tempo normal deu Guarani 1, Corinthians também 1. Teremos penalidades máximas em São Paulo. Cadê a goleada? Cadê o massacre? Cadê escolher se vai jogar aqui ou se vai jogar no Morumbi? Jogo, cara, só termina depois que o apito final do árbitro é escutado. Ninguém ganha de véspera. E o Guarani faz uma senhora de uma partida, empatando contra esse forte Corinthians em seu estádio com 38.283 corintianos. E nós vamos aos pênaltis, Rafael Pio. E nós vamos às penalidades. É a segunda decisão do Guarani, é o segundo mata-mata que o Guarani joga em 2022, segunda vez que a decisão vai para as penalidades. Na Copa do Brasil foi contra o Vila Nova, não precisamos lembrar do final da história. Mas ele leva mais uma decisão para as penalidades, dessa vez contra o Corinthians. Agora é aquela história, Cássio de um lado, Kozlinski do outro, e quem tiver mais cabeça fria na batida vai chegar à semifinal do Campeonato Paulista, Roger. Este é o silêncio que você ao fundo ouve. Mas, Roger, é possível ouvir o silêncio? Você até agora ouviu uma festa ensurdecedora. E nesse momento você observa o estádio do Corinthians calado, o estádio do Corinthians quieto. Naldo Araújo com seu microfone ambiente potente da CBN Campinas aqui em São Paulo. E está no volume máximo, o estádio está calado. Vem aí Carlos Eduardo de Freitas, uma disputa de pênaltis histórica para o Guarani.
Ô Roger, sem dúvida alguma, com certeza um momento marcante, emocionante, de muita valentia por parte do Guarani. Vai entrar para a história, uma história especial do Guarani. Aconteça o que acontecer, mas foi um Bugre valente, um Guarani guerreiro que honrou essa camisa tão tradicional e está honrando, e quem sabe daqui a pouquinho a gente celebrar a classificação do Bugre à semifinal. Léo Torim, movimentação da galera. WhatsApp 991869070. Chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Aqui os técnicos conversam com os seus elencos e vão discutindo os melhores batedores para essa disputa de quartas de final, Léo Torim. Mesmo, a galera mandando mensagem aqui no WhatsApp. Nivaldo, mais uma vez, região do Ouro Verde, um grande abraço, vai Bugrão, não deu o gol da virada, mas tem pênaltis, hein? Mandando um abraço também aqui pra Sandra, mandando um beijão. Sandra, super beijo, viu? Vamos pra cima, Bugrão, eu e o Marcão torcendo, hein? Show de bola, tamo juntasso, hein? Mais uma vez mandando um grande abraço ao Patrício Bugrino, hein? Cadê a imprensa da capital que estava dando 9 Corinthians como classificado e fazendo contas aí de saldo de gols? De véspera, só Peru no Natal, hein? Vamos calar a boca da arena, igual diria ele, torcedor aí do Guarani. Aqui é Guarani, hein? Grande abraço também ao Samuca. Samuca, que bacana ouvir isso, hein? Que legal a transmissão da Rádio CBN Campinas. Nunca foi tão interativa e emocionante acompanhar o jogo do Guarani. Valeu demais. Samuca que tá no YouTube. E assim, é sempre essa pegada, viu, Samuca? E a galera que nos ouve, 99.1, YouTube, todos os aplicativos, aplicativo da Rádio CBN. Lembrando, hein? A Rádio CBN Campinas foi em todos os jogos de Campinas, acompanhando os times aqui da nossa cidade, hein? E claro, acompanhando todos os jogos fora, principalmente quando envolve aí os times dos 4 de São Paulo, né, Pio? Pois não? Aliás, você falou aí sobre o ouvinte que nos enviou uma mensagem, né, sobre a imprensa da capital estar fazendo contas de quanto o Corinthians teria que vencer para enfrentar o São Paulo e não o Palmeiras, e é exatamente isso. A hora que eu cheguei aqui na Neoquímica Arena, logo depois do CBN Esportes, eu fui lá para a sala de imprensa. E a conversa, Léo, e ouvintes da CBN, era só essa. Era literalmente essa. Eles já estavam dizendo, não, mas é que se for São Paulo, deve ser no sábado, ou no domingo, ou na segunda. As contas eram de quanto o Corinthians vai vencer. O futebol é jogado, é isso. Bola, não existe mais amador e não existe mais time que perde de véspera. Claro que o Corinthians tem um time bom, o Carlão comentou, sai um Renato Augusto, entra um Juliano, tem vários outros jogadores, o Paulinho fazendo a diferença, o Willian que acabou se machucando, o Roger Guedes também, mas a bola é jogada, isso que é o brilho do futebol, a gente não consegue apostar, as apostas são achismos, eu acho que vai dar um time, eu acho que classifica o outro, pelo momento, pelo plantel e acima de tudo pelo planejamento, claro que o Corinthians é favorito, mas o jogo é jogado, do outro lado tem um campeão brasileiro também, viu? 78, tem estrela no peito, Corinthians e Guarani fazendo um grande jogo e levando a decisão para os pênaltis, Pio. Só para dizer que já acabou a conversa, Kozlinski e Cássio estão indo já em direção ao gol. Vai ser defendido no nosso lado esquerdo e tudo já prontinho, já definido pro Roger trazer essa emoção, viu, Léo? É isso, e vem muita emoção por aí, e emoção também tá rolando daqui a pouquinho, claro, coladinho com Corinthians e Guarani, ao comando aí de Vinícius Moura, Rádio Globo, CBN Campinas, 35 do primeiro tempo, até agora Brasil 0, Chile 0, a gente vai nesse bate-bola, a gente vai nessa caroninha com a Rádio Globo CBN, com toda a galera de Vinícius Moura, vai trazer grandes informações de grandes partidas. Tá bombando o nosso WhatsApp, o nosso YouTube também, mandando mais uma vez abraço pra galera do youtube.com, Samuca mandando mensagem, o Cristiano, Elizabeth. Então vai, voltamos pra arena, voltamos pra Neoquímica Arena, vai que vai, Roger. Primeira cobrança vai ser o Corinthians, gol da esquerda. E olha quem abre a cobrança, Roger Williams. Fábio Santos é o primeiro a bater. Contra Kozlinski, a primeira cobrança vai ser do Corinthians. Gol da esquerda como se fosse no brinco de ouro da princesa. O gol à esquerda no tobogão, gol do portão de entrada. Você em casa imaginando a CBN transportando você. Convoca a galera para ir pro YouTube, youtube.com/CBN Campinas, para você ver a reação da nossa equipe de esportes aqui desde o estádio Neoquímica Arena. Com licença, Fábio Santos, camisa 26 no costado, é o primeiro a bater. Ele contra Kozlinski, que foi um gigante até aqui. Fábio Santos, perna canhota, bateu, gol! Fábio Santos! Corinthians! Gol do Corinthians! Rafael Pio, 1-0. É aquela cobrança segura, né? Ele espera a definição do goleiro, dá aquela cavadinha,
sem nenhuma força, ela vai no meio do gol. Primeiro gol do Corinthians, 1-0 pro Timão. Giovanni Augusto vem pra cobrança. Alô, Fernando Souza, aqui de São Paulo. Tá mandando mensagem pra mim, torcedor do Corinthians. Um grande abraço, obrigado, meu amigo. Foi o suficiente pra acender a fogueira. Neoquímica Arena pega fogo na Zona Leste paulistana. Atenção, pênalti que Giovanni Augusto vai cobrar. Contra Cássio, esse gigante pegador de pênalti, camisa 12 do Corinthians. Autoriza Flávio Souza, pode empatar o Guarani. A pressão é grande, somente os grandes conseguem se concentrar. Bateu, gol! Guarani! Gol de Giovanni Augusto. Empata a cobrança de pênalti o Guarani. Rafael Pio. Bela cobrança do Giovanni Augusto, bateu com força, sem nenhuma chance pro goleiro Cássio, que caiu ali pro canto esquerdo. O Giovanni Augusto bateu no canto direito do goleirão do Timão. 1-1, tá empatado. O Fagner vem pra cobrança. Atenção, Fagner pra cobrança. Fagner pra cobrança. Experiente jogador do Corinthians. Atenção, vai para a cobrança Fagner. Ou seria Juliano, hein? Vamos ver. É Juliano. Camisa 11 pra bola. Perna direita contra Kozlinski. Gol! Corinthians! Gol do Corinthians! Juliano! Mandou no canto esquerdo, foi lá o Kozlinski, quase pega, Rafael Pio. Quase pega, né? Ele cai no canto certo, só que ele não consegue chegar porque o corintiano tira, né, essa bola. Por muito pouco, o Kozlinski não defende a segunda cobrança do Timão. E ele quem vai para a cobrança, Maurício Kozlinski. O segundo batedor do Guarani é o goleiro Kozlinski. Camisa 30 no costado. Capricha Kozlinski. Galera bugrina com você, garoto. Perna direita pra bola, bateu, é gol! Guarani! Gol do Bugre! Empata o jogo, Maurício Kozlinski não perdoa. Maurício Kozlinski marca, eu nunca vou ter a chance de falar isso mesmo. Falei agora, Rafael Pio. Ele não perdoa, o goleirão do Guarani bateu e bateu bem. O Cássio acertando o canto direito, tentando chegar nessa bola, mas ela bateu na rede. Estufando, empatando 2-2, tudo igual, Roger. Tá na hora de errar, hein, Carlão? Quem sabe agora, pensamento positivo aí que pode dar certo. Renato Augusto vai para a cobrança. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Camisa 8, Cássio tá ajoelhado do outro lado. Mãos ao céu, está rezando o goleiro do Corinthians. Kozlinski saltitando. Vai Renato Augusto para a bola, bateu, quase pega o Kozlinski, é gol do Corinthians. Corinthians! Renato Augusto. Rafael Pio. Quase pega. Caiu pro canto direito, por muito pouco. Não consegue a defesa. 3-2, o Corinthians está na frente. Venuto vem aí. Lucas Venuto. E você em casa ouve exatamente o clima aqui na Neoquímica Arena. De vaias para tentar desestabilizar o jogador camisa 77 do Guarani. Se eu falei que estava na hora de errar pelos lados do Corinthians, é aquela hora tenebrosa que pode também recair sobre o time do Guarani. Autoriza o árbitro. Lucas Venuto para a bola, bateu, é gol! Guarani! Gol do Bugre! Eu tive a impressão que bateu até errado. Mas às vezes o errado dá certo, né, Rafael Pio? Bateu no ossinho, né, Roger? Mas ela foi no canto direito, tirando o Cássio, que se esticou todo, não conseguiu chegar na bola. Canto direito, empata o jogo, 3-3 na Neoquímica Arena. Para você que está no radios.net, no TuneIn, aplicativos de rádio, que nós temos o maior carinho e admiração. Se quiser, pode migrar para o youtube.com/CBN Campinas. Atenção, vai para a cobrança Júnior Moraes, é a quarta cobrança da equipe do Corinthians. Deixa eu ver mesmo se é ele. É ele. Júnior Moraes para a bola, bateu, é gol! Corinthians! Gol do Corinthians, de novo na frente, Rafael Pio. Essa eu tive a impressão que o Kozlinski quis adivinhar o canto, né? Tanto que ele pula um pouquinho antes do Moraes chegar para a batida.
E aí ela vem no canto direito, no meio, um pouquinho mais para a direita do Kozlinski, que caiu para o lado esquerdo. É o quarto gol do Corinthians, que não desperdiçou nenhuma cobrança até agora, 4-3 nas cobranças de penalidade. Cobranças ótimas até agora, hein, Carlão? Com certeza, dos dois lados. O Guarani com personalidade, encarando, sem medo, e é assim que tem que ser. Vai Lucão, break para a cobrança. Camisa 11, artilheiro. Um dos melhores jogadores do Guarani. Esperança para a Série B. Ele contra o gigante Cássio. Toma pouca distância. Gol da esquerda, 11 no costado. Para fazer, para empatar. Lucão do break, perna direita, bateu. É gol! Guarani! Gol do Bugre! Lucão, bola de um lado, goleiro do outro, nem na foto o gigante Cássio sai, ela vai morrer no fundo do gol. Empatou de novo o Guarani, Pio. E ele vai direto no Kozlinski. Aponta para o goleirão do Guarani e diz: você vai pegar. É a quinta cobrança do Corinthians. Se o Kozlinski defender, o Bugre fica a uma cobrança de chegar à semifinal. Quem vem lá, me ajuda aí, Pio. Vem Camisa aí. 33 do Corinthians, 33. Vem aí, João Vitor. Zagueiro, hein? Zagueiro, hein? Zagueiro, hein? Zagueiro, João Vitor. Prepara a garganta Contra aí. Kozlinski. Atenção. Quinta cobrança da equipe do Corinthians. Pra bola, João Vitor, perna direita, bateu. Kozlinski rela nela, mas ela entra. Corinthians! Gol do Corinthians, de novo na frente, Rafael Pio. Roger, foi isso aqui, ó. Se o Kozlinski tem 1 centímetro a mais de mão, ele faria a defesa. Ele pulou no canto certinho, o canto direito. Quase consegue fazer a defesa. Agora é aquela história. Guarani precisa fazer para empatar. E aí vamos para as alternadas. Para as cobranças alternadas. Bruno Silva vai para a cobrança. Ele entrou no segundo tempo. Foi capitão durante boa parte do ano passado também. Camisa 6 no costado. Entrou no segundo tempo. É experiente. Toma longa distância contra Cássio. Tem que fazer para levar para as alternadas. Cobranças muito boas até aqui. Estava batendo na trave a defesa de Kozlinski, que não aconteceu até aqui. 4 vai autorizar, autoriza, sai da área, inclusive está na meia-lua para fazer a cobrança do pênalti, Bruno Silva. O quinto pênalti para o Guarani, perna direita, bateu, é gol! Guarani! Gol de Bruno Silva, golaço na cobrança de pênalti, hein, Rafael Pio? Que isso! Olha, experiente, sempre capitão, líder da equipe. O Cássio acerta o canto, mas não tem possibilidade nenhuma de defesa. De tão bem batida a cobrança do Bruno Silva. Canto esquerdo do goleirão Cássio. Que golaço! E a gente vai precisar de ajuda lá do estúdio, né, Roger? Eles não viram aqui. A gente fica numa distância muito grande mesmo. Vamos ver quem vem para a cobrança da equipe do Corinthians. Fagner agora sim. Fagner, a experiência, 32 anos. Várias passagens pelo Corinthians, multicampeão pelo Timão. Toma distância o lateral direito, não chega a sair da área. Contra Kozlinski, que saltita o camisa 30 em cima da risca especial do gol. Partiu Fagner, gol! Corinthians! De novo na frente o Timão. Fagner bate forte, um canudo, Rafael Pio. É aquela cobrança impossível de defender, mesmo que o goleiro saia antes, acerte o canto, vá no impulso. O Fagner mete no ângulo direito do Kozlinski, nenhuma possibilidade de defesa. O Brasil tá jogando, tá empatando com o Chile 0-0. Tá se despedindo do Brasil antes da viagem para a Copa do Mundo. Brasil! Vai para a cobrança Ronald. E tem gol. Entrou no segundo tempo. Ronald, camisa 99, vai para a cobrança. Tem que fazer. Se perder, Corinthians na semifinal contra o São Paulo, a decisão da semifinal do Morumbi. Se fizer, vai para mais uma rodada de alternadas. Muita pressão em cima do jovem atacante do Guarani Futebol Clube. Ele contra Cássio. Tomou licença, foi para outro lado. Atenção, ameaçou. Primeira paradinha, perna direita para a bola, bateu. Nossa! Humilhação! Gol! Guarani! Gol do Bugre!
Fica caladinha, Neoquímica Arena. Que isso, olha? Explica você que é o repórter. Não. Explica você que é o repórter. Não consigo. Ele deu cavadinha, mas cavadinha lá de Djalminha. Lembra da cavadinha do Djalminha? Ah, lá de Djalminha, o Cássio cai. Você já pensou se ele pega? Meu Deus do céu. Que isso? Um golaço de Ronald. Agora, mais uma cobrança do Corinthians. Me ajuda aí, produção. Me ajuda aí. É o 26, 28, Adson. Gol do Corinthians. Corinthians. Adson. Rafael Pio vai ter que me passar parte do ordenado de hoje. O repórter tem que informar quem vai bater. Mas ele tá olhando pra tudo, menos pra quem vai bater. Nessa distância aqui. Mas vou falar uma coisa pra você. Essa, por exemplo. Corinthians não erra, o Roger. Corinthians não erra. Bom, agora dá pra saber que é o Madison, né? Agora sim. Madison pelo Guarani. Ninguém erra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pênaltis acertados. Vai pro 7º pênalti do time do Guarani. Madison, camisa 98. Capricha, garoto. Vai o volante pra cobrança contra Cássio. Se fizer, tem mais uma chance de alternadas. Perna direita pra bola, bateu. Cássio! Defendeu! Cássio pega! O Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. E o Guarani cai de pé na arena. O Guarani mostra sua força, mostra seu gigantismo, encara o Corinthians e são precisas 7 cobranças. 7 cobranças para que o Corinthians elimine o Guarani, time de Série B. O time que era tido como o fraco que vinha aqui para ser goleado, para ser facilmente dominado. O Bugrão vem de caro essa eliminação. Corinthians na semifinal contra o São Paulo e vai jogar fora de casa no Morumbi, onde não ganha há muito tempo. E o Guarani sai de campo pensando agora em fazer uma grande Série B do Campeonato Brasileiro. Pois não, Pio? É isso. E você foi perfeito. Cai de pé o Guarani, né? O Madison não bateu bem. É uma realidade, né? O Cássio consegue fazer a defesa porque a batida do Madison também não foi das melhores. Mas aí pouco importa. O que importa, óbvio, importaria demais empatar e depois tentar passar. Mas é isso, Guarani cai de pé. Guarani vem até a Arena Corinthians. Depois daquela história aí, acho que o Lucão vai falar aí, Léo, se alguém for falar, só chamar. Mas cai de pé, consegue algo que ninguém esperava. Levar a decisão para as penalidades e impor muita, mas muita dificuldade para o Corinthians. Esse foi o Guarani, anunciando que daqui a pouco nós estaremos na Zona Mista. Você que está com a gente no YouTube, fique com a gente. Estaremos ao vivo na Zona Mista com imagem, trazendo para vocês a saída dos jogadores. Alguém falando por aí, Léo? Ainda não, o Cássio chegando, né, muito festejando bastante, mas a gente, claro que pega uma carona aqui com a TV, ninguém focado. Lucão agora sim, Lucão do Break falando, o jogador, atacante do Brooklyn. Uma grande festa faz o torcedor do Corinthians aqui em São Paulo. Terminou 1-1 no tempo normal. E 7-6 os pênaltis para o Corinthians. Finalista do Campeonato Paulista. Vem aí, Léo Torinho. Vem aí, central da bola. Mas agora é pensar no brasileiro e bola para frente. Falando sobre o sentimento, né, a sensação. Depois do time ter lutado tanto, né, e ter perdido no pênalti, né, para a equipe do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Faz parte do futebol, é um campeonato muito nivelado, onde a gente oscilou bastante, mas a gente jogou com garra, determinação, qualidade dos caras é indiscutível. Acho que um detalhe, a gente tomou gol de bola parada que a gente não podia tomar, mas pro nosso torcedor aí, a gente vai acertar aí, se Deus quiser a gente vai entrar firme aí pro Brasileirão a gente subir. Então. Aí o Lucão do Break, hein? A gente que pega carona aqui com a TV, falando que agora é Campeonato Brasileiro.
times nivelados, campeonatos já mais difíceis também. Vamos ver se algum jogador do Corinthians para. Lembrando a você, ouvinte da Rádio CBN, daqui a pouquinho tem Rafael Pio na zona mista, hein? Vem daí a saída dos jogadores, também a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, quem sabe pegando algum detalhe aí, mais jogadores do Guarani comentando um pouquinho sobre a partida de hoje e a não classificação à próxima fase. Do lado corintiano é o Renato Augusto, que fala também no microfone da Rádio CBN Campinas. As equipes vão vir contra a gente sempre mais agressivas do que elas jogam contra as outras equipes, isso é normal, e a gente tem que adaptar isso e ser também agressivo. Então, acho que a gente competiu mais nesse jogo, foi agressivo também. Criamos, não fizemos o gol. Acho que a gente fez um jogo bom, razoável para bom, dá para melhorar muita coisa. Agora é descansar o pouco tempo que a gente tem para a semifinal. Descansar um pouco para a semifinal, lembrando que pela classificação aí vai dar contra São Paulo, hein? São Paulo e Corinthians. Mais um pouquinho de Renato Augusto. Acontece uma coisa, mas a gente tem que estar preparado para todas as situações. Tomamos o gol de bola parada, a gente trabalhou bastante isso, tanto a ofensiva quanto a defensiva. Fizemos o gol na ofensiva e depois temos mole na defensiva. Então, melhorar alguns aspectos. É claro que a gente não tem tempo para trabalhar, é um jogo atrás do outro. Então, conversar bastante para que a gente possa fazer um bom jogo no domingo. Tá aí o último jogador. É isso mesmo, o último jogador falando aí, Renato Augusto. A gente pegou uma corona. Roger Williams e Rafael Pio. Ainda a bola tá contigo, acho que os jogadores já deixando o gramado. Papo final, fim de jogo. Guarani perde nos pênaltis, né, Roger? Deixa eu abraçar aqui o Gabriel Melo Assis, torcedor do Corinthians, sofredor, mas está feliz, claro, porque passou nos pênaltis aí. Situação de momento aqui no estádio do Corinthians é que muita gente permanece do lado interno fazendo festa. Eu já vejo aqui a situação do lado de fora, óbvio, vai ter muito congestionamento. Muita gente, 38.283 corintianos aqui e que viram o Guarani encarar o Timão e fazer frente aí, levando a disputa para as penalidades máximas. Ninguém mais do Guarani em campo, do Corinthians apenas um ou dois jogadores ali, já aguardando para dar entrevistas, mas é isso, muita felicidade por aqui, mas muita preocupação também, porque o Corinthians, que tinha pela frente um adversário de Série B, teoricamente a equipe mais frágil aí dos classificados, o último, né? E teve muito trabalho pela frente. Aqui tudo tranquilo, foi uma grande partida e nós esperamos que o torcedor em casa tenha adorado. Mas a dica é, permaneça no YouTube da CBN, porque já já o Rafael Pio vai para a zona mista, liberado pelo protocolo do Plano São Paulo. Ele já vai poder entrevistar os jogadores do Guarani ao vivo aqui na CBN. Pois não, Pio? E um detalhe, né? Já aproveitando, agradecendo, como você disse, a grande audiência. Vou cortar aqui, viu, Léo Toninho, a imagem da nossa cabine agora, porque daqui a pouquinho, como disse o Roger e como nós dissemos, estaremos lá na zona mista. A imagem lá do estúdio dos belos Léo Toninho e Carlão de Freitas continuará. Daqui a pouquinho eu volto com as imagens direto lá da zona mista aqui na Neoquímica Arena, depois dessa classificação do Corinthians nos pênaltis. Foi difícil pro Timão. 7-6, o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. Léo, você pode tocar por aí, Léo Torinho, estamos à sua disposição. Boa, tá certo. Central da Bola. É isso. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Central da Bola, 9 horas e 25 minutos. Mais uma vez, galera do YouTube, sensacional. Adoro falar nomes, hein? Então manda sua mensagem que eu vou falando o nome de todo mundo, hein? Galera que participou, deu aquela zoadinha, participou arriscando o placar, falando de pera. É isso, o futebol é maravilhoso por isso, hein? Galera dos 99.1 também, muito obrigado pela sua audiência, acompanhando o Dial Fortaço, hein? Aqui é CBN, meu amigo. A gente tava lá e a gente continua na Neoquímica Arena. Claro, o Guarani não conseguiu a classificação, parabéns pro Corinthians. E olha, o Carlão falou em off, mas é uma verdade, hein? Como o Corinthians bate bem pênalti, que negócio doido, bateu demais, não errou um, com muita categoria, com muita qualidade, e agora encara a equipe do São Paulo, em próxima partida, no domingão aí tem São Paulo e Corinthians, se não me falha a memória, não me falha os cálculos aqui de gols e vitórias, será no Morumbi, hein? Jogão de bola, e do outro lado teremos aí o confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, e quem sabe
pode ser aí um repeteco da final do ano passado de Palmeiras e São Paulo, hein? Quem sabe o São Paulo buscando o bicampeonato agora no comando técnico do Rogério Ceni. Mas valeu demais, vou passar algumas mensagens aqui do nosso YouTube, galera que participou, olha o Cristiano, mandou várias mensagens, a Elizabeth, o Marcelo, o JR Gamer, um grande abraço a todo mundo também, Cristiano que bombou aqui a nossa rede social, é isso Cristiano, valeu demais, hein? Mandando aqui a Maria Gabriela, não é aquela, Maria Gabriela, um grande abraço, um vai Corinthians, deu sorte. Sandra, valeu demais pela mensagem também, toda a galera participando, Elizabeth, Marcelão, Sandra aqui na área, Guerreiro Brasileiro, um grande abraço. E tem também o nosso WhatsApp, hein? WhatsApp também que toda a galera mandou mensagem no 19991869070, Marco Vinícius da Vila IP, valeu demais, Marcão. Grande abraço a você, mandou várias mensagens, é isso, tamo juntasso, nos vemos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Mais uma vez aí mandando um abraço aqui pra Poços de Caldas, um grande alô a Poços de Caldas, trem bom, terra boa, beijão pra todo mundo aí de Poços de Caldas, hein? Mandando um abraço pro Rinaldo, teve um Rinaldo que foi atacante do Guarani, hein? Boa noite, rapaziada da Rádio CBN, sou Rinaldo Machado de Capão Bonito, São Paulo, sou santista, mas hoje sou bugrão, hoje não deu para o Guarani, mas valeu demais a sua audiência, a sua mensagem, vai Santos, merece estar num lugar melhor, hein, Rinaldo? Doideira isso também, hein? Um abraço pra todo mundo. Nivaldo, mais uma vez, todo cuidado é pouco, não podemos cometer os mesmos erros diante do Vila Nova. Realmente, foi melhor do que o Vila Nova, pelo menos, hein? Foi um time mais maduro, principalmente nos pênaltis. Joãozão mandando uma mensagem, João Furlan de Paulínia, um grande abraço a toda Paulínia, um abraçaço pra toda a galera de Americana também. Caiu de pé, igual diria o Patrício de Campinas, respeito pelo timão, é isso mesmo. Aí um grande abraço ao Me Chama Que Eu Te Levo, hein? Acho o nome bonito, Me Chama Que Eu Te Levo. Valeu demais pela sua mensagem, Timão tá na próxima fase. Tinha uma camisa grande, meu amigo, vai ter agora confronto diante da equipe do São Paulo, hein? Abraçaço mais uma vez aqui, o Cristiano. Alô, Cris! Tamo juntasso, hein? Pedro pode ligar agora, Léo, Cristiano de Sumaré. Não sei, ainda não pode, Pedrão. Ô, Cris, a gente tá aqui, o Pedro me ligou 500 vezes aqui, Pedrão. Não te atendi, mas depois te atendem, hein? Valeu demais. Galera participando, é isso. Esse bate-bola gostoso, a galera mandando mensagem aqui. Adriano também no YouTube, Marcelão mandando mensagem de novo, mandando o Pedro ligar. Pedrão, liga daqui a pouco, vamos ver se dá pra atender você. Valeu, um grande abraço pra todo mundo. 9h28, a gente vai que vai. Rafael Ângelo Pio, acho que não está na área, tá se dirigindo ali à zona mista. Roger Williams já tá tomando aquela aguinha, dando aquela relaxada no gogó. Lembrando a você, em jogos já que foram finalizados, né, pelo Campeonato Paulista, quartas de final, Palmeiras 2, Ituano 0. Tivemos ainda Red Bull, Bragantino 1, Santo André 0. Tivemos São Paulo 4, São Bernardo 1. E agora o Corinthians que venceu o Guarani nos pênaltis 7-6. São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Legal demais essa grande semifinal. Falando de seleção brasileira, finalzinho, hein? Finalzinho, na verdade intervalo de jogo. 2-0 para a equipe canarinha, hein? Neymar marcou o gol de pênalti e Vinícius Júnior é o nome dele, meus amigos. É isso, 2-0 batendo o Chile. Brasilzão mais do que classificar. Foca, Brasil. A Itália já ficou pelo caminho, hein? Não. Já ficou... Pois não, quem me chamou? Roger tem a palavra, pois não. Só para dizer que o nosso Rafael Pio já está se deslocando para a zona mista aqui do estádio do Corinthians. Eu estou solo aqui na nossa cabine, claro, com o Naldo Araújo aqui também, mas estou com a visão aqui ainda da cabine, muita gente do lado interno do estádio do Corinthians, pessoal na ré da pé, até porque não adianta sair tudo ao mesmo tempo, né? Vai ficar aquele trânsito danado, os trens lotados, o metrô também, mas o Rafael Ângelo Pio, como gosta de dizer você, já está descendo para a zona mista do Bugre ouvir os personagens do Bravo Bugre Campineiro. É isso, daqui a pouquinho então Rafael Ângelo Pio tá na área, valeu Roger, você não está sozinho, Naldão, os reis dos topetes aí na Neoquímica Arena, tá lindo demais, viu meu caro Roger Williams? Quando eu cortar o meu cabelo eu te prometo que eu vou deixar esse cabelinho com topete. Pô, tá na hora, hein? A pressão tá grande em casa, hein? Ó, tá na hora, eu era você chamado tá parecendo o Lions do Thundercats, pô. Eu era chamado de Thiago Leifert e agora eu sou chamado de
como chama o cara da grande família? O Beisola Galvão. Beisola mas Galvão. Não, tem mais estilo que o Beisola. Não, se você tirar esse boné aí e dar uma chacoalhada, fica o Valderrama, hein? Fica o Valderrama. Estão falando que é o Chuck do boneco assassino também, já fizeram uma figurinha esses dias. Olha, que aí. O do Roger tá melhor. O Lion. Não é do seu tempo. Não, é o Thundercats. Eu e Roger somos contemporâneos. Você é do tempo de Thundercats? Eu tinha medo do Munra, rapaz. Que isso, tenebroso Munra. É isso, olha que momento. Relembrar é viver. Alô, história, adoro esses desenhos. Mas eu era fã do Jaspion, o Jiraiya, Giban. Isso eu tinha tudo aquelas fitas VHE. Sim, Jaspion. Sempre gostei. Black Kamen Rider, esse negócio eu pirava. Doideira. É igual o tempo do meu filho, agora é Naruto. Agora é Naruto. Isso, só se fala nisso. Naruto. Oi, que doideira. É isso, ó. A gente, claro, tá batendo esse papo, dá tempo pro Rafael Pio chegar lá na zona mista, ele vai falar com o jogador do Guarani, vai falar com o técnico Daniel Paulista. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro rápido intervalo, a gente convida vocês, permaneçam com a gente vai comentar um pouquinho de seleção brasileira e o que esperar de um Guarani e o que esperar de um Corinthians. Corinthians classificado e o Guarani agora com a cabeça na Série B do Campeonato Brasileiro. Já a gente volta, fica com a gente, Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. O cuidado com a sua segurança começa na hora de escolher a melhor fita antiderrapante do mercado. Com a Rexon você evita quedas em casa e no trabalho. Além de ajudar na prevenção de acidentes, também combina com o ambiente. Disponível em 5 cores diferentes. E mais, excelente custo-benefício, não descasca, não racha e não exige manutenção. Diga sim para as fitas antiderrapantes Rexon e não derrape na segurança. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose. Venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Corinthians.
9 horas e 35 minutos, voltamos ao vivaço, hein? Aqui no YouTube também, voltando aqui também na rádio CBN Campinas, nos 99.1, e tem mensagem do ouvinte. Alô, ouvinte, alô, Fran, vai que é tua. Parabéns, Roger Williams, pela narração. Guarani, Corinthians, Corinthians e Guarani, um show de narração. Ó, é a relação Davi versus Golias. O Corinthians com esse super time falou que ia tacar 6-0 no Guarani. Ó, o salário do Cássio, do Fagner e do William paga os 30 jogadores do Guarani. Olha, é isso mesmo, o torcedor bugrino aí comentando, é o que a gente fala, o futebol é jogado, né, isso que é o legal. É legal também essa provocação no paralelo, né, porque é gostoso quando tem essa rivalidade, que bacana quando, né, tanto o Ponte quanto o Guarani, falando especificamente do Guarani, disputavam essas etapas da competição como antigamente. Era muito legal. Quando os times vinham jogar em Campinas, tinha toda aquela rivalidade. Eu acho muito válido, eu acho bacana, isso que tem que ficar no paralelo, mas claro, o futebol é jogado. Pensando no time do Guarani, talvez a gente não esperasse o Guarani até mesmo chegando da forma que chegou na disputa contra o Corinthians, segurando a pressão, como o Carlão comentou, tendo alguns escapes, tendo a concentração, cabeça no lugar, tomou gol aos 47 de cabeça de novo. Se não ganha jogo, mas se aquela bola de cabeça não entra, e aí o Guarani faz 1-0 e leva a vaga, então é isso. E claro, realmente o que a gente vem na repercussão é nesse sentido da torcida e da imprensa paulistana, efetivamente, falando bastante sobre já uma classificação sem a bola rolar. É os bastidores, ou é o bastidor, melhor dizendo, do futebol, com toda essa rivalidade, principalmente pensando aí em São Paulo, que agora é adversário da equipe do Corinthians. E o Vidal, hein, meus amigos? Seleção brasileira daqui a pouquinho com o Vinícius Moura, parece que tem um impedimento lá, o Brasil vencendo até então por 2-0, o Vital colocou a bola na rede depois de um cruzamento de Vargas, e aí acabou, parece que talvez anulando o gol, um toque de mão, no início da jogada, numa disputa ainda com o Antony, a gente acompanhando tudinho, pra você ligadinho na rádio CBN Campinas, hein, meus amigos? Mais uma vez, ao Cris mandando um abraço, obrigado CBN, obrigado a você, Cris, valeu demais pela participação, hein? Guerreiro Brasileiro, boa noite, vou dormir que amanhã às 5 eu levanto, boa noite, valeu demais pela sua parceria e pela sua audiência. WhatsApp também mandando mensagem aqui, a galera participando, Armando, um grande abraço, meu caro, show de bola, hein? Daqui a pouquinho, lembrando a você, a gente vai ter aqui Rafael Pio na zona mista. Claro que daqui a pouco a gente bate uma bola quanto ao craque do jogo, ao comentário com o Carlão daqui a pouquinho, mas já tem Rafael Ângelo Pio na zona mista lá na Neoquímica Arena, pegando talvez aí alguns jogadores do Guarani, quem sabe até alguns jogadores do Corinthians. Daniel Paulista também vai fazer a entrevista coletiva ao vivo depois de muito tempo, hein, Daniel? Hein, Daniel Paulista? Parabéns por esse jogo, viu, Daniel? Muito criticado, mas fez o time ser guerreiro na partida de hoje, é um bom foco, é uma boa visibilidade para futuros reforços aí pensando em Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Um abraço para todo mundo, galera do Guarani, tem um bom retorno aqui para Campinas. Lembrando a você, a gente acompanha aqui no paralelo Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa. Portugal venceu a Turquia 3-1 e fica mais próximo, um joguinho só, da Copa de 2022. Um joguinho só. E agora vai enfrentar nada mais, nada menos do que ela, a toda poderosa, com 1 quilo de história no futebol europeu. Sabe de quem eu tô falando? Sabe de quem? Macedônia do Norte, é isso mesmo, a Macedônia do Norte jogou em Palermo, aos 47 do segundo tempo, depois de muita pressão, depois de muita pizza, depois de tudo que aconteceu naquela partida, venceu com um gol de Trajokovic, guardem esse nome, joga no poderoso futebol da Arábia Saudita, é o que a gente vê poucas vezes no futebol europeu. Trajokovic, da Arábia Saudita, fez 1-0, futebol é jogado. Macedônia do Norte venceu a Itália, será adversária de Portugal, e a Itália, meus amigos, que a coisa de 8 meses atrás foi campeão europeu, acabou sendo eliminado da segunda Copa do Mundo consecutiva. Acho que o Mantini, ele não fica para os próximos desenrolares aí da história. Carlão, enquanto a gente espera aí o senhor Rafael Ângelo se posicionar, só dando uma pincelada nas eliminatórias. Pô, a Itália perder para a Macedônia, teríamos talvez uma final entre Portugal e Itália. Eu acho que nem os portugueses esperavam que, caso chegassem na final, que já seria talvez um pouco complicado contra uma Turquia, teriam talvez a Itália, e pensando nessa disputa já estavam prevendo que não ia pra Copa. Agora dá.
Agora dá, agora as portas do Catar estão escancaradas para a seleção de Portugal, e ontem até no nosso CBN Esportes, a segunda edição, nós conversávamos com o Rafael Bellatini, direto de Portugal, e já falávamos também do eventual confronto entre Itália e Portugal. O Cristiano Ronaldo. São Paulo e Corinthians que estavam falando. A gente cai nessa direto, Portugal, será que Cristiano Ronaldo vai para a última Copa? A Itália vai ficar de fora, tal, já prevendo este duelo. Isso não aconteceu. Ruim para a Itália, claro, ruim para os fãs, os tifoses, né? Os torcedores italianos. E para Portugal, melhor, é uma possibilidade. Macedônia agora vem confiante para o jogo, mas Portugal tem mais time, tem o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, então tem mais possibilidades. A tendência é de Portugal passar, mas Léo Tonin vem dizendo essa frase repetidas vezes: o jogo é jogado. O jogo é jogado, é bola rolando. E fala da pescaria também, ó. Então tem que tomar muito cuidado, né? É claro que hoje até no CBN, tem tempo ainda? Como é que tá? Tem tempinho. O Ângelo não me sinalizou aqui, deve ter parado pra comer hora que aquele resenhar, pão com batata e calabresa. R$95, preço do aeroporto. Você sabe, ô Carlão, oi? Você sabe que os caras que não são relacionados aí do Corinthians estão aqui treinando, cara. Olha lá. Luzes acesas aqui, refletores acesos, e os caras aqui, essa galera portuguesa que o Vitor Pereira trouxe, gosta de forçar na parte física, hein? Os caras estão aqui treinando. Olha, vou dizer pra você, imagina se tivesse perdido, hein? É igual quando, se terminasse o jogo, você continuasse por aí cantando, né, Roger? Você tá louco. Haja garganta, hein? Eu não tô cantando nem bingo depois dessa decisão. Dá tempo. Não, o que eu queria dizer, e até hoje, no primeira edição do CBN, até fiz um depoimento um pouco mais forte, que às vezes me aborrece um pouco essa coisa da gente ficar, mas ele, porque ele disse que era o favorito. Mas, gente, o Corinthians não era o favorito. É isso. Era o favorito, não tem como. Agora, aí tem o complemento. Entre você ser o favorito e você confirmar o favoritismo, aí tem um jogo. É o meio campo, né? O meio tempo. Né? Foi o que o Corinthians hoje quase que fica pelo meio do caminho. Por quê? Porque foi um Guarani com personalidade, foi um Guarani com coragem, principalmente no segundo tempo, em que perdeu um pouco aquele medo, aquele receio e encarou o Corinthians de igual para igual, teve até oportunidades de vencer a partida, mas a gente fala quem é o favorito, não tem jeito. Hoje o torcedor bugrino pega no pé da imprensa de São Paulo, mas, por exemplo, fosse um Guarani e Votuporanguense, quem que seria o favorito? O Guarani. Então isso é natural. É claro que o Daniel Paulista, os jogadores do Guarani, eles têm todo o direito de utilizar isso como uma motivação, como deve ter usado. Mas o favoritismo, ele é natural da gente falar antes de começar um jogo. Né? Eu não vejo assim um pecado mortal falar que o Corinthians é melhor que o Guarani. É isso. É melhor. Vai fazer o que é melhor. Tem mais dinheiro, tem mais força, tem mais jogadores, tem mais qualidade. Mas mais uma vez, entre você ser melhor e você ganhar o jogo, existe uma diferença. Então foi nisso que o Guarani se aproveitou, jogou bem, jogou com força, honrando a camisa, honrando as suas tradições, que são gigantescas, e fez um jogo legal. O Guarani ofereceu perigo ao Corinthians. No final do jogo a gente percebia torcedores roendo a unha, rezando, né? Sinal de que o Guarani fez um grande jogo, honrando realmente uma tradição de mais de 100 anos, uma tradição enorme aí, por isso o Guarani é gigante. Agora, evidentemente, como São Paulo e Corinthians talvez seja um pouco igual, mas como Palmeiras e Bragantino, o Bragantino é muito forte. Mas o Palmeiras é o favorito. Agora, contra o Ituano. Agora já está na final? Não, vai ter que jogar contra o Bragantino, que é uma equipe poderosa. Talvez São Paulo e Corinthians, o São Paulo, até por jogar em casa, seja o favorito pelo que o Corinthians não apresentou hoje diante do Guarani. Mas você precisa confirmar. Mas eu acho normal alguém apontar o favorito ou não. Isso faz parte. Isso faz parte das resenhas, faz parte do botequim, faz parte do cafezinho. Mas sem isso não teria graça. Então o Corinthians era o favorito, sem dúvida alguma. Não confirmou o favoritismo durante os 90 minutos, foi confirmar na decisão por pênaltis, em que o Corinthians converteu todas, o Guarani quase todas, aí fica pelo meio do caminho. Mas eu tenho certeza que o torcedor bugrino hoje está muito orgulhoso dos seus atletas, muito orgulhoso desta camisa muito pesada. Com certeza. E a cabeça agora no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani que ganhou do São Paulo na estreia 2-1, é o mesmo São Paulo que vai pegar um Corinthians nesse momento da competição, nessa semifinal.
Então, olha como que o futebol, o Guarani ganhou, fez 2 golaços, acabou ganhando por 2-1 na estreia, fez um bom jogo contra o Santos, poderia sim ter saído aí com um resultado positivo. Contra o Palmeiras, eu acho que aí teve um nível técnico um pouco mais diferentaço. Mas mesmo assim, o Guarani suportou como pôde, acabou tomando também um gol bobo, depois tomou o segundo gol no segundo tempo e tudo mais, e agora contra o Corinthians acabou fazendo um bom jogo. É o reflexo do que pode ser uma Série B. E a Série B, meus amigos, vai ter esse confronto, lembra? É Chapecoense, é Grêmio, é Cruzeiro, é Vasco, são times de tradição, como o Guarani é também. Como o Guarani vai encarar a Ponte, como o Guarani vai encarar o Sport, como o Guarani vai encarar o Bahia. Olha como tem times, se você colocar no papel, 10 desses times que praticamente eu tô falando, vão brigar pelo acesso. Então vai ser bacanaço também essa Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Vai ser bacanaço. Daqui a pouquinho, então, tem aí Rafael Ângelo Pio, tá aí na correria nos bastidores, é um passo, uma mordida no pão com calabresa, outro passo, outra mordida no pão com calabresa, com o outro lá, pegando, chuchando lá a maionese, um negócio doido, né? Chuchando a maionese. É, eu sei, faz aquele molho. Você gosta de chuchar o pão no café com leite? No assim? café com leite. Você gosta? Pô, é bom. É, aquela chuchadinha. Isso é coisa de vô também, né? Coisa de Isso é vô, coisa de vô. claro. Aquela bolachinha. Biscoito também, viu? Biscoito, é. Biscoitinho. Nossa, aquele biscoito polvilho, maravilhoso. Aquele biscoito é difícil comê-lo, sabe por quê? Porque você olha aquele pacote com 100 biscoitinhos. Sim. Quando você pega o primeiro, só tem um resultado final. Você tem que acabar com ele inteiro. Esse negócio de pegar um e colocar o grampeador lá, o prendedor e pôr no armário, não dá. Ou você come um e ainda todo... fica melhor ainda, hein? É isso, cara, é isso. Mas eu prefiro um salame com cerveja. Tem- Já que a Nossa, gente tá sem falando dúvida. de comer, né? Mas tem algumas coisas assim que a gente enquanto não vê o final, não para. Não né? para, O tal é do isso. amendoim japonês, É o isso. biscoito de polvilho, É é, isso. algo Não tem como não sensacional. comer, né? Ó, Rafael Ângelo parece que daqui a pouquinho então, já vem com senti- imagens. olha só, imagens, olha ó. a fera ali, hein? Olha a fera ali, meus amigos. Desbravando Imagens, a Arena Corinthians, hein? É uma mão no celular, uma mão no óculos. Tá chegando aí ou não? Tá chegando, Pio, tá chegando. Fale mais um pouquinho para o ouvinte CBN escutar a sua voz. Ah, que beleza. Aí é o momento, aí é o point, Pio, aí é o point. É isso, você tem a preferência, chama. Galera, vem cá falar comigo aqui. Tem um pequeno... É isso, daqui a pouquinho então, Tem um Rafael pequeno Ângelo. delay de uns 825 minutos É aqui, isso. mas tudo Tem um bem. momento que você fala que tá legal. Lembrando ao ouvinte CBN, né? Claro, o Pio ele desceu com o Eu celular. vou tentar de uma outra forma. Boa. O senhor pode tentar das formas que o senhor quiser. Você Lembrando sabe, que Léo, quando Pezão. eu cheguei aqui e fui pro credenciamento, viu, Cardão? É uma coisa tão nova esse retorno, essa coisa de zona mista, porque até o próprio pessoal do credenciamento aqui da Neoquímica Arena, quando eu cheguei, a mocinha que tava ali no balcão, ela tava falando com alguém no rádio, e aspas pra ela: olha, você tem que me instruir, eu não sei o que é isso de zona mista que eles estão perguntando aqui. Quer dizer, é algo tão novo que nem os caras da organização sabem o que se trata do que é zona mista. E pra quem tá em casa, a zona mista é um local de passagem de jogadores que a imprensa tem liberdade de entrevistar todo mundo sem ser em forma de coletiva, que é o técnico que faz no final. É um bate-papo mais informal que o repórter tem com os jogadores. E até a própria organização não sabia direito como funcionava. Tá. Exatamente. Tô chegando aí, meus amigos. Opa, agora em bom, claro e um ótimo som, viu, cara? Tá me escutando, Pio? Sem delay. Ah, é sem isso. delay. Eu pensei que o senhor estava lá na Austrália falando comigo, mas só desceu alguns andares. Poucos andares, estamos aqui junto de Miguel Salek, junto de Oscarzito, junto de Guga Biano. Guguinha, um abraço pessoal aí. E aí, tudo bem, rapaziada? Beleza? Um abraço pra vocês aí. Bom trabalho pra todo mundo. Estamos aqui esperando o Daniel Paulista e a rapaziada passar aqui pra gente ouvir o que eles têm pra dizer aí sobre esse jogo. Jogão, né, Guguinha? Foi heróico, né, da parte do Guarani, né? Acho que pouca gente imaginava que o Guarani poderia ter uma atuação dessa e por pouco não conseguiu a classificação aí pra semifinal. É aquele tipo de eliminação que causa orgulho nos jogadores, né? Tá, certamente, né, os jogadores estão aliviados, eu acredito, né, porque tem toda aquela tensão, tem a pressão, né, pelo resultado, pelo que vai acontecer, né, a diferença, acho que de times, de estrutura, de financeira, é muito grande, né? Então sempre acho que fica aquela expectativa e o Guarani conseguiu aí, com os jogadores, se superar. Oscar pegou aquela cavadinha do Ronald? Pegou, não sei, Oscar, você pegou a cavadinha do Ronald?
Você pegou a carravadinha do Ronald ou o Ronald te enganou também? Não enganou, não. Que coisa impressionante, né? Numa decisão fazer aquilo, né? Do jogador. Tem que ter muito sangue frio pra fazer aquilo lá. Nossa senhora, né? sensacional. Não? Boa. Maravilhoso. Estamos aqui, Léo, esperando a saída dos jogadores do Guarani. Daqui a pouquinho também a entrevista coletiva aqui na Zona Mista, na Neoquímica Arena. Que legal, tá aí Rafael Pio, um grande abraço ao Biano, pra toda a galera, toda a equipe, né? Todas as equipes que estão participando da partida, teve todo um deslocamento, toda essa expectativa e, claro, esse retorno, pensando aí então nessa volta às entrevistas coletivas. Lembrando que daqui a pouquinho tem Daniel Paulista, tem jogadores do Guarani, o Rafael Pio vai estar lá na surdina pra tentar chamá-los aí pra gente ouvir um pouquinho direto da Neoquímica Arena. Olha que legal, Rádio CBN Campinas diretaço na Neoquímica Arena, trazendo um sonsaço da Rádio CBN, da Neoquímica Arena, Naldão nos ajudando com toda a técnica externa, Elton Grimaldi aqui nos estúdios da Rádio CBN Campinas. Que bacana, que timaço, meus amigos. Lembrando, seleção brasileira jogando 15 do segundo tempo, 2-0 Brasil, Neymar e Vinícius Júnior com dancinha junto com o Paquetá. Se der certo, a gente vai tentar dançar aí o Carlão aqui, mas o Carlão tá temporariamente fora de serviço por alguns problemas musculares, né, Carlão? Mas de qualquer forma, a gente ia fazer a dancinha do Vinícius Júnior aí, hein? Rapaz do céu, não. Ia ser um movimento lá, Anitta. Cara, não prometo reboladinhas, mas... futebol ali na terça e fui inventar de dar uma corrida ontem. Atleta é isso, né, pra cara? levantar da cadeira, você parece um robô. Pelo amor de Deus. Igual o Robocop, fazendo até aquele barulhinho. É, verdade mesmo. Eliminatórias da Copa, bola rolando também, lá no Paraguai, hein? Paraguai vencendo o Equador por 3-0, hein? Se o Equador tivesse feito esse gol, ou venha a ganhar essa partida, o Equador já se classificaria para a Copa do Mundo, hein? Paraguai 3, Equador 0. Lá no Uruguai, os uruguaios vencendo por 1-0 a equipe do Peru. Vencendo 1-0 a equipe do Peru. Colômbia, hein? Colômbia batendo a Bolívia por 1-0. Batendo a Bolívia por 1-0. Olha que lindão, pra você que tá acompanhando aí no YouTube, Rafael Ângelo Pio dando uma andadinha na Neoquímica Arena, para um lado, para o outro, mostrando pra você, ouvinte CBN Campinas, qual é o bastidor, como são aí os bastidores de uma transmissão, acima de tudo também, quando a gente fala de Neoquímica Arena, tem uma estrutura diferente, uma zona mista, se você note, aí é por onde os jogadores entram, então ó, normalmente a gente olha do túnel pra frente, já entrando no gramado, e aí é por onde eles entram. Tem 2 acessos aos lados, né? É como se fosse uma aeromoça aqui, né? Saídas pelo lado direito e pelo lado esquerdo também. E aí é por onde realmente os jogadores eles entram, onde eles saem, né? Ali normalmente fica aquela máquina do VAR, ali aquela telinha do VAR. E o Pio quase sendo um jogador, lembrando aos velhos tempos de um bom lateral direito como o Pio era. Naquela época enxergava um pouco, eu não sei agora, né? Mas claro, o Pio aí trazendo com toda a tecnologia. Depende do que enxergar, né? Mas o detalhe de Rafael Ângelo Pio foi o zoom dele. Porque o Roger Williams, ele tem um binóculo. Sim. E a gente acompanhava aqui, toda a substituição, o Rafael, ele dava o zoom no celular. Lógico. Jogava lá embaixo. Léo, fala a verdade, eu acho meio piegas, assim, às vezes a gente ficar se auto-elogiando, mas hoje eu vou cometer essa pieguice. Que trabalho sensacional. Rafael Ângelo, cara, sensacional mesmo, velho. Tá de parabéns, olha aí, levando o torcedor, não só o torcedor bugrino, mas o torcedor corintiano, que nunca teve o privilégio de acompanhar a arena nos bastidores, realmente o Palácio de Mármore, né, como é chamado. E é bonita, é muito bonito, então de parabéns, Pio, parabéns mesmo o trabalho que nós estamos fazendo, prestando esse serviço à nação bugrina principalmente, mas também ao ouvinte CBN. Representando bastante. E é muito legal, viu, Léo? Essa, até para trazer, né, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva também do técnico Daniel Paulista, que a gente, obviamente, vai acompanhar ao vivo, mas aí a saída, né, aqui do vestiário da Neoquímica Arena. Exatamente, e aí vem na zona mista esse espaço, né, destinado para as pessoas saberem o que é a zona mista, algo que na Europa é tão comum, né, e aqui no Brasil se tornou comum depois principalmente depois da Copa do Mundo, né? Matheus Lud, que tá saindo por ali, ó, já tá indo pro ônibus, então realmente o trabalho lá no fundo é onde acontece a entrevista coletiva ou a passagem dos jogadores do Corinthians, né? A zona mista dos atletas corintianos que vão sair por lá, e a gente observa aqui nos bastidores, muito legal realmente, e a estrutura, né, da Neoquímica Arena, das arenas, né, a estrutura das arenas são realmente sensacionais. Quem tá por ali, deixa eu pegar um zoom ali, ó.
Agora não dá, né? O mesmo celular, né, Pio? Vamos ver já se chama o Biano, pelo amor de Deus. Quem tá vindo ali? Já achei ali, ó. Ah lá o Ivan lá, ó. Ei, saudade que o torcedor Ponte Pretano tem. Tava PDV. Né, hoje. O Ivan não jogou hoje, tava no departamento médico, né? Então por isso não atuou na partida. Tá Roger Guedes deixando aqui a zona mista também, tá passando por aqui, então a gente acompanha toda a saída dos atletas aqui na Neoquímica Arena. O Nicolas Careca tá chegando ali, ó. Vamos pegar uma palavrinha. Foi bem, lá do Nicolas Careca. E ao vivo, hein? Olha, pra ser positivo, acredito que faltou a vitória, né? Mas a gente discutiu aqui que a gente tá no gol 4 deles, né? Muitos achavam que a gente seria goleado hoje dentro da arena dele, da casa deles, mas a gente suportou bem. E o que o Daniel pediu da sua função tática? Porque eu vi que no jogo você não deixou o Fagner jogar e você melhorou a estatura da defesa, né? Então, com a minha entrada, né, minha oportunidade que ele me deu hoje na partida, a gente ia ganhar na estatura dentro da área, nas bolas aéreas, e também pediu para eu ter uma marcação mais em cima do lateral deles. Nicolas, é aquele tipo de jogo que a classificação, obviamente, que seria muito comemorada, mas acaba não tendo, a desclassificação não acaba tendo tanta importância diante daquilo que a equipe demonstrou e a forma com que ela foi derrotada aqui na arena. Cara, o Guarani é muito grande, né, velho? A gente sabe que teve grandes conquistas já, esse grande clube, então a gente vê como também uma derrota que ficou amarga, né? Mas futebol, alguém tinha que sair vencedor e foram eles. Nicolas, o que o Daniel Paulista falou no intervalo, né? Qual foi o direcionamento que ele quis dar para um time que tinha acabado de levar o gol no finalzinho da primeira etapa e no segundo tempo conseguiu fazer uma atuação, digamos assim, empatar o jogo e não deixar o Corinthians chegar? Pediu para continuar, a gente estava jogando bem. Infelizmente tivemos o gol do Gil na bola parada, acertamos alguns detalhes e foi onde a gente acabou achando, empatando a partida. E hoje a equipe foi muito bem no pênalti, só perdeu pênalti, né? O Nicolas Careca, que é o primeiro a passar aqui pela zona mista, e a gente continua aqui no aguardo dos atletas e daqui a pouquinho da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, que no meu entendimento carimbou permanência para a Série B nesse início, né? Exatamente, né? Muitos dizem, né, que nos bastidores ele sempre foi muito criticado e tinha até uma certa divisão da continuidade do trabalho, mas deu pra ver uma maturidade. Eu acho que a gente tem que sim reconhecer, a gente até reconhece quando um time é melhor do que o outro, quando pelo menos no papel subentende-se que pode ter um resultado. Eu acho que hoje a gente tem que reconhecer a forma que o Daniel montou o time, colocou um Nicolas Careca, que talvez foi uma surpresa pra todo mundo, e acima de tudo, se estão pensando e derem uma credibilidade, apostem então no trabalho do treinador. O que não pode fazer é falar, eu aposto nele, passa 3 rodadas, manda o cara embora. Aí fica difícil. O torcedor do Guarani terá dificuldades e o time terá também dificuldades, né, Carlão? Aposta pelo menos num técnico que desde o ano passado conhece o elenco. E pra Série B que ele foi bem, o Guarani não correu riscos no ano passado. Léo, eu acho que se tiver alguém no Guarani que não gosta ou não respeita ou tem aquela rejeição com o trabalho do Daniel, eu acho que é melhor parar por aí, né? Não que o Daniel seja o Tele Santana ou Abel Ferreira, que é a nova sensação. Mas é um cara que conhece, já conhece o espírito do Guarani, está integrado com as coisas do Guarani. O Guarani vem fazendo bons campeonatos, não vem correndo riscos, pelo contrário, vem brigando por posições agudas, né? Foi assim na Série B, quando por pouco não subiu. Dessa vez fez um jogo maravilhoso contra o Corinthians. Então é um trabalho simples do Daniel. O Daniel é aquele cara que é o feijãozinho com arroz, não é muito de inventar, não usa palavras de efeito, frases de efeito, né, palavras rebuscadas na hora da entrevista. A gente sabe que isso é levado muito em conta, né, principalmente pela imprensa, mas é um cara que está fazendo um trabalho sério, um trabalho de resgate do Guarani, como a gente tem falado aqui em nossas tribunas. O Guarani está num caminho legal, um caminho de reorganização financeira, isso acaba refletindo dentro de campo, então os objetivos estão sendo conquistados. E você não acha que ele melhorou muito também nas alterações? Porque se você perguntar pro torcedor do Guarani os senões do Daniel Paulista, ele vai se lembrar do ano passado, quando às vezes ele por tentar talvez ser muito arrojado, ele piorava o Guarani em algumas alterações. Hoje, por exemplo, as alterações dele foram maravilhosas. Cara, ele foi preciso em todas as alterações, desde aquela no primeiro tempo,
quando ele trocou o Matheus Ludic pelo Rodrigo Andrade. E o Rodrigo, apesar dos senões, mas ele foi muito bem. Você não acha que até nisso ele evoluiu? As alterações? Sem dúvida alguma ele melhorou. É claro que o torcedor se lembra algumas vezes, principalmente aquele jogo do CRB, em que ele mudou muito mal, ele atraiu a equipe do CRB, mas já passou, a Série B ficou para trás. Esse ano ele teve também, em algumas situações, algumas alterações que o torcedor acabou questionando, mas ele termina com um saldo positivo, mesmo com alguns erros, mesmo com alguns percalços. A partida contra o Santo André ficou muito marcada, mas o Guarani teve bons momentos no Paulistão, né? Momentos maravilhosos. Você lembrou muito bem durante a transmissão, em que jogos importantes, jogos grandes, o Guarani teve um ótimo comportamento. Ele venceu o São Paulo, ele encarou o Palmeiras, ele venceu a Ponte e empatou com o Santos. Ou seja, 4 jogos que o torcedor bugrino, logicamente, quando tem o Campeonato Paulista, ele vai, quando que eu vou enfrentar o São Paulo, quando que vai ser o derby e tal. Ou seja, 4 jogos em que o Guarani teve um bom comportamento. Então ele termina sim o Campeonato Paulista com um saldo positivo e, creio eu, jogando água na fervura. Se havia algum movimento de demissão do Daniel Paulista, acho que depois desse jogo, depois desse empate na Neoquímica Arena, eu acho que tudo isso vai por água abaixo. O Daniel Paulista continua firme e forte no comando. E qual que é o nível do Guarani para a Série B hoje, hein? A gente viu o Ituano, a gente tem visto aí o Novo Horizontino, a gente viu muito a Ponte Preta, né? A gente viu o Grêmio, né? Jogando contra o Internacional. E tantos outros aí que estão disputando os estaduais. Qual que é o nível do Guarani hoje para a Série B, que é o próximo compromisso, hein? Daqui a pouquinho, Carlão, já comenta, a gente vai para um rápido intervalinho de 30 segundinhos. Na verdade, a gente vai para propaganda partidária obrigatória, a gente já volta. 30 segundinhos, estamos no ar de novo. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Central da Bola. Falei que era rapidinho, 20 segundinhos, nem isso, já voltamos, hein, meus amigos? Aqui, falando um pouquinho mais, hoje da eliminação do Guarani, né? E o Roger, aquela, levantou o ponto com relação à pegada do Guarani. Só um dado. Léo. Oi, pois não, Pio? Só aproveitando que rádio ao vivo é assim mesmo, né? Isso. Estamos testando aqui o som da entrevista coletiva. Tá chegando bem aí, né, Léo? Tá ótimo, tá perfeito. Maravilha. Daqui a pouquinho, daqui a aproximadamente 3 a 4 minutos, o técnico Daniel Paulista vai chegar aqui para conceder a entrevista coletiva. E aí, logo após a entrevista coletiva, a gente pega mais ali uns 2 jogadores na saída do gramado antes de encerrarmos aqui os nossos trabalhos, Léo. Boa, legal. Rafael Ângelo, Pio, lembrando mais uma vez que ainda permanece na Neoquímica Arena, né, para pegar a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, falar com alguns jogadores também. A única rádio de Campinas é a Neoquímica Arena, hein? Olha o sonsaço da Rádio CBN Campinas. Para Corinthians e Guarani. O Guarani acabou perdendo nos pênaltis, como você, claro, acompanhou toda a nossa transmissão. E é rádio grande assim, ó, coladinho com os times, hein? Coladinho com o Guarani, já na expectativa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só um adendo com relação ao Daniel Paulista, Carlão, ele estreou em 28 de maio de 2021, ele tem 52 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, tem cerca de 50% de aproveitamento e ele tenta chegar a uma meta do Humberto Louser, né, que é o Humberto Louser depois do Vadão, né, como pelo menos dessa última década em que mais treinaram o Guarani. A gente falou um pouquinho de Daniel Paulista, mas o Roger levantou a bola. O potencial do Guarani, pensando que temos Cruzeiro, temos Santos, Vasco, Chapecoense, Sport, toda aquela galera que caiu ano passado e que permaneceu. Qual que é o potencial do Guarani para a Série B? Só para fechar rapidamente, para o Pio ficar à vontade lá em Itaquera, campeonato por pontos corridos aí já é um pouco diferente, né? Você precisa ter um elenco robusto, um elenco mais qualificado, até porque a Série B, a cada temporada, ela fica mais forte, potencializada com os grandes clubes que estão caindo, né? Eu acho que em termos de Série B, para um início, é meio de tabela, mas com aspirações para acesso.
com esse time eu acho que fica tranquilo com relação a rebaixamento, mas para acesso vai precisar de mais. De qualquer maneira, é um Guarani que já tem uma base de um bom Campeonato Paulista, ou principalmente essa reta de chegada, ou esse duelo contra o Corinthians, que dá confiança que o time possa apresentar uma proposta aí positiva numa Série B. Mas com esta equipe não corre risco de rebaixamento e é meio de tabela para cima. E que assim seja, com mais reforços aí que poderão chegar, que o Guarani cumpra um bom papel nesta qualificada Série B do Brasileiro. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Já vou com o Rafael Ângelo Pio, lembrando a você, ouvinte CBN dos 99.1, Rafael Pio, o único repórter aqui de Campinas, está presente na Neoquímica Arena, frente a frente, tete a tete, quase dando um abracinho no Daniel Paulista. Técnico bugrino já começa a falar sobre o que ele sentiu, o que ele viu da partida de hoje, claro, um panorama aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pio, contigo. Tá aí Daniel Paulista. Entrevista coletiva. Daniel, boa noite. Quando se tem uma derrota como a de hoje e uma eliminação, jogando de igual para igual, tendo oportunidades e tudo mais, talvez o que menos importa e fica o sentimento de tristeza e de dor, claro, por parte do torcedor e de vocês por saber que poderia ter ido mais adiante, mas fazendo um balanço acaba sendo o que menos importa a eliminação. E aí vem aquele sentimento do trabalho bem feito. Claro que o dever, o sentimento seria de dever cumprido se conseguisse a classificação, mas de trabalho correto, de trabalho bem feito, fica esse sentimento. Bom, primeiro, boa noite. Primeiro é um prazer, né? Já respondi várias perguntas de vocês, mas a gente nunca teve o prazer de estar frente a frente. Bom, primeiro, boa noite. Primeiro é um prazer, né? Eu já respondi várias perguntas de vocês, mas a gente nunca teve o prazer de estar frente a frente, né? Não conheço particularmente vocês, é a primeira vez e é um prazer estar aqui depois de muito tempo. Bom, vamos lá. O sentimento de tristeza que a gente tem pela eliminação, mas se tem um outro sentimento paralelo a esse, mediante o jogo que a equipe fez, é de orgulho. Eu acho que o Guarani veio para a Neoquímica Arena dado como para muitos uma equipe que seria facilmente batida pelo Corinthians. E alguns até de uma forma até desrespeitosa, com uma partida até o Guarani jogou de igual para igual, o Guarani equilibrou as ações do jogo, o Guarani montou, durante os dias que teve de preparação, um plano de jogo que, no meu entendimento, foi perfeito, porque neutralizou o Corinthians não jogou, o Corinthians não conseguiu ter ideia dentro do jogo, o Corinthians foi uma equipe muito previsível, eu não sou adepto a isso, mas para esse jogo nós fizemos uma marcação individualizada, principalmente nos seus jogadores de meio campo, e isso travou o jogo do Corinthians. O Corinthians jogou muito mais pela qualidade técnica individual dos seus atletas, que é muito alta. O elenco do Corinthians é um elenco AAA do futebol brasileiro hoje, de muita qualidade, de muito potencial, e a gente tem que respeitar muito isso. E isso valoriza, acho que não só o trabalho da comissão técnica do Guarani, mas também os jogadores do Guarani, que cumpriram rigorosamente tudo que foi traçado, tudo que foi planejado, e dentro de campo a gente viu o jogo que foi feito, né? Um jogo, como eu volto a dizer, de igual para igual, com oportunidades para ambos os lados. Talvez no segundo tempo o Guarani tenha tido talvez melhores oportunidades, situações para poder criar jogadas e talvez até ter vencido o jogo dentro do tempo normal, mas infelizmente não aconteceu. Do outro lado também existia uma grande equipe, e o jogo terminou 1-1 e foi para as penalidades e a gente acabou sendo eliminado. Outro fato que dificultou o nosso trabalho foi ter atuado com quase 60, 70 minutos sem um lateral direito de ofício. Nós tivemos que fazer uma alteração logo no primeiro tempo, porque entendemos o Ludic já com o lateral com o cartão amarelo, né, e sofrendo muito com as investidas do William pelo lado esquerdo, estava dificultando as coisas, e o Corinthians conseguia produzir um certo perigo ali pelo lado esquerdo de ataque. E a gente optou já logo no primeiro tempo fazer essa alteração para que a gente ganhasse novamente força de marcação por aquele setor, mesmo que perderíamos
a força ofensiva, porque o Madison não é um lateral de ofício, jogou absolutamente para marcar, para compor o setor, mas mesmo assim fez uma partida muito consciente, uma partida muito regular e nos ajudou também dentro de campo. Então, foram situações que dificultaram muito o nosso jogo, mas, como eu disse no início, né, o sentimento que a gente está triste pela eliminação, mas fortalecido, orgulhoso pelo trabalho, orgulhoso pelo desempenho da equipe. Eu acho que o trabalho dá sinais claros que o Guarani está no caminho certo, e esse não é um trabalho que está se iniciando agora. Eu estou indo para 10 meses de clube, talvez o período mais longevo aí de um treinador do Guarani, talvez dentro da Série B o treinador com mais tempo de casa a gente tem aqui com o Guarani. Então tudo isso faz com que o trabalho ele dê sinais de evolução, e agora com um pouco mais de tempo para vislumbrar uma Série B que a tendência é que seja talvez a mais difícil dos últimos tempos, pelas camisas que hoje fazem parte da Série B, a gente possa fazer novamente um campeonato digno, um campeonato justo, como foi feito no ano passado. Tá aí, Daniel Paulista. A gente volta daqui 20 segundinhos para continuar acompanhando o técnico Bugrino. A gente vai para uma rápida passada na propaganda partidária obrigatória. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Como um gigante, né, um time que ofereceu perigo, ofereceu resistência ao Corinthians, que poderia pensar em moleza, mas o que não houve hoje em Itaquera foi moleza. O Guarani enfrentou de uma maneira muito forte, de uma maneira muito briosa, a equipe do Corinthians, que é um candidato a títulos de Libertadores, a título brasileiro, com certeza. Então está de parabéns, encerra esta etapa do ano de 2022 de uma maneira positiva. E ousa dizer que se não tivesse perdido para o Santo André de virada, teria sido talvez uma primeira fase super legal, que vinha de vitória em cima da Ponte, tinha feito 2-0 para cima do Santo André. Vamos imaginar que ganha, logo em seguida ganhou do Maricá lá no Rio de Janeiro. Depois, claro, perdeu para o Palmeiras, mas a sequência do Grande foi interessante. Tinha sido uma primeira fase interessante. Eu acho que o ponto negativo desta primeira etapa da temporada foi esse jogo contra o Santo André. O Guarani chegou em algum momento a flertar com o rebaixamento, fez aquele jogo em Novo Horizonte, integrando a zona de rebaixamento, mas depois venceu o Novo Horizontino, escapuliu um pouquinho, começou a mudar o foco. Aí teve o jogo contra o Santo André, em que a vitória estava ali, né, nas mãos. De repente, essas coisas do futebol que a gente não consegue explicar, o Guarani tomou 3 gols de uma maneira espantosa e acabou titubeando um pouquinho dentro da competição, mas depois voltou no prumo aí. O Daniel Paulista soube conviver com a pressão, soube lidar com a pressão, apresentou o resultado e contra a Ferroviária deu um bico aí em qualquer fantasma do rebaixamento e passou a vislumbrar a classificação. Conquistou essa classificação com muita força, com merecimento, e merecia algo mais pelo que jogou hoje, pela raça que demonstrou, pela briga, pela valentia, pela coragem de enfrentar o Corinthians. O Guarani merecia uma sorte melhor também nas penalidades. Exatamente, merece realmente. Já pensando em Série B, né? Riscão no chão, campeonato que já passou, já era. Se teve muito gol de cabeça, gol, bola aérea, é isso. É aprendizado, lições aprendidas. Próximo campeonato, próximo foco aí vai ser o Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma vez, parabéns ao Corinthians, que vem também se reestruturando com um novo técnico, com um bom elenco, propondo, né, e tentando algo novo aí pra sua torcida. Jogou em casa, festejou bastante e venceu o Guarani nos pênaltis com um 100% de aproveitamento. Que legal também ver um time acertando os pênaltis, que muitas vezes a gente fala que sempre pênalti é aquele ponto de interrogação e tudo mais, né? A gente segue acompanhando e claro, a
gente segue batendo esse papo aqui quanto ao jogo, né? O Guarani acabou empatando 1-1, acabou levando a decisão aos pênaltis e foi eliminado. Agora São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino nesse próximo domingão, reta final do Campeonato Paulista, Campeonato Estadual. Mas mandando mais uma vez um abraço a você, ouvinte CBN ao vivo no youtube.com/CBN Campinas. Valeu demais, hein? A única rádio de Campinas que foi até a Neoquímica Arena e trouxe esse sonsaço. Roger Williams, um monstro na narração. Rafael Ângelo Pio nas reportagens, sabendo tudo. Eu nunca vi o Pio vibrar tanto como nessa vez, como nessa partida. Além, claro, de ter todo aquele reflexo de fazer a pergunta. A mão dele suou demais, viu? Aí, Roger, é isso, você tá do lado, você está de prova, hein? Está de prova, Roger. Nossa, e ele que... a mão dele suava bicas. É isso, ó. E o Rafael, Rafa Pio, que desceu até a zona mista, mostrou pra você que tá no YouTube como que funciona a zona mista, né, nesse pote de estádio, na nova estrutura que talvez futuramente o futebol brasileiro possa ter pra todos os estádios de forma geral. Não sei se o Rafa tá me ouvindo. Rafael Pio, tá na escuta? Continua na zona mista, meu amigo? Tô sim, Léo. Tô aqui na zona mista. Infelizmente a gente teve uma pequena queda de energia, né? E aí isso fez com que a gente perdesse a nossa conexão lá no YouTube da CBN Campinas, mas agradecendo demais, né, a todo mundo que esteve acompanhando, inclusive, a transmissão lá pelo YouTube da CBN Campinas. Estou aqui ainda na zona mista. Deixa eu ver se a rapaziada vai passar por aqui. Deixa eu ver se tem... Ô, Giovanni Augusto, tá chegando por aqui o Giovanni? Deixa eu pegar uma palavrinha do Giovanni. Giovanni, boa noite. Boa noite. Você foi o autor do primeiro gol nessa arena. Exato. Hoje, mais uma vez, junto com o Guarani Futebol, que até o Daniel Paulista vinha dizendo lá na entrevista coletiva, deu orgulho para todo o excelente. Isso que você faz, dessa forma, faz com que a eliminação fique ainda mais doída. Exatamente, né? Quero dar os parabéns para nossa equipe pelo que a gente apresentou hoje. Sabemos da Corinthians aqui jogando na arena. E a gente teve uma postura de um time que queria, né? A gente veio para a reação. Então a gente está muito orgulhoso pelo que a gente fez hoje. No vestiário, pelo que a gente apresentou, mais confiança, mais tranquilidade para a gente ir agora em busca do nosso principal objetivo, que é o Campeonato Brasileiro da Série, com certeza. Comentou durante a semana que pós-paulista daria para conversar a respeito de renovação. Como que fica essa história? Mas agora já acabou o Paulista. Ainda tô cansado do jogo, mas eu prometo vocês, a gente vai ter aí uns 2-3 dias de folga. E na volta, quando a gente se representar, eu prometo a vocês que quem me procurar, eu vou conseguir dar uma resposta concreta para vocês. Como você se sente no Guarani? E eu acho que para os jogadores faz diferença, né, Giovanni, no momento de uma conversa para renovação e tal. Como que você se sente no clube? Muito feliz, graças a Deus, muito bem adaptado. Minha família também está muito feliz, a cidade incrível, o clube é uma organização muito boa. Queria mais uma vez frisar aqui o comprometimento do nosso presidente, né? De ver o nível de seriedade que é o clube, então isso me deixa muito feliz, muito tranquilo. Acredito que tem tudo aí para a gente ter boas notícias aí para frente. Valeu, obrigado ao Giovanni Augusto saindo aqui também após essa eliminação do Guarani e é interessante, viu, Léo, Carlão e todos os ouvintes que estão com a gente até agora, é sentir realmente essa dor, vamos dizer, que os jogadores do Guarani sentem pelo que demonstraram dentro de campo, né? Então, sem dúvida nenhuma, fica o sentimento do orgulho, mas fica o sentimento também de que poderia ter ido um pouquinho mais, Léo. Boa, Pio, é isso. E é aquele sentimento de retorno, né, do velho normal, digamos assim, principalmente a você que tem, anos e anos de experiência no sentido de reportagem, de transmissão, de rádio, voltar a falar com o jogador no tete-a-tete, aquele negócio bacana demais. Já puxou, já falou, aí, cara, vai renovar ou não vai? Poxa, já agora, do lado aqui, mas nem acabou, então. Olha como é um negócio interessante, né, Pio? Não sei se tem mais alguém passando aí do lado, a expectativa é que outros jogadores passem ao seu lado ou não?
Tô naquele andando pra lá e pra cá, mas por enquanto não. Tava até observando ali também na zona mista corintiana, né? Se tinha alguém passando nesse momento, toda a imprensa reunida lá também, mas não há nenhum atleta do Corinthians por lá. Jogadores do Guarani, até enquanto a gente estava na entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista, a grande maioria já passou também, não dá para ter essa certeza e para afirmar se ainda há algum atleta no vestiário. O Giovani, ele até não estava saindo do vestiário mais, ele estava conversando ali com o staff, com o pessoal do Corinthians, pessoal que ele conhece muito bem, inclusive, né? Já jogou aqui no Corinthians, então por isso essa situação. Mas pelo que a gente observa, mas ninguém. O Ronaldo Alves, ele tá voltando do doping. Ele tá indo agora pro vestiário. Que coisa, né? Que momento. Que situação. Ele tá saindo do doping, e agora que vai tomar banho, Cuidado, agora que vai se aprontar, mas a grande maioria já toda no ônibus depois dessa partida. 1-1 no tempo normal, 7-6 nas penalidades. Guarani, infelizmente, não segue no Campeonato Paulista 2022, mas fez uma belíssima quartas de final, né, Léo? Boa, perfeito, com certeza, com certeza. Sai, os torcedores já estão falando aqui nas redes sociais, até tô acompanhando aqui o Instagram do Guarani, que honrou a camisa, foi com muito respeito, parabéns Guarani, é isso, foco Série B. A gente vai fazer o seguinte, Pio, enquanto você tá na zona mista, né, a única rádio de Campinas na Neoquímica Arena, trazendo esse sonsaço direto da zona mista da Neoquímica Arena, hein? Claro, já falei, Roger Williams na narração, Rafael Pio nas reportagens, Naldo na técnica externa, e aqui Carlão de Freitas, Elton Grimaldi aqui, passando esse sonsaço pra você, ligadinho nos 99.1, no youtube.com/CBN Campinas, aqui a Rádio CBN Campinas dando um show de bola, hein? A gente vai fazer o seguinte, Pio, permanece aí então na zona mista, a gente vai girar o nosso quadro de o craque do jogo, a gente faz a votação até pra que eu consiga me despedir de Roger Williams, que já está pensando naquele vinho ou naquele cowboyzinho, né, meu caro Roger Williams? Vamos que vamos, o craque do jogo. O craque do jogo! E aqui a gente tá pensando numa pizza, num pastel. Saí aqui no corredor, veio um cheirão de frango. Eu falei, rapaz, mas falei que tá lindo esse cheiro. Eu quase falei, quem que tá nessa marmita maravilhosa? Meu caro Roger Williams, já tá dando aquela rangada, hein? Também a gente já tá quase chegando no café da manhã, né? Daqui a pouquinho vira noite. Roger Williams, meu amigo, milagre, que transmissão, cara. Antes de mais nada, o craque pra você, meu caro Roger. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo de coração. Tô vendo aqui Brasil 4-0, hein? É isso. 4-0 Brasil, abriu a porteira pra cima do Chile. Aí a despedida com chave de ouro aqui de território nacional. Pra mim, melhor em campo, eu vou quebrar outra regra, né? No jogo da Ponte Preta, no seu rebaixamento no final de semana passado, eu dei o melhor em campo pra torcida, né? E foi aceito, né? O melhor em campo como sendo torcedor. Hoje não é jogador também, mas o melhor em campo pra mim, o melhor do estádio, o melhor do Guarani. Hoje foi o Daniel Paulista. A maneira que ele armou o Guarani, as alterações, ele sufocou o Corinthians, ele anulou o Corinthians em vários momentos. Pra mim, o técnico Daniel Paulista, que tem muito crédito junto à torcida, junto à coletividade bugrina, pra mim, melhor hoje disparado. Olha, Daniel Paulista, nasci e vivi para ver um voto no técnico Daniel Paulista. Parabéns, a gente tem que realmente reconhecer. Daniel, parabéns pelo trabalho, foco na Série B aí, já ajeita essa zaga que tá difícil pro Guarani tomar gol. Roger, de antemão, parabéns mais uma vez. Você, como sempre, fez uma grande transmissão, trouxe emoção. O ouvinte falou, que legal essa repaginada da Rádio CBN Campinas, interatividade e emoção. Há tempos eu não escutava um jogo Guarani com tanta emoção, Roger, parabéns. Obrigado, parabéns a toda a equipe. Vem aí o Campeonato Brasileiro, vem aí muito mais emoção. Agradecer a toda a nossa equipe de esportes que fez um grande Campeonato Paulista, acompanhando todos os jogos dos times campineiros nos seus estádios, e aqui em São Paulo praticamente em todos os jogos nós viemos também. Até a Série B, Léo Toninho, um grande e forte abraço, abraçando aqui o Naldo Araújo, obrigado pelo trabalho, colocando toda a galera hoje dentro da Neoquímica Arena. Valeu, Elton, valeu a todo mundo aí, até a próxima. Boa, Roger Williams, bom retorno, bom restinho aí de semana, bom final de semana, foco no que é foco, foca na Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Rafael Ângelo Pio na escuta. Já, Rafa Pio, hein? Rafael Pio, daqui a pouquinho vem ao vivo de novo. Opa, prioridade, Rafa, é contigo. Oi, Léo. Ó, gostei, viu? Gostei do voto do Roger. Confesso pra você que
que eu não tinha pensado dessa forma, mas adorei o voto do Roger. E o meu voto vai ser igual, Léo. Eu vou no Daniel Paulista também, porque ele traz na entrevista coletiva um detalhe, que ele até diz o seguinte, abre aspas, não gosto de fazer isso, mas hoje eu fiz marcação homem a homem. Então ele mexeu inteligentemente no time. E conhecendo o Daniel, se não tivesse dado certo, ele falaria. Ele chegaria, olha, hoje coloquei marcação homem a homem, não deu certo, eu assumo toda a responsabilidade. Mas deu, né? Deu super certo e eu tô com o Roger Williams. Acho que Daniel Paulista, o craque do jogo. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui. Isso, repórter ao vivo é isso! Quebra o protocolo! Quebrando protocolos e ouvindo o William, o atacante corintiano. Falta de cansaço mesmo que fez que a substituição ocorresse? Não era cansaço, realmente é uma dor que tá me incomodando, uma pancada que eu tomei no jogo contra o Novo Horizontino, no quadril. Isso, eu fiz tratamento nesses dias, joguei o primeiro tempo ali, tava incomodando também, e aí eu caí 2 vezes em cima do lugar onde já tava incomodando, isso aumentou a dor. Um lugar que tá bem inchado, mas vou procurar fazer tratamento para poder estar bem no domingo. Você saiu muito recente, né, do Corinthians em 2007. Como você está enxergando o cenário do futebol brasileiro no aspecto técnico do seu retorno? O Brasil sempre tem jogadores com qualidade técnica, né? Sempre, qualquer equipe que você vai jogar, qualquer adversário tem jogadores que sabem jogar, jogadores com uma qualidade técnica. Então, isso acho que no Brasil sempre vai ter, né? Que é o talento é natural do futebol brasileiro ter esses jogadores com essa qualidade. Então, acho que nada daquela época para cá mudou assim em questão de técnica. Né? É uma coisa, às vezes taticamente não é a mesma coisa de lá, mas tecnicamente tem jogadores que sabem jogar. Hoje o time bateu 7 pênaltis. Aí, o Gil, camisa 10 corintiano. Esse foi o último, agora sim, viu? Não foi. Então eu vou continuar aqui. Eu sei que vocês vão querer brigar comigo. Não, ele tá com o pessoal da TV, o Renato Augusto. Aqui existe uma ordem, né? Primeiro ao vivo, depois... Eles fazem uma divisão, né? Pessoal da TV, pessoal do rádio. O Renato Augusto já passou pelo pessoal de rádio, agora tá lá com o pessoal de TV. Mas é isso, Léo, agora sim. Foi o último a passar por aqui. O William, pegamos também pra grande torcida corintiana, né, em Campinas. O William falando um pouquinho também. Enfim, é isso. Fim de papo, fim de jogo, fim de entrevistas, fim de trabalho aqui na Neoquímica Arena. Tenho certeza que o torcedor, acima de tudo, o ouvinte da CBN Campinas, ganhou muito, né, com toda essa nossa transmissão. Deixa eu brincar, é que não vai dar. Eu queria fazer uma brincadeira com o Daniel Paulista aqui, mas ele já entrou falando que ele tinha recebido 2 votos de craque do jogo, ele já entrou. É isso, Léo, fim de papo por aqui. Já chama ele, Daniel, recebeu o voto, hein? Aqui é a Rádio CBN Campinas, hein, Pio? Como você falou, foi uma transmissão fenomenal, acima de tudo, já para deixar aquele gostinho de quero mais pro torcedor, não só bugrino, mas ponte pretano, visando aí Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tá junto, na vitória ou na derrota, a Ponte acabou sendo rebaixada, estaremos ano que vem na Série 2, conte com a Rádio CBN. Guarani que permanece na Série 1, tem Série B do Campeonato Brasileiro, vamos junto, representando a bandeira de Campinas, acima de tudo, o futebol campineiro, Pio. Não, é isso. Acho que daqui pra frente, Léo, e a Série B ela tá chegando, né? Ela já tá batendo a porta aí. No final de semana do dia 10 de abril começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Óbvio, a gente vai acompanhar a trajetória do Guarani, a gente vai acompanhar a trajetória da Ponte, e agora já com a liberação, né, das entrevistas coletivas e também da zona mista, também no estádio Moisés Lucarelli, também, valeu Miguelzão, também no Brinco de Ouro. Então a gente vai, sem dúvida nenhuma, acompanhar aí as duas equipes. E fica aqui um recado, viu, Léo? Fica um recado pro ouvinte CBN, hein? Permaneça com a gente. Um recado para João
Lucas Dionísio, um abraço ao amigo João Lucas Dionísio, parabéns por todo o sucesso, você sabe que eu torço por você, meu amigo. Estava na audiência, hein? João Lucas Dionísio, aquele abraço, estamos juntasso aqui na Rádio CBN, sempre juntos, meu amigo, grande abraço, hein? Rafael Ângelo Pio, fazendo aquela movimentação abaixo ali na zona mista, então tem aquele bloquinho de tijolo que colocaram mais cimento, aí dá aquela interferência, daqui a pouco o Pio volta, de qualquer forma ele votou. No Daniel Paulista recebeu 2 votos, Carlão de Freitas, já preocupado com aquela calabresa que já tá dando aquela secada em cima da pizza que não tem mais queijo, aquele douradinho, que doideira, hein? Eu já mandei recado pra dona Camila ver se tem um resto. Estou trabalhando, viu, amor? Fala pra ele, estou trabalhando, viu, amor? Não tem jeito, tá aqui no YouTube, não tem nem como fugir. É isso. Calhão, então, Leozinho, já confirmado o Daniel Paulista, eu acho que realmente ele merece, e até por todos os problemas que ele tem passado, os questionamentos que ele teve que ultrapassar, esses obstáculos que fazem parte do dia a dia de um treinador de futebol, essa supervalorização às vezes atrapalha também, porque se ganha é ele, se perde é ele, então sempre ele tem que dar alguma resposta, alguma justificativa. Mas ele merece, está fazendo um trabalho muito coeso no Guarani, muito simples, porém um trabalho eficiente, né, de boas campanhas, né, de passagem muito longe de rebaixamento, e isso é importante para um clube que está se reestruturando como o Guarani. Então, já consumado o Daniel Paulista, eu vou eleger aqui o craque do jogo, o Kozlinski, né, que foi algo há muito tempo o torcedor do Guarani, desde a saída do Bruno Brígido, o torcedor sentia falta, né, desse goleiro. O Guarani perdeu muitos jogos em virtude de falhas individuais, seja de Rafael Martins, seja de Gabriel Mesquita, né? A gente não está querendo crucificar, mas infelizmente eles não foram bem, né? Mas chegou o Kozlinski, tomou conta da posição. Poderia ter se transformado num herói hoje se defendesse alguma penalidade, mas fez uma grande partida, fez um grande campeonato, realmente. Eu espero que o Guarani tenha encontrado esse guapo, né? O famoso camisa 1, porque sem dúvida alguma a resposta dele, pelo menos neste Campeonato Paulista, nesta primeira parte do ano, foi uma resposta muito positiva. Então eu fico com o Kozlinski, o craque do jogo, muito pelo que ele fez durante toda a competição. Que legal, Kozlinski, expectativa boa para o Guarani, em termos de goleiro, como o Carlão falou, aí pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Paulista e Kozlinski, as referências da partida de hoje no craque do jogo desta derrota do Guarani. A não classificação, mas sim, levou até o final um empate 1-1, tempo normal, Campeonato Paulista. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. É isso, deixa eu só ver se o Pio tá na área. Alô, Pio, estamos na escuta de não, o Pio não está. Então, de antemão, meu caro Pio, ao Naldo também. Galera aí da Neoquímica, ó, um beijo, parabéns pela transmissão, pelo trabalho. Galera que tá do outro ladinho da latinha, fala, é rapidinho, vou ali pra São Paulo, faço o jogo e volta. Não, a galera chega bem antes, prepara todo aquele cenário, testa microfone, desce, se credencia, faz as anotações, é alto, é baixo, é uma outra realidade. Aí tem também as rádios de São Paulo, troca figurinha, que bacana, que transmissão da Rádio CBN Campinas. E claro, é o começo de muita coisa bacana que vem aí, viu? Tem Campeonato Brasileiro da Série B e você já sabe que aqui a gente vai estar coladinho. Tanto o Brinco de Ouro da Princesa quanto o Moisés Lucarelli são jogos fora, conta com a Rádio CBN Campinas que a gente passa esse sonzão, sempre desse jeito divertido, esse jeito de uma forma bacana para entregar um produto de qualidade para você, beleza? Vem com a gente, convite feito, entra no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, se inscreva no nosso canal, dê like nas nossas publicações, baixe nosso aplicativo também, acima de tudo, adoro ler nome, meus amigos, manda pra cá sua mensagem que eu mando o seu nome. Carlão, quase um papão final aí no sentido de Guarani. O Guarani, você já comentou bastante, foi guerreiro contra o Corinthians, agora é risco no chão. É o Brusque, é o próximo adversário do Guarani, fora de casa. Guarani que não teve uma performance boa, mas são aí boas rodadas, um campeonato brasileiro que o Daniel tem mérito. Esse Guarani precisa de reforços, como que você vê o trabalho pré-Brusque na estreia da Série B? Olha, Léo, reforços sempre são importantes, né? Ainda mais numa competição tão dura como é a Série B, em que você precisa realmente do elenco, né? Se você não tiver um elenco coeso, um elenco nivelado por cima, você sofre nesta competição, e que a cada temporada ela tem crescido tecnicamente, né? Sendo potencializada em virtude da participação dos grandes clubes. E nessa temporada teremos Cruzeiro mais uma vez, Vasco mais uma vez, e o Grêmio, que dá mostras de que vai nadar de braçada, porque mudou pouca coisa em relação ao Brasileirão da Série A, e está fazendo bonito aí no Campeonato Gaúcho, goleou o Internacional, perdeu a segunda partida, mas está classificado para a decisão.
Então é uma competição muito complicada. Mas o Guarani termina esta primeira parte do ano de cabeça erguida. Se quiser brigar por acesso, vai precisar de mais, evidentemente. Precisa acertar essa situação aí do Giovani Augusto, se vai permanecer ou não. Se perder o Giovani, é uma perda sensível, né? Uma perda considerável. A exemplo do que foi o Regis, né? Na entre-safra, 2021 para 2022. Então o Guarani precisa cuidar primeiro da manutenção dessa base. E que é importante, o Guarani vem mantendo uma base. E se mantiver esta base do Paulistão para a Série B e reforçando com bons valores que se apresentaram nos campeonatos aí do primeiro semestre, eu vejo o Guarani em condições. Com esse time, vamos imaginar que o Guarani não irá contratar, e contando com o Giovani Augusto, eu vejo o Guarani em meio de tabela com aspirações para o eventual acesso. O rebaixamento não passa pela minha cabeça, o Guarani com esta formatação, mas se quiser algo maior vai precisar reforçar, vai precisar ajustar algumas coisas, principalmente o setor defensivo, né? Agora também é hora da gente tentar alertar com relação aos problemas, né? Para que o Guarani possa fazer uma Série B a contento e, de preferência, brigar pelo acesso como brigou na última temporada. Manutenção da base é a prioridade. Manutenção do Giovani Augusto também é algo que precisa ser concretizado, ser importante a manutenção do camisa 10, e aí sim os reforços de qualidade para dar um caldo interessante, para dar um molho bacana aí, para que o Guarani faça uma ótima Série B de Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo pela frente, lembrando, no Série B do Campeonato Brasileiro tem o Bugrão, encara a equipe do Brusque, fora de casa, sabadão dia 9 de abril, e tem Macaca em campo, em Ponte Preta e Grêmio, já jogão de bola, duas grandes importantes partidas, o Guarani estreando fora e a Macaca estreando no estádio Moisés Lucarelli. Tá aí o Carlão, portanto, com um comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Central da Bola. 10 horas e 40 minutos, Carlão. Satisfação imensa, parabéns, que trabalho redondaço, igual diria o outro, viu? Valeu, Leozinho. Parabéns a você, acho que parabéns a todos nós, principalmente ao Pio, que é o nosso craque do jogo aqui, por toda a iniciativa, por esse projeto maravilhoso. E hoje acho que foi a consolidação, né? Hoje foi a consagração. Legal. Consolidação não, a consagração, porque realmente hoje deu muito mais orgulho em participar desta equipe. Mais uma vez, acho meio piegas ficar se autoelogiando, mas hoje não tem como fugir. Foi fera do hoje começo. Foi legal pra caramba, parecia televisão ao vivo, com zona mista, sensacional. Parabéns a todos nós, parabéns ao Guarani por ter encerrado de cabeça erguida esta primeira fase do ano, esta primeira fase da temporada, e que vem a Série B. Com esta manutenção deste bom momento do Guarani, é o que a gente espera, e que a Macaca possa se reerguer para que a gente possa cada vez mais elevar o nome da nossa cidade pelos rincões do Brasil. Léo Toninho. Os rincões, valeu. Tá aí. Carlão de Freitas, um mito, sabe tudo. E com bordões, viciado em Thundercats, Jaspion e Jirai, hein, meus amigos. Galera CBN, um abraçaço a Roger, Rafael Pio, Naldo, Eltão, Carlão, a você, ouvinte CBN, que ficou ligadinho com a gente no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, nos 99.1. Lembrando, encontro marcado 9 de abril, Ponte Preta e Grêmio, e também Brusque e Guarani. Fechou? Central da Bola agora com o finalzinho do jogo, na verdade a repercussão da vitória do Brasil diante do Chile. Valeu, um abraço, até a próxima. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari.
E olha só quem vem pro jogo. Lona de polietileno Rexon. Essa é craque, viu? Joga bem em qualquer posição. Disponível nas versões de 100, 150 e 200 micras, onde cada modelo é específico e oferece espessuras diferentes para cada necessidade. E a tecnologia é show de bola, com proteção UV e alta resistência à chuva. Perfeita para cobrir piscinas, barraca de camping e cargas de caminhão. Acerte na escalação. Lona Rexon. Faça bem feito. Faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose. Venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando a seleção de abraçadeiras Rexon entra em campo, não tem pra ninguém. Para prender ou amarrar equipamentos, tubulações e objetos, nossas abraçadeiras são a solução ideal. São 3 tipos diferentes, em nylon, aço inox e aço carbono, cada uma com uma aplicação diferente, o que a torna mais fácil agrupar, fixar e proteger materiais de diferentes tamanhos. Seja no trabalho ou mesmo em casa, marque um golaço com as abraçadeiras Rexon. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área.